Prosoteca. 55. Estamos no chão. O carpete é áspero contra a minha pele. Ele me carrega no colo, me levando para o quarto mais próximo. A boca de David está sobre a minha, a barba mal feita raspando meu rosto feito uma lixa. Uma de suas mãos está enterrada no meu cabelo enquanto a outra desamarra o cinto do meu roupão. Encolho a barriga antes que seja tarde demais. Mas ele não quer saber de barriga nenhuma. Continua me cobrindo de beijos cada vez mais intensos, no pescoço, nos ombros. De repente me vem à cabeça alguns versos de Tennyson. Out flew the web, and floated wild. The mirror cracked from side to side. I'm half sick of shadows, cried the Lady of Shalott. Para longe flui a trama, vai embora. O espelho fendido de fora a fora. Farta estou das sombras. Chora. A Dama de Shalott. Por que Tennyson? Por que agora? Faz tempo que não sinto nada parecido com isso. Faz tempo que não sinto nada. Quero sentir tudo isso. Quero sentir. Estou farta das sombras. Mais tarde, no escuro, meus dedos vão escorregando pelo peito dele, pelo abdômen, pela penugem que desce do umbigo feito um pavio. David respira tranquilamente. Dali a pouco adormeço. Meio que sonho com crepúsculos e com Jane. A certa altura ouço passos mansos no corredor e, para minha grande surpresa, rezo para que ele volte para a cama. Domingo, 7 de novembro. 56. Quando acordo, minha cabeça está pesada. David já se foi. Seu travesseiro está frio. Deito meu rosto nele. O cheiro é de suor. Rolo para o lado, dando as costas para a janela, para a luz que vem de fora. Que diabo aconteceu? Estávamos bebendo? Claro que estávamos bebendo. Fecho os olhos para me concentrar melhor. Depois subimos para o último andar para ver o alçapão. E do alçapão para a cama. Ou primeiro o chão, depois a cama. A cama de Olivia. Meus olhos se escancaram. Estou na cama da minha filha, as cobertas dela escondendo meu corpo nu. Seu travesseiro cheirando ao suor de um homem que eu mal conheço. Puxa, Livy, desculpe. Ainda meio sonolenta, olho para a porta do quarto, para a penumbra do corredor. Então me sento na cama, embrulhada no lençol. O lençol de Olivia, estampado com cavalinhos. Ela se recusava a dormir em qualquer outro que não fosse esse. Viro para a janela. O dia está cinzento. Uma chuvinha fina, típica de novembro, pinga das árvores, das calhas do telhado. Olho para o outro lado do parque. Agora estou diretamente alinhada com o quarto de Ethan. Vejo que ele não está lá. Sinto um calafrio. Meu roupão está estirado no carpete feito as manchas de pneus deixadas por um acidente de carro. Desço da cama para pegá-lo. Por que será que as mãos tremem? E me visto. Encontro um dos chinelos debaixo da cama, o outro no patamar da escada. No alto da escada, respiro fundo. O ar está bolorento. David tem razão. Preciso melhorar a ventilação por aqui. Preciso, mas não vou. Vou descendo os degraus. No patamar seguinte, olho para os dois lados como se fosse atravessar uma rua. Silêncio nos quartos. Minha cama está do mesmo jeito que foi deixada após meia-noite combina. Meia-noite combina. Até parece. Estou de ressaca. Desço para o segundo andar e espio a biblioteca, o escritório. E tenho a sensação de que estou sendo observada pela casa dos Russells, de que ela segue meus passos pela minha casa. Ouço David antes mesmo de avistá-lo na cozinha, que agora é uma mistura de vidros e sombras, tão triste quanto o dia que entra pela janela. Fico observando enquanto ele suga a água de um copo longo. O pomo de Adão que lateja na garganta. Os cabelos amassados na altura da nuca. A camiseta embolada que deixa entrever um pedacinho dos quadris magros. Por um instante fecho os olhos e relembro esses mesmos quadris sob as minhas mãos. Esse mesmo pescoço contra a minha boca. Quando reabro os olhos,
vejo que David me encara de onde está. Os olhos ainda mais escuros e intensos sob a pouca luz do dia. Isso sim é um pedido de desculpas. Brinca ele. Sinto o rosto queimar. Espero não ter acordado você. Ele ergue o copo. Precisava dar uma reabastecida. Vou sair daqui a pouco. Ele bebe o resto da água e deixa o copo na bancada, secando a boca com o dorso da mão. Não encontro o que dizer. Aparentemente ele percebe isso. Vou deixar você em paz, diz, e vem caminhando na minha direção. Fico tensa, mas logo vejo que ele está indo para a porta do porão. Dou um passo para o lado para deixá-lo passar. Estamos lado a lado quando ele vira a cabeça e fala baixinho. Não sei direito se devo agradecer ou pedir desculpas. Olho nos olhos dele, procuro as palavras. Não foi nada. Digo. A voz estranhamente rouca aos meus ouvidos. Não se preocupe. Ele pensa um pouco, assente com a cabeça. Pelo jeito, acho que é melhor pedir desculpas. Baixo os olhos para o chão. Ele passa por mim e abre a porta. Vou passar a noite fora. Um trabalho em Connecticut. Devo voltar amanhã. Não digo nada. Quando ouço a porta fechar às minhas costas, respiro aliviada. Pego o copo que ele deixou na bancada, encho de água e levo à boca. Sinto o gosto da boca dele outra vez. 57. Pois é. Rolou. Nunca gostei dessa expressão, juvenil demais, mas foi exatamente isso que aconteceu. Rolou. Com meu copo d'água em punho, vou para o sofá da sala e lá encontro Punch, enroscado num canto, abanando o rabo. Sento ao lado dele, aperto o copo entre os joelhos, jogo a cabeça para trás. Deixando de lado a questão ética, mesmo sabendo que não é lá muito ético fazer sexo com um inquilino. Mal posso acreditar que fiz o que fiz na cama da minha filha. O que Ed diria? Sinto um arrepio só de pensar. Ele não vai descobrir, claro. Mas mesmo assim quero tocar fogo naquele lençol, com cavalinhos e tudo. A casa respira à minha volta. O relógio de chão fazendo as vezes de um metrônomo com a regularidade dos tic-tacs. A sala é uma grande penumbra, um borrão de sombras. Vejo minha imagem fantasmagórica refletida na televisão. O que eu faria se realmente estivesse ali? Se fosse uma personagem dos meus filmes? Sairia de casa para investigar, assim como fez Teresa Wright em A Sombra de uma Dúvida. Convocaria a ajuda de um amigo, como Jimmy Stewart em Janela Indiscreta. Não ficaria assim, esparramada num sofá, dentro de um roupão, cogitando o que fazer. Síndrome do encarceramento. Entre as causas possíveis estão acidente vascular, lesão encefálica, esclerose múltipla ou até mesmo envenenamento. Trata-se de uma condição neurológica, ou seja, não é um problema psicológico. E ainda assim cá estou eu, literalmente encarcerada na minha própria casa, trancando portas e fechando janelas, fugindo da luz enquanto uma mulher é esfaqueada do outro lado do parque e ninguém percebe, ninguém sabe. Exceto eu. A que enche a cara de vinho, a que não tem família, a que transa com o inquilino. Uma doida aos olhos dos vizinhos, uma piada aos olhos da polícia. Um caso especial aos olhos dos médicos. Um caso perdido aos olhos do terapeuta. Uma encarcerada. Longe de ser uma heroína de cinema. Longe de ser uma detetive. Encarcerada em casa, afastada da vida. Lá pelas tantas me dirijo para a escada e, enfrentando um degrau de cada vez, subo para o escritório. Ainda no corredor, percebo uma coisa. A porta do closet que serve de depósito está aberta. Apenas ligeiramente, mas aberta. Meu coração para de bater por um segundo. Mas por quê? É apenas uma porta entreaberta. Uma porta que eu mesma abri outro dia, para pegar o estilete para David. Só que fechei de novo. Teria notado se a tivesse deixado aberta. Aliás, foi o que acabei de fazer. Fico ali, oscilante feito uma chama, sem saber se realmente posso confiar na minha cabeça.
Decido que sim, apesar de tudo. Eu me encaminho para o closet. Pouso a mão na maçaneta, muito de leve, como se a qualquer momento ela pudesse fugir. Abro a porta. Dentro está escuro, muito escuro. Apesar disso, consigo encontrar e puxar a cordinha puída que acende a lâmpada. A claridade súbita é ofuscante, quase tão incandescente quanto a própria lâmpada. Olho à minha volta. Nada fora do lugar, nada faltando. Lá estão as latas de tinta. Lá estão as cadeiras de praia. E lá está a caixa de ferramentas de Ed, na mesma prateleira de sempre. Acho que até sei o que tem dentro dela. Eu me aproximo. Puxo-a para perto. Abro o primeiro fecho, depois o outro. Levanto a tampa devagar. É a primeira coisa que vejo, o estilete de volta ao lugar, a lâmina brilhando sob a luz forte da lâmpada. 58. Agora estou esparramada na poltrona da biblioteca, os pensamentos girando sem parar na minha cabeça. Estava no escritório, mas fugi de lá assim que a tal mulher apareceu na janela da cozinha de Jane. Agora há zonas proibidas na minha própria casa. Confiro as horas no relógio da lareira. Quase meio-dia. Ainda não bebi uma gota sequer. Como diria Martha Stewart, isso é uma coisa boa. Por mais que eu esteja encarcerada, nada impede que eu use a cabeça para assimilar toda essa história. É como se eu estivesse numa partida de xadrez. E sempre fui uma ótima enxadrista. Basta me concentrar, pensar e agir. Minha sombra se estende no carpete como se quisesse se libertar. David falou que não conhece Jane. E Jane nunca mencionou ter conhecido David. Se realmente disse alguma coisa, só pode ter sido bem depois, lá pela nossa quarta garrafa de vinho. Quando foi que David pediu o estilete emprestado? Acho que no mesmo dia em que ouvi Jane gritar. Sim, foi. Não foi? Será que ele usou o estilete para ameaçá-la? Será que fez mais do que isso? De repente me vejo roendo a unha do polegar. Houve um tempo em que minha mente era um arquivo muito bem organizado. Hoje é um acúmulo de papéis que são levados pelo vento. Não. Pare com isso. Suspeitar de David já é demais. Ou será que não? O que sei de fato a respeito dele? Sei que sujou a ficha numa briga de bar. Mais de uma vez. E que pediu um estilete emprestado. E sei o que vi. Não interessa o que a polícia disse, ou Bina, ou até mesmo Ed. Ouço uma porta se fechar lá embaixo, saio para o corredor e volto ao escritório. Não vejo ninguém na casa dos Russells. Vou até a janela, olho para a rua. Lá está ele na calçada, caminhando daquele seu jeito indolente, a calça jeans escorregando da cintura, uma mochila pendurada ao ombro. Está indo no sentido leste. Continuo olhando até vê-lo dobrar a primeira esquina. Eu me afasto do parapeito, mas permaneço ali, banhada pela luz nublada do meio-dia. Mais uma vez olho para o outro lado do parque. Nada. Cômodos vazios. Nem por isso fico tranquila. Meu medo é que a mulher retorne a qualquer momento, que me pegue olhando. O nó do roupão se desfaz. Quando tudo se desfaz, acho que é o título de um livro. Que eu nunca li. Caramba, minha cabeça está rodando. Aperto o crânio com ambas as mãos, tento pensar. E então, tão subitamente quanto o palhaço que salta de uma caixa de surpresas, algo me vem à mente. O susto é tamanho que chega a dar um passo atrás. O brinco. É isso que, de forma inconsciente, venho remoendo desde ontem. O brinco na mesa de cabeceira de David, reluzindo contra o tom escuro da madeira. 3 pérolas minúsculas. Tenho certeza. Tenho quase certeza. Seria de Jane? Naquela noite. Na areia movediça daquela noite. Presente de um ex-namorado. Jane roçando o lóbulo da orelha. Duvido que Alistair saiba. Vinho. Muito vinho. Aquelas 3 pérolazinhas. Era o mesmo brinco de Jane, não era? Ou será que minha cabeça quente está imaginando coisas?
Poderia ser outro brinco qualquer. Mas antes que essa possibilidade se estabeleça, já estou negando com a cabeça, o cabelo lambendo meu rosto. Só pode ser o brinco de Jane. Nesse caso, levo a mão ao bolso do roupão, sinto o papel entre os dedos. O cartão de visita do detetive Conrad Little, da polícia de Nova York. Bobagem. Deixo o cartão de lado. Saio novamente para o corredor e desço a escada no escuro. 2 andares. Mesmo sóbria, sinto as pernas bambas. Atravesso a cozinha até a porta do porão. O ferrolho range ao ser trancado. Recuo um passo, inspeciono a porta. Depois subo novamente para o depósito e acendo a luz. Lá está ela, encostada à parede dos fundos. A escadinha dobrável. De volta à cozinha, eu a encaixo na maçaneta da porta do porão. Forço e chuto suas pernas para ter certeza de que está bem firme no lugar. Chuto de novo. Machuco os dedos desprotegidos dentro do chinelo, mas continuo chutando. Recuo novamente. Há uma barricada diante da porta. Uma entrada a menos. E claro, uma saída a menos. 59. Minhas veias estão secas. Preciso beber alguma coisa. Ao dar as costas para a porta, tropeço na vasilha do gato e ela escorrega para longe, derramando água no chão. Berro um palavrão qualquer, tentando me recompor. Preciso de foco. Preciso pensar. Um gole de Merlot vai ajudar. O vinho desce aveludado pela minha garganta. Mal baixei o copo e já sinto o sangue esfriar. Com a lucidez de um cérebro lubrificado, corro os olhos à minha volta. Sou uma máquina pensante. Aliás, esse era o apelido. Não era? Do protagonista de uma série policial antiquíssima, escrita por Jacques não sei das quantas. Um detetive de lógica implacável, capaz de solucionar qualquer mistério apenas com o uso da razão e do seu diploma de PhD. O autor, se bem me lembro, morreu no Titanic depois de conduzir a mulher para um bote salva-vidas. Testemunhas viram um homem fumando um cigarro com Jack Astor enquanto o navio afundava, soprando fumaça contra a luz da lua minguante. Ali não havia lógica nenhuma capaz de ajudá-lo. Também tenho um PhD. Também tenho uma lógica implacável. Então vamos lá. Alguém há de ser capaz de confirmar o que aconteceu, ou pelo menos a quem aconteceu. Se não posso começar com Jane, então vou começar com Alistair. São dele as pegadas mais profundas no chão. É ele quem possui antecedentes. Subo para o escritório, o plano cada vez mais nítido na minha cabeça. E quando enfim chego à janela, lá está a mulher de novo, na sala da casa, o celular prateado colado à orelha. Recuo rapidamente e vou para a mesa. Tenho um script. Tenho uma estratégia. Além do mais, sou rápida no gatilho. É o que digo a mim mesma, sentando ao computador. Mouse, teclado, Google, celular. Minhas ferramentas. Dou mais uma espiada na casa dos Russells. Agora a mulher está de costas para mim. Uma parede de cachemira. Ótimo. É assim que eu gosto. Esta é a minha casa, esta é a minha vista. Digito minha senha e não demoro a encontrar o que estou procurando na internet. Mas antes de digitar a senha do celular, uma dúvida me vem à cabeça. Será que o meu número pode ser rastreado? Deixo o telefone de lado. Agito o mouse e o cursor surge na tela. Clico sobre o ícone do Skype. Logo sou atendida pela voz límpida de um contralto. Atkinson. Bom dia, digo. Depois limpo a garganta. Por favor, preciso falar com Alistair Russell. Só que eu gostaria de falar com a secretária dele primeiro, não com Alistair diretamente. Pausa do outro lado da linha. Quero fazer uma surpresa. Explico. Outra pausa. A atendente digita no seu teclado. Depois, o vínculo empregatício de Alistair Russell foi encerrado no mês passado. Encerrado? Sim, senhora. Acrescenta ela, meio a contragosto. Normas da casa. Pergunta estúpida. Por quê? Não faço a menor ideia, senhora. Você pode me transferir para a sala dele? Como eu acabei de dizer, para a ex-sala dele. Corrijo.
Em Boston? Sim, Vou transferir. Entra a música de praxe. Um noturno de Chopin. Um ano atrás eu saberia dizer qual deles. Não, Ana, não se deixe distrair, pense. Isso seria bem mais fácil se eu tivesse uma taça de vinho na mão. Do outro lado do parque, a mulher some de vista. Com quem estaria falando ao telefone? Com Alistair? Seria ótimo se eu soubesse fazer leitura labial. Melhor ainda se... Atkinson. Agora é um homem que atende. Gostaria de ser transferida para a sala de Alistair Russell? Infelizmente, o Sr. Russell. Fala a voz, sem titubear. Sei que ele não trabalha mais aí na Atkinson, mas eu gostaria de falar com a secretária dele. Ou ex-secretária. É um assunto pessoal. Silêncio. Um momento depois ele volta à linha. Aguarde um instante que vou transferi-la. Chopin de novo. Acho que é o número 17 em Si maior. Ou seria o número 3, ou 9. Antes eu sabia essas coisas. Concentre-se, Ana. Balanço cabeça e ombros feito um cachorro molhado. Bom dia. Alex falando. Outro homem, acho. Pois a voz é tão delicada que fico na dúvida. E o nome unissex não ajuda muito. Aqui é... Preciso dizer um nome. Devia ter pensado nisso antes. Alex, como você? Meu Deus, foi o que deu para fazer. Se existe algum cumprimento secreto na seita de todas as pessoas chamadas Alex no mundo, o Alex do outro lado da linha não se dá o trabalho de dizê-lo. Em que posso ajudá-la? Bem, sou uma velha amiga de Alistair, quero dizer, do Sr. Russell, e acabei de ligar para o escritório da Atkinson em Nova York, mas parece que ele não trabalha mais na empresa. Pois é, não trabalha. Alex funga. Você era o quê? Assistente dele? Assistente. Ok. Bem, eu gostaria de saber só uma coisinha ou duas. Quando foi que ele saiu? Outra fungada. Há um mês. Não, 5 semanas. Estranho. Digo. A gente estava achando ótima essa transferência dele para Nova York. Na verdade... Fala Alex, um piloto esquentando seu motor antes da partida. Vem fofoca por aí. Ele até foi para Nova York, mas não chegou a ser transferido. Estava tudo acertado para que continuasse na empresa. Comprou uma casa e tudo mais. Comprou, é? Sim. Uma casa enorme no Harlem. Descobri por conta própria. Bisbilhotando na internet, claro. Confessa Alex. E chego à conclusão de que é uma mulher. Um homem não falaria assim do outro pelas costas. Ou será que estou sendo preconceituosa? Mas não sei o que aconteceu. Não acho que tenha se mudado outra vez. Acho melhor você perguntar diretamente para ele. Fungada. Desculpe, estou com uma gripe horrível. De onde você conhece ele? Alistair? Sim. Somos ex-colegas de faculdade. Dartmouth. Exatamente. Eu não tinha me lembrado disso. Quer dizer então que ele... Olhe, desculpe a expressão, mas... Ele pulou fora por conta própria ou foi pulado? Não sei. Mas você vai ter que descobrir. Tudo isso é super misterioso. Vou perguntar a ele. Todo mundo adorava ele por aqui. Informa Alex. Um cara tão bacana. Acho difícil que tenha sido demitido. Pois é. Só mais uma perguntinha. Sobre a mulher dele. A Jane? Fungada. Não cheguei a conhecê-la. Alistair tem essa tendência de compartimentar as coisas. Digo, meio que traindo minha real formação de psicóloga. Espero que Alex não perceba. Queria comprar um presente de boas-vindas para ela, mas não faço a menor ideia do que ela gosta. Na verdade, revela Alex baixinho. Também nunca a conheci. Bem, pelo visto, Alistair gosta mesmo de compartimentar. Sou ou não sou uma ótima psicóloga?
Porque ele realmente gosta de compartimentar. Prossegue Alex. Essa é a palavra exata. Não é? Trabalhei para ele por quase 6 meses e nunca conheci sua mulher, Jane. E o filho só vi uma vez. Ethan. Um menino bacana. Meio tímido, você conhece? Sim, mas faz anos que não o vejo. Muito bacana mesmo. Um dia apareceu aqui para ir a um jogo do Bruins com o pai. Quer dizer então que você não vai poder me ajudar com relação a Jane? Infelizmente não. Mas você quer saber como ela é fisicamente? É isso? É. Acho que já vi uma foto na sala dele. Uma foto? A gente guardou as coisas dele numa caixa para mandar para Nova York. Ainda está aqui, mas nem sabemos direito o que fazer com ela. Fungada seguida de tosse. Vou lá pegar, só um minuto. Ouço quando Alex deixa o telefone na mesa, dessa vez sem nenhum Chopin. A mulher está na cozinha, examinando as profundezas do freezer. Num segundo de loucura, imagino o cadáver de Jane dentro dele, o corpo esbranquiçado de gelo, os olhos esbugalhados e opacos. Alex volta à linha. Ela está bem aqui na minha frente. A foto. Mal consigo respirar. É morena, de pele muito clara. Droga, as duas são morenas. As duas têm a pele muito clara. Jane e a impostora. Tiro na água. Não posso perguntar sobre o peso dela. Ok. Mais alguma coisa? Bem, e se você escanear essa foto e mandar para mim? É possível? Pausa. Do outro lado do parque, a mulher fecha o freezer e sai da cozinha. Vou te dar o meu e-mail. Digo. Nada. Depois... Você disse que é amiga do... Isso. Amiga do Alistair. É que... são os objetos pessoais dele. Não acho correto mandar nada para ninguém. Você vai ter que falar com ele. Nenhuma fungada dessa vez. Você disse que seu nome é Alex? Sim. Alex do quê? A língua trava. Desligo o telefone. A casa está silenciosa, a não ser pelos tic-tacs do relógio na biblioteca de Ed, do outro lado do corredor. Meu coração dispara. Nada impede que, nesse exato momento, Alex esteja ligando para Alistair, descrevendo minha voz. Nada impede que Alistair ligue daqui a pouco para o meu telefone fixo, ou até mesmo para o celular, que agora dorme sobre a mesa. Não consigo tirar os olhos do aparelho, esperando que ele acorde, o coração já quase na boca. Mas ele continua inerte. A telefonia móvel nunca esteve tão imóvel. Foco, Ana. Foco. 60. A chuva bate na janela da cozinha. Despejo mais vinho no copo e bebo um longo gole. Estava precisando disso. Foco. O que sei agora que não sabia antes. Alistair não mistura trabalho com família, traço comum entre agressores violentos. Mas isso não ajuda muito. Seguindo em frente. Ele havia planejado mudar para o escritório da Atkinson em Nova York. Chegou a comprar uma casa na cidade. Veio com família e tudo. Mas aí aconteceu algo de errado, e ele não se estabeleceu em lugar algum. O que aconteceu? Fico arrepiada. Está frio aqui. Vou até a lareira e aumento o fogo. Um pequeno jardim de labaredas brota na lenha. Desabo no sofá com meu copo em punho, o vinho rodopiando dentro dele. Olho para o meu roupão e vejo que ele está precisando de um bom sabão. Eu ando precisando de um bom sabão. Minha mão desliza para o bolso e novamente encontra o cartão do detetive Little. Novamente o abandono no mesmo lugar. E novamente olho para o meu reflexo na televisão. Cercada de almofadas por todos os lados e embrulhada no meu roupão sem graça, mas pareço um fantasma. Pois é desse jeito que me sinto. Como um fantasma. Não. Foco. Próxima jogada. Deixo o copo na mesa de centro, apoio os cotovelos nos joelhos. E me dou conta de que não tenho nenhuma próxima jogada. Não consigo nem provar a existência passada ou presente de Jane. A minha Jane. A Jane legítima.
muito menos o desaparecimento dela, ou a morte. Penso em Ethan, encurralado naquela casa. Um menino bacana. Corro os dedos pelo cabelo como se eles fossem as lâminas de um arado. Sou um camundongo perdido no labirinto. De repente me vejo regressando às aulas de psicologia experimental. Os bichinhos correndo desesperados de um lado para outro, tão pequenininhos, os olhinhos não muito maiores do que uma cabeça de alfinete, a cauda de barbante. E os alunos em volta, torcendo para o sucesso deles, rindo e fazendo apostas. Mas agora não estou rindo. Mais uma vez cogito a possibilidade de ligar para Little. Em vez disso, converso com Ed. Quer dizer então que você anda meio lelé da cuca, hein, campeã? Eu suspiro e arrasto os chinelos pelo carpete do escritório. Fecho as cortinas para que aquela mulher não possa me ver. A luz que vaza das frestas desenha riscos no cômodo. As barras de uma jaula. Estou me sentindo uma burra. Como se eu estivesse no cinema e, encerrada a sessão, as pessoas saíssem e eu permanecesse ali, sentada na minha poltrona, tentando entender o que acabei de ver. Ele ri. O que foi? Está rindo do quê? É a sua cara fazer uma analogia com o cinema. Você acha? Acho. Bem, as minhas referências andam meio escassas ultimamente. Ok. Não falo nada sobre a noite de ontem. Quanto mais penso nela, maior a minha aflição. Mas o resto se desenrola com a facilidade de um rolo de filme. O recadinho da impostora, o brinco na mesa de David, o estilete, a conversa com Alex. Parece coisa de cinema, insisto. E achei que você fosse ficar mais assustado. Assustado? Com o quê? Em primeiro lugar, com o fato de que meu inquilino está com o brinco de uma mulher assassinada. Você não sabe se esse brinco é mesmo dela? Sei sim. Tenho certeza. Certeza como? Você nem sabe se ela está... Se ela está o quê? Você sabe o quê? Agora é ele quem suspira. Viva! Eu não acho que ela esteja viva. O que eu estou querendo dizer é que você nem sabe ao certo se ela realmente existe. Ou se... Claro que ela existe. Não estou ficando louca. Silêncio. Fico ouvindo a respiração dele. Você não acha que está sendo um pouquinho paranoica? Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, disparo. Não é a paranoia se está realmente acontecendo. Silêncio. Dessa vez ele não responde. Minha voz está embargada quando falo. Essa sua desconfiança é horrível. Mais horrível ainda é ficar presa nesta casa. Outro nó na garganta. Nesta casa e neste... A palavra que procuro é imbróglio. Mas quando finalmente a encontro, ele já está dizendo... Eu sei. Não sabe. Mas imagino, Ana. Ele vai logo dizendo, antes que eu possa contradizê-lo outra vez. Faz 2 dias que você está assim, com a cabeça a 1000 por hora. O fim de semana inteiro. Agora afirma que David tem alguma coisa a ver com essa história toda. Ele tosse. Está muito nervosa, precisa se acalmar. Hoje à noite talvez seja melhor você ver um filme, ler um livro, sei lá. Dormir mais cedo. Tosse. Tem tomado os seus remédios direitinho? Não. Sim. E está dando um tempo na bebida? Claro que não. Claro. Silêncio. Não sei se ele acredita em mim. Quer falar com Liv? Respiro aliviada. Quero. Fico ouvindo a chuva bater na janela. E em seguida ouço a vozinha da minha filha, delicada, arquejante. Mamãe? Finalmente. Oi, meu amor. Oi. Você está boa? Estou. Mamãe está morrendo de saudade. Como é que é? Eu disse Isso quer dizer o quê? Que você também está morrendo de saudade da mamãe? Sim. O que está acontecendo aí? Onde? Na cidade de Nova York. Ela sempre se referiu a Nova York assim. Quanta formalidade.
Você quer dizer aqui em casa? Meu coração salta. A nossa casa. Sim, aí em casa. Só umas coisinhas com os vizinhos novos, os nossos vizinhos. Que coisinhas? Nada de importante, meu amor. Só um mal-entendido. Depois ouço Ed outra vez. Olha, Ana, desculpe interromper Liv. Se você está desconfiada do David, então procure a polícia. Não porque ele seja... Não necessariamente porque ele esteja envolvido na história, seja ela qual for, mas porque... Bem, ele já tem antecedentes e você não está em condições de ficar se preocupando com seu novo inquilino. É. Ok? Ok. Você ainda tem o telefone daquele detetive, não tem? Little. Tenho sim. Dou uma espiada pela fresta da cortina. Algo acontece do outro lado do parque. A porta da casa dos Russells está escancarada. Um cintilante retângulo branco contra o cinza da chuva. Ótimo, diz Ed. Mas a esta altura minha cabeça já está em outro lugar. A mulher sai e fecha a porta às suas costas. Ela veste um casaco comprido, vermelho como a chama de uma tocha. E acima dela paira o arco translúcido de uma sombrinha amarela. Pego minha câmera em cima da mesa. O que você disse? Falei para você se cuidar. Estou olhando pelo visor. Fios de chuva escorrem da sombrinha feito varizes. Dou zoom no rosto da mulher. Nariz arrebitado, pele leitosa. Olheiras escuras contornam os olhos feito nuvens carregadas. Ela não tem dormido direito. Quando me despeço de Ed, ela já está descendo os degraus da frente da casa com suas botas de cano alto. Para de repente, tira o celular do bolso e fita o aparelho. Depois o devolve ao bolso, dobra para leste na calçada e vem caminhando na minha direção. O rosto é um borrão do outro lado do plástico da sombrinha. Preciso falar com ela. 61. Agora, enquanto ela está sozinha. Agora, enquanto Alistair não está por perto para interferir. Agora, enquanto o sangue está rugindo nas minhas têmporas. Agora. Vou para o corredor despencando escada abaixo. Quando não penso, consigo. Quando não penso, então não pense, ora. Pensar não me levou a lugar algum até agora. Wesley costumava dizer, parafraseando Einstein: a definição de insanidade, Fox, é repetir a mesma coisa o tempo todo e esperar resultados diferentes. Então pare de pensar e comece a agir. Mas claro, não faz nem 3 dias desde que, resolvendo agir, fui parar num leito de hospital. Agir de novo e esperar outra coisa é, portanto, uma insanidade, uma loucura. Tudo bem, sou meio louca mesmo. E preciso saber. Além disso, minha casa já não é mais o santuário que foi um dia. Meus chinelos derrapam no piso da cozinha quando passo correndo por ela para pegar o Ativan que deixei na mesa de centro da sala. Viro o frasco sobre a palma da mão, tiro 3 cápsulas e arremesso goela abaixo. É como se fosse a poção de Alice, com aquele beba-me escrito no rótulo do frasco. Corro para a porta. Ajoelho para pegar o guarda-chuva que está caído no chão. Fico de pé, giro a tranca, escancaro a porta. Agora estou no corredor e uma luz aguada vaza pelo vidro da segunda porta. Respiro 1, 2 vezes. Aperto o botão do guarda-chuva e ele desabrocha na penumbra. Com a mão livre, encontro a tranca à minha frente. O truque é continuar respirando. O truque é não parar. Não paro. A tranca gira na minha mão. Depois é a vez da maçaneta. Aperto os olhos, abro uma fresta de porta. Uma rajada de ar frio. Não é fácil atravessar uma porta com o guarda-chuva aberto na mão. Mas é isso que faço. Agora o frio está por toda parte, parecendo me abraçar. Desço a escada devagarzinho. 1, 2, 3, 4. O guarda-chuva vai abrindo o caminho através do vento, avançando como a proa de um navio. Com os olhos espremidos, sinto nos flancos a pressa das rajadas. Minha canela bate em alguma coisa. Metal. O portão. Vou tateando o ar até encontrar o ferrolho. Então abro e saio para o cimento da calçada. Agulhas de chuva espetam meu cabelo e minha pele. É estranho.
Nesses meses todos em que venho testando essa técnica ridícula do guarda-chuva, em nenhum momento me ocorreu, nem a mim nem ao Dr. Fielding, suponho, que talvez bastasse apenas fechar os olhos. Não faz nenhum sentido andar às cegas por aí, claro. Mas sinto nitidamente a mudança na pressão atmosférica e os meus sentidos se aguçam. Sei que o céu é um oceano às avessas, vasto e profundo, mas aperto os olhos ainda mais e procuro pensar na minha casa, meu escritório, minha cozinha, meu sofá, meu gato, meu computador, minhas fotos. Viro à esquerda, leste. Estou caminhando a esmo numa calçada. Preciso me orientar, tenho que olhar. Lentamente vou despregando uma das pálpebras, a claridade atravessando aos poucos a cortina dos cílios. Reduzo o ritmo dos meus passos até quase parar. À minha frente apenas o guarda-chuva. 4 quadrados pretos, 4 linhas brancas. Fico imaginando essas linhas se transformando nas linhas verdes e pulsantes de um monitor de frequência cardíaca, encurtando e alongando ao sabor dos meus batimentos. Foco, Ana. Foco. 1, 2, 3, 4. Ergo um pouco o guarda-chuva para ver adiante. Lá está ela, reluzente feito um holofote, vermelha feito um semáforo. O casaco comprido, as botas escuras, o guarda-chuva de plástico translúcido. Entre nós se estende um túnel de chuva e de chão. O que vou fazer se ela virar para trás? Mas ela não vira. Baixo o guarda-chuva e outra vez aperto os olhos. Dou um passo à frente. Um segundo passo, um terceiro, um quarto. Mais adiante, após tropeçar num buraco na calçada, os chinelos já encharcados, o corpo trêmulo, as costas suadas, arrisco uma segunda espiada, agora com outro olho. Vou erguendo o guarda-chuva até avistar novamente o casaco flamejante da mulher. Dou uma olhadela para a esquerda, para a igreja de Santa Dymphna, para a casa vermelho vivo com suas floreiras apinhadas de crisântemos. E então, outra olhadela para a direita. Os faróis de uma caminhonete enorme lembram 2 olhos esbugalhados para o asfalto à frente, brilhantes no véu da chuva. Minhas pernas travam. A caminhonete zune ao meu lado. Fecho os olhos. E quando enfim consigo reabri-los, a caminhonete já longe, ergo o rosto para a calçada e não encontro a mulher em lugar algum. Ela evaporou. A calçada está vazia. Ao longe avisto apenas o movimento dos carros no cruzamento. De repente vejo diante de mim um forte nevoeiro, mas logo percebo que, na verdade, é a minha visão que começa a se turvar. Meus joelhos vão ficando bambos, até cederem ao peso do corpo. Lentamente vou caindo no chão. Os olhos estão revirados, mas de algum modo veem minha própria figura do alto, tremendo sob o roupão molhado, os cabelos grudados à nuca, o guarda-chuva tombado na mão, já sem nenhuma serventia. Uma figura solitária na calçada. Continuo desabando rumo ao concreto da calçada. Mas a mulher não pode simplesmente ter sumido. Ela ainda estava longe da esquina. Fecho os olhos e vejo-a de costas, o cabelo roçando a nuca. Depois lembro de Jane levando algo na pia da minha cozinha, uma trança comprida caindo entre os ombros. E quando Jane vira na minha direção, meus joelhos buscam apoio um no outro. Sinto o roupão arrastando na calçada, mas ainda não me esborrachei nela. Fico imóvel, as pernas travadas. Ela deve ter entrado. Mentalmente abro e consulto o mapa da rua. O que é mesmo que fica depois da Casa Vermelha? O antiquário está do outro lado da rua. Já fechado, lembro. E ao lado dele fica a cafeteria, claro. É lá que ela deve ter entrado. Levanto a cabeça e aponto o queixo para o céu como se desse modo pudesse içar o resto do corpo. Os cotovelos dançam. Os pés revirados tentam reconquistar a firmeza do chão. O cabo do guarda-chuva bamboleia na minha mão. O outro braço se estica em busca de equilíbrio. Com a chuva respingando à minha volta, os carros zumbindo ao longe, aos poucos vou conseguindo me erguer. E de repente me vejo de pé outra vez. Os nervos estão à flor da pele. O coração em chamas. Posso sentir o Ativan correndo em meu sangue, lavando as veias feito água limpa numa mangueira muito abandonada.
2, 3, 4. Escorrego um pé adiante, depois o outro. Um pé, depois o outro. E assim vou eu, arrastando os passos calçada fora. Mal acredito no que estou fazendo. Mas estou. Os carros agora parecem bem mais próximos, mais barulhentos. Continuo andando. Mantenho os olhos grudados no guarda-chuva que cobre todo o meu campo de visão. Não há nada fora dele. Até que ele sofre um esbarrão pelo lado direito. Oi, desculpe. O susto é grande. Um vulto de jeans e capa de chuva, vindo no sentido contrário, passou por mim e trombou no guarda-chuva. Quando giro o rosto para ver quem era, avisto meu reflexo na vidraça da loja ao lado. Os cabelos em total desalinho, o rosto ensopado, o guarda-chuva escapando da mão como uma flor gigantesca. E lá, do outro lado do meu reflexo, do outro lado da vidraça, está ela, a mulher. Estou em frente à cafeteria. Espio o interior dela. A visão turva. O toldo da fachada parece cair sobre mim. Fecho os olhos e os abro em seguida. A porta está ao alcance da mão. Estico o braço com os dedos trêmulos. Antes que consiga alcançar a maçaneta, um rapaz escancara a porta e sai. Sei quem ele é. O filho dos Takedas. Faz mais de 1 ano que o vi de perto pela última vez. Quer dizer, pessoalmente, e não através de uma lente. Ele agora está mais alto, esconde o rosto com uma barba mal feita e escura, mas ainda irradia aquele mesmo ar de bom menino que aprendi a detectar nos jovens. Um halo secreto que orbita em torno da cabeça deles. Liv possui um. Ethan também. O rapaz, porque não consigo lembrar o nome dele, segura a porta com o cotovelo e sinaliza para que eu entre. Noto as mãos dele, as mãos bem desenhadas de um violoncelista. Devo estar com um aspecto péssimo, mas mesmo assim ele é gentil comigo. Os pais souberam criá-lo, como diria Granny Lizzie. Será que ele está me reconhecendo também? Provavelmente não. Nem eu mesma me reconheceria. Passo por ele, entro na cafeteria e minha memória é reavivada. Eu costumava frequentar este lugar. Vinha 2 ou 3 vezes por semana, principalmente naquelas manhãs em que estava mais apressada, sem tempo para preparar meu próprio café. O café deles era bem aguado. Com certeza ainda é. Mas eu gostava do ambiente. O espelho rachado com os especiais do dia rabiscados com uma caneta hidrocor, os anéis olímpicos que os copos desenhavam e deixavam como manchas na madeira do balcão, as músicas antigas que saíam dos alto-falantes. Uma mise-en-scène despretensiosa, como observou Ed quando o levei ali pela primeira vez. Você não pode usar essas 2 palavras na mesma frase, falei. E ele logo se corrigiu. Tudo bem. O lugar é despretensioso e ponto final. E continua do mesmo jeito. O quarto do hospital era um ambiente desconhecido e opressor. Mas aqui é diferente. Aqui estou em terra cognita. Estou em terreno conhecido. Os olhos piscam para se adaptar à nova luz, depois passeiam pela confusão de clientes, leem o cardápio espetado acima da caixa registradora. Uma xícara agora custa $2,95. Um aumento de 50 centavos desde a minha última visita. A inflação é uma droga. O guarda-chuva desce, roça minhas canelas. Tantas coisas que não vejo há tanto tempo. Tantas coisas que deixei de sentir, de ouvir, de cheirar. A proximidade calorosa de outros corpos humanos, a música pop de décadas passadas, o cheiro forte dos grãos de café moídos na hora. A cena inteira se desenrola em câmera lenta, sob uma luz dourada. Por um instante fecho os olhos. Respiro. Relembro. Relembro a época em que me deslocava pelo mundo com a facilidade de quem se desloca pelo ar. Relembro as centenas de vezes em que entrei nesse mesmo café, ora com um casaco de inverno apertado contra o corpo, ora com um vestidinho de verão na altura dos joelhos. Relembro os sorrisos que abria quando esbarrava nas pessoas, as conversas que puxava. Quando reabro os olhos, a luz dourada desbota e some. Estou num ambiente penumbroso, junto às janelas lavadas pela chuva. Meu coração dispara. Um vulto vermelho para diante da vitrine dos doces.
É a mulher inspecionando os bolos dinamarqueses. Ela ergue o queixo, vê seu próprio reflexo no espelho. Corre a mão pelo cabelo. Vou me aproximando devagarzinho. Posso sentir na pele o olhar curioso das pessoas, voltado para a maluca que acabou de entrar de roupão, arrastando um guarda-chuva atrás de si. Abro caminho entre elas, entre o silêncio que elas fazem, até alcançar o balcão. E então o zum-zum recomeça, feito a água que me encobre enquanto afundo nela. A mulher agora está bem na minha frente. Mais um passo e consigo tocá-la. Consigo tocar os cabelos dela. Consigo puxar os cabelos dela. Nesse instante, ela tira do bolso um iPhone enorme. Pelo espelho, vejo a dança dos seus dedos sobre o teclado, a luz refletida no rosto. Imagino que esteja escrevendo para Alistair. Pois não? Diz o atendente. A mulher continua digitando. Pois não? Eu limpo a garganta. E... o que estou fazendo? Digo baixinho. É a sua vez. Ela para de digitar e fala. Ah. Depois responde ao atendente. Um latte desnatado, médio. Ela nem sequer olha para mim. No espelho vejo minha imagem às costas dela feito um espectro. Um anjo vingador. Vim para acertar as contas com ela. Latte desnatado médio. Alguma coisa para comer? Ainda pelo espelho observo sua boca. Uma boca delicada, desenhada com precisão. Muito diferente da de Jane. Uma faísca de raiva brota em meu peito e vai crescendo até incendiar o cérebro. Não, obrigada, diz ela. E com um sorrisinho acrescenta. Melhor não. Atrás de nós, cadeiras raspam o chão num ruído infernal. Viro para trás. Um grupo de 4 pessoas está levantando e se encaminhando para a porta. Torno a olhar para o atendente, que precisa gritar para se fazer ouvir em meio à barulheira. Seu nome? Jane. Jane. O nome escapole da minha boca antes que eu possa sugá-lo de volta. A mulher vira para trás e crava sobre mim um olhar cortante, quase uma lança. Você por aqui? Pergunta ela. A voz tão incisiva quanto o olhar. O olhar frio e duro de um tubarão, penso comigo mesma. Minha intenção é expressar minha surpresa com a presença dela também. Mas as palavras derrapam na língua. Pensei que você fosse... incapacitada. Prossegue ela, parecendo murchar um pouco. Faço que não com a cabeça. E ela não diz mais nada. Novamente limpo a garganta. Onde ela está? E quem é você? É o que quero perguntar. Quem é você e onde ela está? Vozes rodopiam à minha volta, misturam-se as palavras na minha cabeça. O quê? Quem é você? Pronto. Jane! Não é a voz dela, mas a do atendente, cutucando Jane no ombro. Latte desnatado para Jane. A mulher continua olhando para mim, arisca, como se eu ameaçasse atacá-la a qualquer momento. Sou uma psicóloga reconhecida. Eu poderia dizer a ela, ou deveria dizer. E você é uma mentirosa, uma impostora. Jane? Tenta o rapaz pela terceira vez, erguendo o copo de isopor. Seu latte! Ela enfim pega o copo, depois me encara outra vez. Você sabe muito bem quem eu sou, declara. Novamente faço que não com a cabeça. Conheço Jane. Digo com alguma clareza, apesar da voz trêmula. Estive com ela na minha casa. E a vi diversas vezes na casa dela. A casa é minha e você não viu ninguém. Vi, sim. Não viu, não, decreta a mulher. Eu ouvi dizer que você é alcoólatra e viciada em remédios. Ela agora está me rodeando, não muito diferente de uma leoa. Lentamente vou rodando junto com ela, tentando acompanhá-la. Fico me sentindo uma criança. As conversas cessam de repente à nossa volta, dando lugar a um silêncio quase palpável. De rabo de olho, avisto o filho dos Taquedas, ainda parado à porta. Você está sempre vigiando minha casa. E agora está me seguindo na rua. Balanço a cabeça de um lado para outro, devagar, feito uma idiota. Isso precisa parar. A gente não consegue viver desse jeito. Você talvez consiga, mas nós não. Só quero saber onde ela está.
balbucio. Completamos um giro inteiro. Não sei de quem nem do que você está falando. E vou chamar a polícia. Então ela praticamente me atropela com o ombro e vai embora, contornando as mesas como se elas fossem balizas. O sininho repica quando ela abre a porta, tornando a repicar quando ela solta. Fico parado onde estou, no mesmo silêncio de antes. Baixo os olhos para o guarda-chuva, depois o fecho. É como se o lado de fora estivesse tentando entrar. Sinto uma angústia no peito, um vazio. E mais uma vez não descobri nada. Exceto uma coisa. Ela não estava discutindo comigo. Ou pelo menos não estava apenas discutindo. Acho que estava suplicando. 62. Doutora Fox? Chama alguém às minhas costas, pousando a mão delicadamente no meu ombro. Eu me viro abrindo uma fresta nas pálpebras. É o filho dos Takedas. Ainda não consigo me lembrar do nome dele. Fecho os olhos de novo. A senhora está precisando de ajuda? Se estou precisando de ajuda? Cá estou eu no meio de uma cafeteria a 100 metros da minha casa, cambaleando dentro de um roupão, mal conseguindo abrir os olhos, mal conseguindo mexer as pernas. Sim, estou precisando de ajuda. É o que digo com a cabeça. Ele aperta os dedos no meu ombro. Venha comigo, diz. E vai me conduzindo através do lugar, as pessoas cochichando à nossa volta, meu guarda-chuva batendo em cadeiras e joelhos como se fosse a bengala de um cego. De repente ouço o repicar do sininho. Sinto a corrente fria que entra pela porta aberta. O violoncelista desce a mão para as minhas costas e me conduz para a calçada. Não está mais chovendo. O garoto tenta tirar o guarda-chuva da minha mão, mas não deixo. Vou acompanhar a senhora até sua casa, informa ele, pegando em meu cotovelo. Durante todo o caminho ele segura meu braço com extrema firmeza. Acho que consegue até sentir a pulsação das minhas veias. É estranho ser conduzida assim, feito uma velha. Quero abrir os olhos para ver o rapaz, mas não consigo. Vamos seguindo aos trancos e barrancos, ele cedendo ao ritmo mais lento das minhas passadas. Folhas caídas estalando sob os nossos pés. Um carro nos ultrapassa pela esquerda, chiando no asfalto molhado. Pingos d'água caem da copa de uma árvore sobre minha cabeça e meus ombros. Fico me perguntando se a mulher também não está por ali, caminhando à nossa frente. Imagino-a virando a cabeça para trás, vendo que está sendo seguida. E então, meus pais me contaram o que aconteceu, diz o rapaz. Eu sinto muito. Assinto com a cabeça, mas não abro os olhos. Seguimos adiante. Faz tempo que a senhora não sai de casa? Mais uma vez, sinalizo que sim com a cabeça. Mas na realidade, ultimamente tenho saído até demais. Bem, estamos quase chegando. Ótimo. Isso é tudo que eu quero. Algo bate no meu joelho. Imagino que seja o guarda-chuva dele, pendurado no braço. Desculpe. Não me dou ao trabalho de responder. Da última vez que falei com ele, quando foi mesmo? No Halloween do ano passado, acho. Isso mesmo. Foi ele quem atendeu quando batemos a porta. Eu e Ed em nossas roupas de fim de semana. Olivia vestida de caminhão de bombeiro. Ele elogiou a fantasia da menina, despejou um punhado de balas na mochilinha dela, depois desejou sucesso na nossa excursão de gostosuras ou travessuras. Um amor de pessoa. E agora, 12 meses mais tarde, cá está ele, me conduzindo de volta para casa, eu de roupão na rua, os olhos hermeticamente fechados para o mundo. Um amor de pessoa. Falando nisso, você conhece os Russells? Pergunto, a voz frágil, porém audível. Ele fica mudo por alguns segundos, talvez surpreso por me ouvir falar alguma coisa. Os Russells? Acho que isso responde à minha pergunta. No entanto, tento de novo. Sim, os que moram do outro lado do parque. Ah, os recém... Não, mamãe sempre fala que quer fazer uma visitinha para eles, mas acho que ainda não fez. Outro tiro na água. Chegamos, anuncia ele, girando meu corpo com delicadeza para a direita. Ergo o guarda-chuva e levantando as pálpebras devagarzinho,
Vejo que estou diante do meu portão. A casa ali dentro, assomando para o céu. Sinto um frio na espinha. Sua porta está aberta, diz o garoto. Ele tem razão, claro. Posso ver a sala iluminada, reluzindo feito um dente de ouro na fachada da casa. O guarda-chuva pesa na minha mão. Fecho os olhos mais uma vez. Foi a senhora que deixou aberta? Foi. Ok. Ele segura meu braço e volta a me conduzir. O que você está fazendo na rua? Não é a voz do garoto. Ele recolhe a mão rapidamente. Meus olhos se escancaram por iniciativa própria. Parado ao nosso lado está um pálido Ethan. Dentro de um moletom excessivamente grande, as mãos enfiadas nos bolsos, uma espinha começando a brotar de forma sorrateira sob uma das sobrancelhas. Ouço minha própria voz balbuciando o nome dele. Vocês se conhecem? Pergunta o violoncelista. O que você está fazendo na rua? Repete Ethan, dando um passo adiante. Você não devia estar na rua. Depois você conversa com a sua mãe. Penso. Ela está bem? Pergunta ele ao violoncelista. Acho que sim. Responde o garoto. E de repente me lembro do nome dele. Nick. Olho para os dois. Calculo que tenham a mesma idade, embora Nick já tenha ares de homem feito, talhado em mármore. Perto dele, Ethan parece uma criança desajeitada e magricela. Os ombros estreitos demais, a sobrancelha partida pela cicatriz. Pensando bem, ele é uma criança. Pode deixar que eu entro com ela, diz ele a Nick. E para mim. Posso? Respondo que sim. Tudo bem, concorda o outro. Ethan se aproxima e pousa a mão nas minhas costas. Por alguns segundos me vejo ladeada pelos dois, como se munida de um par de asas. Mas só se você realmente quiser. Acrescenta Ethan, preocupado. Quero sim. Digo, e respiro fundo. Nick recua. Minha boca diz obrigada. A voz saindo num sussurro. De nada, responde o garoto. E para Ethan. Acho que ela teve um choque. Talvez seja bom ela beber um pouco d'água. Ele vai atravessando a rua. Quer que eu volte mais tarde para ver se está tudo bem? Respondo que não. Ethan dá de ombros e fala. Pode ser. Vamos ver o que rola. Ok. Nick ergue a mão acenando. Tchau, doutora Fox. Nesse mesmo instante, a chuva volta a cair e eu ergo meu guarda-chuva. Vamos entrar, diz Ethan. 63. O fogo ainda crepita na lareira. Ficou aceso esse tempo todo. Quanta irresponsabilidade. Mas a casa está quentinha, apesar do frio de novembro que entra pela porta. Assim que passamos a sala, Ethan tira o guarda-chuva da minha mão, fecha-o e o encosta num canto enquanto vou cambaleando para a lareira, rumo às chamas que parecem me chamar. Caio de joelhos. Por alguns segundos fico ouvindo os estalos da lenha, ouvindo minha própria respiração. Sinto na nuca o olhar de Ethan. O relógio de parede lembra das horas e bate 3 vezes. Ethan vai para a cozinha, enche um copo d'água na pia e volta com ele. Nesse momento, minha respiração já está bem mais regular. Ethan deixa o copo ao meu lado no chão, o vidro tilintando baixinho contra a pedra. Por que você mentiu? Pergunto. Silêncio. Olho para as chamas enquanto espero pela resposta do garoto, que não vem. Ouço quando ele reacomoda o peso do corpo, parado onde está. Ainda de joelhos, viro para trás e deparo com esse adolescente muito magro e comprido, o rosto avermelhado pelo fogo. Sobre o quê? Diz ele, afinal, olhando para os pés. Você sabe. Outro silêncio. Ethan fecha os olhos. De repente parece ainda mais jovem do que já é. Quem é aquela mulher? Insisto. Minha mãe. Responde ele baixinho. Estive com sua mãe. Não, você está se confundindo. Explica ele balançando a cabeça. Você não sabe do que está falando. Isso é o que... Segundos depois. Isso é o que meu pai diz. Meu pai.
Apoio as mãos no chão, fico de pé. Isso é o que todo mundo me diz, até mesmo os meus amigos. Sinto um nó na garganta. Até mesmo o meu marido. Mas eu sei o que vi. Meu pai diz que você não é muito boa da cabeça. Fico em silêncio. Ele recua um passo e anuncia. Preciso ir. Eu nem devia ter vindo aqui. Dou um passo adiante. Onde está sua mãe? Ele não fala nada, apenas me encara com os olhos arregalados. Pegar leve. Esse era o conselho que Wesley sempre nos dava. Mas agora não vai dar. Sua mãe está morta? Nada. Vejo nos olhos dele o reflexo da lareira. As pupilas são minúsculas centelhas. De repente ele sussurra algo que não consigo ouvir. Hein? Chego mais perto e ele repete. Estou com medo. E antes que eu possa dizer qualquer coisa, Ethan me dá as costas e dispara de volta para a rua, escancarando a primeira porta e batendo a segunda. Fico sozinha junto à lareira, de costas para o calor do fogo, de frente para o frio do corredor. 64. Depois de fechar a porta, pego o copo deixado no chão, derramo a água na pia e substituo por vinho. A mão trêmula fazendo a garrafa se chocar contra a borda do copo. Bebo um gole longo, penso demoradamente. Estou exausta, extasiada. Arrisquei sair de casa e... sobrevivi. O que dirá o Dr. Fielding quando souber? Fico me perguntando o que contar a ele. Talvez nada. Vamos ver. Agora sei mais do que sabia antes. A mulher está entrando em pânico. Ethan está amedrontado. Jane está... Bem, ainda não sei nada a respeito de Jane. Mas o importante é que agora sei mais do que sabia antes. Minha sensação é a de que capturei um peão. Sou a máquina pensante. Dou outro gole, ainda mais longo que o primeiro. Sou a garrafa pensante. Continuo bebendo até meus nervos se acalmarem. O que estou fazendo, segundo o relógio, há 1 hora. O ponteiro dos minutos dá mais um passo. Fico imaginando o Merlot correndo espesso e intrépido em minhas veias, baixando minha temperatura, fortalecendo o espírito. Depois vou flutuando rumo ao quarto. Empoleirado no patamar da escada, o gato percebe minha chegada e corre para o escritório. Vou atrás dele. O celular toca na minha mesa. Não reconheço o número. Deponho o copo, espero um pouco, atendo. Doutora Fox! Diz a voz de barítono. Aqui é Detetive Little. Nos falamos na sexta-feira, lembra? Eu me sento na cadeira, empurro o copo para longe. Claro que lembro. Ótimo, ótimo. Ele parece satisfeito. Provavelmente está refestelado na cadeira, a cabeça apoiada num dos braços. E a nossa querida psicóloga? Como vai? Bem, obrigada. Pensei que fosse ter notícias suas mais cedo. Não digo nada. Peguei seu número no hospital. Queria saber se está tudo bem por aí. Já disse que sim, mas vamos lá. Por aqui tudo bem, obrigada. Ótimo, ótimo. Com a família também? Também. Todos nós estamos bem. Ótimo, ótimo. Onde é que ele pretende chegar com essa conversa mole? De repente, o tom de voz é outro. É o seguinte. Acabamos de receber um telefonema da sua vizinha. Claro. Desgraçada. Mas bem que ela avisou. Uma desgraçada que avisa e cumpre. Puxo o vinho para perto. Ela disse que, agora há pouco, foi seguida por você até a cafeteria aí da esquina. Ele fica esperando por minha resposta. Continuo muda. Pois bem, imagino que você não tenha escolhido justamente o dia de hoje para ir tomar um expresso na rua. Imagino que esse encontro não tenha sido apenas uma coincidência. Apesar dos pesares, quase abro um sorriso. Sei que você tem passado por maus bocados. Teve uma semana difícil, diz ele. E de repente me vejo assentindo com a cabeça, concordando com tudo que ele diz. O homem é mesmo muito simpático. Acho que daria um ótimo psicólogo. Mas esse tipo de coisa não ajuda em nada. Nem a ninguém. Você, inclusive. Ele até agora ainda não disse o nome da mulher. Me pergunto se em algum momento vai dizer.
Aquilo que você falou na sexta-feira deixou as pessoas irritadas. Cá entre nós. Essa senhora Russell tem o pavio meio curto. Senhora Russell. Como previsto. Mas é claro que ela tem um pavio curto. Eu também teria se estivesse me fazendo passar por outra pessoa. E o filho dela também não é uma pessoa muito feliz. Acabei de... Então Você disse alguma coisa? Reflita um instante. Não disse nada. Tem certeza? Tenho. Ele resmunga algo e acrescenta. Eu só queria pedir uma coisa. Segure a onda por um tempo. De qualquer forma, fico feliz em saber que tem saído de casa. Ele só pode estar brincando. E o gato? Continua arisco? Não respondo. Aparentemente ele nem nota. E o seu inquilino? Meu inquilino. Imediatamente me vem à cabeça a imagem da escada que coloquei para travar a porta do porão. O porão onde vi o brinco na mesa de cabeceira. O brinco de uma mulher morta. Detetive, balbucio. Preciso ouvir mais uma vez. Você não acredita em mim, não é? Ele fica calado por um bom tempo, e então suspira e fala. Desculpe, Dra. Fox. Acho que realmente acredita naquilo que diz ter visto. Só que eu não. Eu não esperava outra coisa. Tudo bem, está tudo certo. Olha, caso você queira, se um dia, sei lá, você quiser conversar com alguém, temos ótimos conselheiros na polícia, que talvez possam ajudar. Ou apenas ouvir. Obrigada, detetive. Digo seca. Outro silêncio. Por enquanto, segure a onda, ok? Vou ligar para a senhora Russell e avisar que já conversamos. De novo, senhora Russell. Com um nó na garganta, desligo antes que ele possa desligar. 65. Tomo um gole de vinho, pego o telefone e sigo para o corredor. Não quero mais pensar em Little. Quero esquecer que os Russells existem. Então vamos passear no Ágora. Quero dar uma olhada nos meus e-mails. Desço para a cozinha, deixo o copo na pia e, a caminho da sala, digito minha senha no celular. Senha incorreta. Como assim? Provavelmente me atrapalhei com os dedos. Confiro a tela mais uma vez. Senha incorreta. Como assim? A sala escureceu junto com o entardecer. Acendo um dos abajures. De novo, prestando muita atenção no que estou fazendo, digito. 0214. Senha incorreta. O telefone estremece. Travou. Não estou entendendo nada. Quando foi a última vez que digitei essa senha? Não precisei dela para atender a ligação de Little agora há pouco. Mais cedo usei o Skype para ligar para Boston. Minha cabeça está confusa. Irritada, subo de volta para o escritório e vou direto para o computador. Não é possível que meu e-mail esteja bloqueado também, certo? Digito a senha do computador, abro a página do Gmail. O nome de usuário aparece automaticamente na caixa de login. Digito a senha com cuidado. Isso. Tudo certo. O processo de recuperação de senha para o celular é simples. Em menos de 1 minuto, uma senha substituta é informada na minha caixa de entrada. Uso os novos números para desbloquear o celular e reconfiguro a senha para o mesmo 0214 de antes. Ainda assim, que diabo pode ter acontecido? Talvez a senha tenha expirado. Isso existe? Será que eu mesma troquei de senha? Ou será apenas a falta de firmeza nos dedos? Levo uma das mãos à boca, começo a roer a unha. Minha memória já não é mais a que foi um dia, nem a coordenação motora. Olho de relance para o vinho. Algumas poucas mensagens esperam para ser abertas na minha caixa de entrada. A primeira delas é um pedido de donativos para um príncipe nigeriano. As outras são das minhas companheiras de Ágora. Levo cerca de 1 hora para respondê-las. Mitzi, de Manchester, recentemente trocou sua medicação. Carla, 88, ficou noiva. E Granny Lizzie, ao que parece, conseguiu dar alguns passos na rua essa tarde, escoltada pelos filhos. Eu também. Penso. Já passa das 6. De repente, o cansaço me atropela.
Deixo o corpo cair para frente, mole, feito um travesseiro, e deito a cabeça na mesa. Preciso dormir. Hoje à noite vou duplicar o temazepam. Amanhã eu falo com Ethan. Um dos meus pacientes mais precoces costumava iniciar suas sessões dizendo: sei que é estranho, mas... E em seguida relatava fatos e experiências que de estranhos não tinham nada. Pois é assim que me sinto agora. É estranho, muito estranho. Mas tudo aquilo que até agora há pouco me parecia urgentíssimo, ou que desde quinta-feira me parecia urgentíssimo, de uma hora para outra perdeu toda a importância. Jane, Ethan, aquela mulher, até mesmo Alistair. Estou rodando com meu tanque na reserva, apenas com o vapor da gasolina. Ou com o vapor do vinho, diria Ed, o piadista de sempre. Amanhã falo com eles também. Com Ed e Liv. Segunda-feira, 8 de novembro. 66. Ed. E um segundo depois, ou talvez meia hora depois. Liv? Um jato de vapor saiu da minha boca. Um pequeno espectro que eu podia ver flutuando diante do rosto, fantasmagoricamente branco no ar gelado. Em algum lugar próximo ouvi um apito incessante, monocórdio, como o canto de um passarinho demente. E então parou. Meus olhos viam pontos vermelhos, a cabeça latejava, as costelas doíam, a garganta queimava. O airbag espremia meu rosto. O painel do carro era um grande borrão incandescente. O para-brisa estava curvado sobre mim, muito rachado e bambo. Estranho. Algum processo do lado de cá dos meus olhos reiniciava toda hora. Uma falha de sistema. Uma máquina que zumbia. Tentei encher os pulmões, mas não consegui. Ouvi meu próprio grunhido de dor. Girei a cabeça, senti a cabeça roçar contra o teto do carro. Isso não estava certo, estava? A saliva empoçava em minha boca. Como era possível que... O zumbido cessou de repente. Estávamos de cabeça para baixo. Mais uma vez engasguei ao respirar. Comecei a tatear a confusão à minha volta como se pudesse usar as mãos para endireitar o corpo, endireitar o carro. Ouvi meus gemidos, cuspi o excesso de saliva. Girando a cabeça mais um pouco, vi Ed ao meu lado, imóvel, a cabeça virada para o outro lado, sangue escorrendo da orelha. Chamei o nome dele, ou tentei chamar. Uma única sílaba ofegante, uma pequenina nuvem de fumaça. Minha traqueia doía. O cinto de segurança apertava minha garganta. Umedeci os lábios. Minha língua localizou um buraco na gengiva de cima. Eu havia perdido um dente. Faltava pouco para que o cinto de segurança partisse minha cintura, de tanto que a apertava. Com a mão direita encontrei a fivela, apertei o botão da trava e nada. Apertei com mais força e respirei aliviada quando o cinto finalmente afrouxou e voltou para junto do teto. Os apitos. O alerta do cinto de segurança. Depois silêncio. Os jatos de vapor agora jorravam da minha boca como a água em uma fonte, avermelhados pelas luzes do painel. Firmando as mãos no teto do carro, aos poucos consegui olhar para trás. Olivia estava amarrada ao banco, suspensa pelo cinto de segurança, o rabo de cavalo caindo do alto da cabeça. Retorci o corpo até onde foi possível e, apoiando o ombro no teto, estiquei o braço para tocá-la com os dedos trêmulos. O rostinho estava gelado. Com o cotovelo flexionado, deixei as pernas caírem para o lado, e elas bateram com força contra o vidro estilhaçado do teto solar, esmagando-o. Fiz o que pude para me endireitar. Depois, buscando apoio para os joelhos e trepidando com o desgoverno do coração, engatinhei até Olivia e sacudi os ombrinhos dela. E dei um grito. Quanto maior o meu desespero, mais eu chacoalhava minha filha, o cabelo dela balançando no ar. Liv! Berrei com a garganta em fogo, a boca em sangue, os olhos em lágrimas. Liv! Liv! De repente ela abriu os olhinhos, e meu coração parou de bater por alguns segundos. Ela olhou para mim, olhou dentro de mim, e balbuciou uma única palavra. Mamãe. Rapidamente desafivelei o cinto que aprendia e, segurando-a pela nuca, amortizei a queda até conseguir apertá-la entre os braços. As perninhas dela batendo uma na outra, como os bambus de um sino de vento.
Um dos braços parecia solto dentro da manga da jaqueta. Deitei-a sobre o teto solar. Shhh. Falei. Embora ela não tivesse dito nada, embora ela já tivesse fechado os olhos outra vez. Tentei sorrir, mas minhas faces estavam paralisadas. Aproximando-me da porta, encontrei a maçaneta e dei um primeiro empurrão, depois um segundo, e ela enfim destravou, escancarando-se silenciosamente. Do outro lado, apenas escuridão. Esticando o braço, tateei o chão mais próximo e senti os dedos queimarem de frio. Firmei os cotovelos e os joelhos. Depois fui serpenteando até tirar boa parte do torso para fora, o gelo craquelando sob o peso do meu corpo. Continuei me arrastando até conseguir passar os quadris, as coxas, os joelhos, as canelas e finalmente os pés. A barra da minha calça ficou presa e precisei soltá-la antes de sair completamente do carro. E quando rolei para me deitar de costas, quase morri com a dor que senti na coluna, algo parecido com um choque de alta voltagem. Mal conseguia respirar. A dor não dava trégua. Mas não havia tempo para isso. Tempo nenhum. Procurei me controlar, puxei as pernas pelos joelhos, esperei que elas dessem sinal de vida. E então me ajoelhei ao lado do carro e corri os olhos à minha volta. Quando olhei para o alto, minha visão se turvou imediatamente. Fiquei tonta. O céu era um grande bojo de estrelas e espaço. A lua tinha o tamanho de um planeta, o brilho de um sol. E o cânion logo abaixo era uma xilogravura de sombras e luz. Quase não nevava mais. Apenas alguns flocos zanzavam pelo ar. Era como se eu estivesse em outro mundo. E o silêncio. O silêncio era total, absoluto. Não havia vento soprando nem galhos farfalhando. Um filme mudo. Uma fotografia. Quando escorreguei os joelhos para o lado, ouvi a neve esfacelar-se debaixo deles. De volta à terra. O carro estava embicado para frente, o nariz cravado no chão, a traseira ligeiramente empinada, o chassi exposto feito a barriga de um inseto. Estremeci. Minha coluna gritou. Entrei de volta no carro, finquei os dedos na jaqueta de Olivia e puxei, arrastando-a sobre o teto solar até trazê-la para fora. Abracei seu corpinho que estava mole como de uma boneca de pano. Chamei-a pelo nome, 1, 2 vezes, até que ela abriu os olhos. Oi? Falei, e ela baixou as pálpebras novamente. Deitei-a ao lado do carro. Depois, receando que ela tombasse, puxei-a para mais longe. A cabecinha caiu sobre o ombro. Então, com muito, muito cuidado, passei a mão por sua nuca e voltei o rosto para o céu. Com os pulmões assobiando como um fole, parei um instante e fiquei olhando para minha filhinha, para aquele anjinho estirado sobre a neve. Toquei-a no braço ferido, mas ela não reagiu. Toquei outra vez, agora com mais firmeza, e ela crispou o rosto numa careta de dor. Agora era a vez de Ed. Engatinhei de volta para o carro e só então me dei conta de que não seria possível puxá-lo para o banco traseiro. Por isso contornei o carro e, na terceira tentativa, consegui abrir a porta do carona. Lá estava ele, o rosto avermelhado por causa da luz que piscava no painel. Enquanto desafivelava o cinto de segurança, fiquei me perguntando sobre essa luz. Como era possível que a bateria do carro tivesse sobrevivido à violência do impacto? De repente, como se eu tivesse desatado o nó que o prendia ali, Ed desabou para o lado, e eu firmei as mãos em suas axilas, arrastando-o sobre o teto. Mais de uma vez batendo a cabeça na alavanca do câmbio. Ele já estava fora do carro quando notei que o vermelho no rosto não era apenas um reflexo da luz, mas sangue. Com as pernas bambas, continuei a puxar meu marido pelos braços até acomodá-lo ao lado de Olivia. Ela ainda dava sinais de vida. Ele, não. Então tomei a mão dele, dobrei o punho da camisa e posicionei os dedos para sentir o pulso, que ainda palpitava. Agora estávamos os 3 fora do carro, sob a vastidão do céu estrelado, no chão do universo. Ouvi o que pareciam ser os soluços de uma locomotiva, mas eram os soluços da minha própria respiração ofegante. O suor escorria pelo meu rosto, molhando minha nuca. Deslizei as mãos pelas costas e fui apalpando a espinha com delicadeza, como se estivesse escalando os degraus de uma escada, até localizar a lesão.
Ela estava nas vértebras, entre as escápulas, que latejaram terrivelmente quando foram pressionadas. Eu inspirei e expirei. Olivia e Ed respiravam debilmente pela boca. Virei o rosto para ver o que havia atrás de mim, e o que vi foi uma escarpa íngreme de mais ou menos 100 metros, fluorescente sob a luz do luar. Em algum lugar acima dela estava a estrada, mas não havia como chegar até lá. Na realidade, não havia como chegar a lugar algum. O carro tinha aterrissado numa espécie de prateleira, uma saliência rochosa que se projetava do penhasco. Acima ou abaixo dela, nada além de estrelas, neve e espaço. E silêncio. O celular. Apalpei todos os bolsos que tinha. Depois lembrei que Ed o havia tomado da minha mão e que o aparelho tinha caído entre os meus pés, com aquele nome ainda estampado no identificador de chamadas. Pela terceira vez engatinhei para dentro do carro e fui tateando o teto até encontrá-lo junto do para-brisa, sem nenhum dano aparente. O que não deixava de ser espantoso. Meu marido estava todo ensanguentado. Minha filha estava ferida. Eu estava ferida. Nosso carro estava em frangalhos. Mas o celular não havia sofrido nem sequer um arranhão. Uma relíquia de outra era, outro planeta. O relógio informava 22h27. Fazia quase meia hora que estávamos ali. Encolhida no pouco espaço do carro, liguei para o serviço de emergência e com a mão trêmula levei o aparelho ao ouvido. Nada. Estranho. Encerrei a ligação, saí do carro e examinei a tela. Sem sinal. Ajoelhei na neve, disquei novamente. Nada. Disquei mais 2 vezes. Nada. Nada. Fiquei de pé, acionei o viva-voz e ergui o aparelho mais alto que pude, na esperança de captar algum sinal. Nada. Tropeçando na neve, contornei o carro e fiz outras tantas tentativas. 4, 8, 13, sei lá, perdi a conta. Nada. 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 Desesperada, dei um berro que incendiou minha garganta. Quebrou o silêncio da noite com a facilidade de quem quebra uma lâmina de gelo e depois sumiu numa longa sucessão de ecos. Continuei gritando até a língua queimar, até a voz sumir. Sem saber o que fazer, comecei a andar em círculos. Já estava completamente tonta quando, num acesso de raiva, atirei o telefone no chão. Peguei-o de volta, vi a tela molhada e arremessei de novo, dessa vez ainda mais longe. Segundos depois, em pânico, me joguei na neve para resgatar o aparelho. Disquei novamente. Nada. Voltei para junto de Olivia e Ed, deitados lado a lado, desfalecidos, iluminados pelo luar. Comecei a chorar. Meus joelhos amoleceram e se dobraram. Desabei no chão e me arrastei para junto do meu marido e da minha filha. E fiquei ali, entre os dois, chorando. Quando acordei, meus dedos estavam gelados e roxos, grudados ao celular. 00:58. A bateria já estava quase no fim. Apenas 11% de carga. Não faz diferença, pensei. Não havia sinal para chamar a emergência, nem para chamar quem quer que fosse. Mesmo assim, tentei outra vez. Nada. Observei Ed e Olivia. A respiração de ambos continuava fraca, mas constante. O sangue já havia secado no rosto dele. Mechas de cabelo colavam-se ao dela. Pousando a mão sobre a testa da menina, vi que ela estava fria. Seria melhor voltarmos para o carro. Mas e se ele rolasse penhasco abaixo? Ou explodisse? Fiquei de pé para examinar o casco do carro emborcado. Observei o céu e a lua. Depois fui caminhando lentamente na direção da escarpa, o telefone erguido à minha frente, como uma varinha de condão. Acionei a lanterna e agora era como se eu tivesse uma estrela na mão. Sob a luz forte dessa nova estrela, a escarpa era um grande paredão branco, sem nenhuma reentrância em que eu pudesse encaixar os dedos, nenhum arbusto ou galho que me servisse de corda, nenhuma ponta de rocha que funcionasse como degrau. Apenas cascalho, gelo e neve, tão intransponíveis quanto um muro de verdade. Por fim, examinei nosso pequeno promontório, andando de uma ponta a outra, palmilhando cada metro quadrado. Apontei a lanterna para o alto, deixei a noite engolir o seu lume. Nada.
Naquele lugar, tudo se resumia a um grande nada. 10% de bateria. 1h11. Quando criança, eu adorava observar e estudar as constelações. Nas noites de verão, saía para o quintal, deitava na grama macia e passava horas desenhando o que via no céu. Em geral, num papel de embrulhar carne, as varejeiras zumbindo à minha volta. Pois elas continuavam lá, as mesmas constelações de sempre, heroicamente espalhadas naquele céu de inverno. O caçador Órion, sempre tão brilhante e fácil de reconhecer. Cão maior, seguindo-o de perto. Touro, com as suas Pleiades enfileiradas como um colar. Gêmeos, Perseu, Ceto. Com a pouca voz que me saía da garganta machucada, fui nomeando cada uma delas para Ed e Liv, os dois com a cabeça deitada no meu peito, inflando e desinflando ao ritmo da respiração, recebendo os carinhos que eu fazia em ambos, ora no cabelo, ora nos lábios ou no rosto. Era como se eu estivesse recitando as palavras mágicas de um feitiço qualquer. Muito frio e muitas estrelas. Tremendo sob elas, adormecemos. 4h34. Acordei assustada. Conferi os dois. Olivia primeiro, Ed depois. Passei um pouco de neve no rosto dele. Ele não se mexeu. Esfreguei a neve para limpar o sangue da pele. E nesse momento ele se moveu. Ed, falei, sacudindo-o pelo ombro. Nenhuma resposta. Verifiquei o pulso. Estava regular, ora mais acelerado, ora mais fraco. Meu estômago roncou. Não chegamos a jantar, lembrei. Eles devem estar famintos. Entrei no carro. Àquela altura, a luz do painel já estava bem fraca, quase morrendo. E lá estava a mochila onde eu havia colocado os sanduíches e as caixinhas de suco. E a luz se apagou por completo antes mesmo que eu saísse do carro. De volta à neve, desembrulhei um dos sanduíches, jogando para o lado o plástico que o envolvia. A embalagem saiu flutuando, levada pelo vento, vaporosa como uma entidade da floresta. Tirei um naco do pão e voltei para junto da minha filha. Liv? Falei baixinho, afagando seu rosto até os olhinhos se abrirem. Coma um pouquinho. Coloquei o pão entre os seus lábios e por um instante ele ficou ali, boiando, feito um nadador em apuros até seguir garganta abaixo. Tirei o canudo de uma das caixinhas de suco e espetei no buraco. Em seguida, deitei a cabeça de Olivia no meu braço, levei o canudo até sua boca e apertei a caixinha. Mas ela devolveu o suco sem conseguir engolir. Então ergui sua cabeça um pouco mais, e só então ela começou a dar os seus goles de passarinho. Pouco depois amoleceu a cabeça e fechou os olhos. Com delicadeza, a reacomodei no chão. Agora era a vez de Ed. Fiquei de joelhos ao lado dele, mas ele não abria a boca nem os olhos. Então depositei um pedacinho de pão nos seus lábios e comecei a massagear seu rosto, como se dessa forma pudesse conseguir destravar a mandíbula. Mas Ed permaneceu imóvel. Eu estava prestes a entrar em pânico. Encostei meu rosto no dele e só voltei a respirar quando senti na pele o hálito quente que ele exalava sem grande entusiasmo, mas com regularidade. Logo percebi que ele não conseguiria comer nada, mas que certamente conseguiria beber. Esfreguei um pouco de neve em seus lábios secos, posicionei o canudinho e apertei a caixa. A limonada foi escorrendo queixo abaixo, atropelando os fiapos de barba. Beba, beba, por favor. Supliquei. Em vão, pois o suco continuou escorrendo. Então puxei o canudo de volta e esfreguei mais um pouco de neve. Primeiro nos lábios, depois na língua, deixando que ela derretesse em sua garganta. Depois me sentei e tomei um gole da limonada. Doce demais. Mesmo assim, esvaziei a caixinha. Peguei no carro a sacola onde estavam guardadas as nossas roupas de esqui. Abri 2 casacos, colocando-os sobre Ed e Olivia. E olhei para o céu. Um céu impossivelmente grande. A luz do dia caiu feito um peso sobre minhas pálpebras. Acordei e, lutando contra a claridade, olhei à minha volta. No alto, o céu se estendia sem limites, num mar profundo de nuvens. A neve caía em flocos minúsculos, e mais pareciam pequenas flores de dente de leão pousando no meu rosto. Conferi o celular. 7h28.
5% de bateria. Olivia havia reacomodado o corpo durante o sono, deitando-se sobre o braço esquerdo, pressionando a face no chão. Virei-a de costas, limpei o rostinho salpicado de neve e esfreguei de leve o lóbulo das orelhas para esquentá-las. Ed continuava na mesma posição, ainda respirando. Peguei o celular no bolso da calça, estreguei o vidro para ter sorte e liguei para a emergência. Num instante de loucura tive a impressão de que havia conseguido. Quase podia ouvir os trinados da chamada. Nada. Olhei para a tela. Depois olhei para o carro com as rodas apontadas para o alto. Tão impotente quanto uma tartaruga virada, um animal ferido. Parecia envergonhado daquela sua condição pouco natural. Olhei para o vale aos nossos pés, todo espetado de árvores. O riozinho correndo ao longe como uma fita de renda prateada. Fiquei de pé, virei para a escarpa às minhas costas. Só então, sob a luz do dia, foi que percebi. Ela era muito maior do que eu havia calculado. A estrada devia estar a uns 200 metros acima do promontório em que nos encontrávamos. O local era ainda mais intransponível do que eu havia imaginado durante a noite. Quase não dava para enxergar o topo. Automaticamente abracei o meu corpo. Tínhamos despencado daqueles píncaros. E tínhamos sobrevivido. Estreitando as pálpebras contra a claridade, olhei novamente para o céu e me senti oprimida por ele. De algum modo, aquilo me parecia grande demais, descomunal. Era como se eu fosse uma miniatura numa casinha de brinquedo. Eu podia ver a mim mesma do alto, de muito alto, reduzida a um mero pontinho, um grão de areia, rodopiando no mesmo lugar. Acabei perdendo o equilíbrio. Minha visão embaralhou, minhas pernas agora formigavam. Sacudi a cabeça e esfreguei os olhos. O mundo desapareceu. Cochilei por algumas horas ao lado de Ed e Olivia. Quando acordei, 11h10, a neve já estava bem mais forte, despencando em grandes rajadas, o vento açoitando o ar. Um trovão roncou por perto. Limpei os flocos do rosto, ficando de pé. Minha visão embaralhou de novo, feito as águas de um lago encapelado, mas dessa vez meus joelhos cederam, batendo um no outro como se atraídos por uma força magnética. E lá fui eu para o chão. Não! Gritei, a voz tão machucada quanto a garganta. Apoiando as mãos na neve, tentei me reerguer. Que diabo estava acontecendo comigo? Mas não havia tempo para isso agora. Fiz uma segunda tentativa e consegui me levantar. Ed e Olivia estavam praticamente submersos na neve. Então comecei a arrastá-los para dentro do carro. O tempo não passava. Eu, Ed e Liv estávamos dentro do carro virado, a neve alcançando as janelas como as águas de uma enchente, o para-brisa ameaçando ruir a qualquer momento sob o peso da neve. Comecei a entoar cantigas de ninar para Olivia. Melodias que eu ia inventando enquanto a tempestade ficava cada vez mais ruidosa, o dia cada vez mais escuro. Eu observava a minha filha, a acariciava e cantarolava para ela. Puxei Ed para junto de mim, abracei-o com força, trancei minhas pernas nas dele, entrelacei os meus dedos nos dele, devorei um sanduíche, bebi uma caixinha inteira de suco. Cheguei a abrir uma garrafa de vinho. Felizmente, lembrei a tempo que o álcool me desidrataria. Mas eu queria aquele vinho. Queria muito. Parecia que estávamos presos no subsolo de uma caverna secreta e escura, algum lugar no fim do mundo. Eu não fazia a menor ideia de quando sairíamos dali. De como sairíamos. Se sairíamos. A certa altura, o celular acabou morrendo. Quando adormeci, às 15h40, ele estava com 2% de bateria, mas quando acordei já o encontrei completamente sem vida. Além dos uivos do vento, não havia nada para ouvir senão os nossos próprios ruídos dentro do carro. A respiração sofrida de Liv, os chiados guturais de Ed, o choro que transbordava de algum lugar nas minhas entranhas. Silêncio. Silêncio absoluto. Eu ainda estava naquele útero metálico quando despertei novamente. Apesar dos olhos cansados, notei que alguma luz invadia o carro, a mesma luz que parecia clarear o outro lado do vidro do para-brisa. E ouvi o silêncio como se estivesse ouvindo um barulho. Um silêncio que habitava o carro como se fosse um ser vivo. Esticando o corpo,
Empurrei a maçaneta da porta. Ela reagiu com um clique promissor, mas por mais que eu tentasse, a porta em si não abriu. Não, isso não. Sofrendo com a coluna machucada, primeiro fiquei de joelhos, depois me deitei de costas. Firmei os 2 pés contra a porta e comecei a empurrá-la. Consegui abri-la um pouco, empurrando a neve. Mas foi só. Então comecei a chutá-la com os calcanhares. E por sorte ela acabou se abrindo. Uma pequena avalanche invadiu o interior do carro. Fui me arrastando de bruços para fora, fechando os olhos por conta da claridade. Ao reabri-los, vi que o dia já amanhecia do outro lado das montanhas. Fiquei de joelhos, inspecionando o mundo novo à minha volta. O vale completamente branco, o riozinho prateado, o tapete de neve que me cercava. Por alguns segundos fiquei tonta. Depois ouvi um creque, e nem teria precisado olhar para saber que o para-brisa finalmente havia desabado. Mesmo assim, finquei um pé na neve, levantei devagarzinho e fui cambaleando para a frente do carro. E realmente lá estava ele, o vidro caído. Voltei para o interior do carro e mais uma vez puxei os 2 para fora. Primeiro Olivia, depois Ed, deixando-os lado a lado como antes. Já ofegava de cansaço quando senti a visão turvar outra vez. De repente tive a impressão de que o céu ia me esmagar contra a neve. Cheguei a encolher o corpo para me proteger, os olhos espremidos de medo, o coração disparado no peito. Uivando, feito um animal selvagem, caí de bruços no chão. Passei o braço sobre Olivia e Ed, puxei os 2 para mais perto e fiquei ali, choramingando com o rosto deitado na neve. Foi assim que nos encontraram. 67. Quando acordo na segunda-feira, quero falar com Ashley. Estou toda enroscada nas cobertas e preciso descascá-las do corpo como alguém que descasca uma fruta. O sol entra pelas janelas, caindo sobre a cama. Tenho a sensação de que minha pele brilha junto com ele. Por algum motivo, me sinto bonita. Pego o celular no travesseiro ao meu lado. Por um segundo, enquanto a ligação se completa, chego a pensar que ele trocou de número. Mas logo ouço sua voz na mensagem da secretária eletrônica. Quase histericamente, ele ordena: "Deixe o seu recado." Não deixo recado nenhum. Tento o consultório. "Aqui é Anna Fox." Digo à moça de voz jovem que me atende. "Doutora Fox, aqui é a Phoebe." "Desculpe, não reconheci você." Trabalhei com Phoebe por quase 1 ano. Sei que de jovem ela não tem nada. Quer dizer, não reconheci sua voz. "Não tem problema. Acho que estou ficando gripada, deve ser isso." Apenas uma gentileza. Típico de Phoebe. "Tudo bem com a senhora?" Pergunta ela. "Tudo ótimo, obrigada. Wesley pode me atender?" "Claro." Phoebe é bastante formal. Provavelmente irá chamá-lo de: "O Dr. Brill está com a agenda cheia pela manhã, mas posso pedir que ele ligue para a senhora mais tarde." Agradeço. Deixo o meu número. "Sim, é o mesmo que tenho aqui no meu cadastro." Desligamos. Será que ele vai mesmo ligar? 68. Desço para a cozinha. Nada de vinho hoje, já decidi. Ou pelo menos não na parte da manhã. Preciso estar sóbria para falar com Ashley. Com o Dr. Brill. Antes de qualquer coisa, confiro a porta do porão. A escadinha continua no mesmo lugar, inclinada sobre a maçaneta. Sob a luz da manhã, quase incandescente de tão forte, o arranjo me parece bastante precário e ridículo. David não teria a menor dificuldade para abrir essa porta. Por um instante, dúvidas se instalam em minha mente. Tudo bem. Realmente tinha um brinco em cima da mesa de cabeceira dele. Mas e daí? "Você não sabe se esse brinco é mesmo dela", disse Ed. E com razão. 3 pérolazinhas. Acho até que eu tenho um igual. Fico olhando para a escadinha como se a qualquer momento ela pudesse vir caminhando na minha direção com suas pernas de alumínio. A garrafa de Merlot reluz na bancada, junto do gancho de chaves. Não, senhora, nada de vinho. Além disso, imagino que já tenha taças demais por aí, espalhadas pela casa. Onde mesmo que vi algo parecido? Ah, sim, naquele filme de ficção científica, Sinais. Um filme medíocre, mas com uma belíssima trilha sonora que lembra Bernard Herrmann.
A filha precoce vai esquecendo copos d'água por onde passa, e são eles que acabam afugentando os invasores extraterrestres. Saindo do cinema, Ed disse: "Até agora não entendi por que um bando de alienígenas alérgicos à água escolheria invadir justamente a Terra." Era o nosso terceiro encontro. Foco, Ana, foco. Escritório, aqui vou eu. Estaciono na mesa. Depois estaciono o celular ao lado do mouse e o deixo ali, recarregando a bateria no próprio computador. Olho o relógio na tela. Passa um pouco das 11. Mais tarde do que eu pensava. O temazepam realmente me derrubou. Ou, para ser mais exata, os temazepãs. Plural. Olho pela janela. Do outro lado da rua, pontualmente, a senhora Miller sai para a soleira e deixa a porta bater devagarzinho às suas costas. Hoje está usando um casaco escuro, soltando fumaça pela boca por causa do frio. Consulto a temperatura do dia no aplicativo do celular. 12 graus do lado de fora. Levanto da mesa e vou reajustar o termostato do corredor. E o marido de Rita? O que será que anda fazendo? Faz tempo que não o vejo. Faz tempo desde que levantei a vida dele na internet. De volta à mesa, olho através da janela para a casa dos Russells, do outro lado do parque. Não vejo nada nem ninguém por lá. Mas lembro de Ethan. Lembro que preciso falar com ele. Ontem à noite ele deixou escapar que estava com medo. Estava com um olhar assustado, quase selvagem. Uma criança em apuros. É minha obrigação ajudar. O que quer que tenha acontecido com Jane, preciso ajudar seu filho. Qual será minha próxima jogada? Reflito um instante. Entro no fórum de xadrez e começo uma partida. 1 hora depois e continuo no mesmo lugar. Não me ocorreu nenhuma ideia. Durante todo esse tempo não fiz mais do que pensar. A garrafa trocando beijos com a taça a meu lado. Porque afinal já passa do meio-dia. O problema não sai da minha cabeça, zumbindo sem parar. Como abordar Ethan? Volta e meia olho para a casa dele. Como se a qualquer momento fosse encontrar a resposta rabiscada na fachada. Não posso ligar para o telefone fixo do garoto. Ele não tem celular. E se eu tentasse mandar algum sinal pela janela? O pai dele ou aquela mulher veria primeiro. Nenhum endereço de e-mail, nenhuma página de Facebook. No mundo da internet é como se ele nem existisse. Ethan está tão isolado quanto eu. Recosto na cadeira, tomo um gole de vinho, largo a taça. Observo o sol forte que atravessa a janela. O computador apita de repente. Movo um cavalo no tabuleiro. Espero a jogada seguinte. 12:12. Wesley ainda não ligou. Vai ligar, não vai? Ou será melhor que eu ligue para o consultório outra vez? Pego o celular, destravo a tela. Outro apito no computador. Uma mensagem de e-mail. Deixo o xadrez de lado, abro minha página no Gmail. Com a mão livre, levo a taça à boca. O cristal cintila contra o sol. Na minha caixa de entrada, apenas uma mensagem com o campo de assunto em branco. O nome do remetente em negrito. Jane Russell. Meus dentes mordem a taça. Fico olhando para a tela. O ar à minha volta se rarefaz subitamente. Minha mão trêmula faz o vinho tremer também dentro da taça, que deixo sobre a mesa. A outra mão encobre o mouse. Não consigo respirar. O cursor viaja para o nome dela. Jane Russell. Clico. A mensagem se abre. Não há nada escrito nela. Apenas o ícone de um anexo. Clico 2 vezes sobre ele. A tela escurece. Depois uma imagem vai surgindo aos poucos, bem devagarzinho, faixa por faixa, de um cinza escuro e granulado. Não consigo tirar os olhos dela. Ainda não consigo respirar. Linha após linha de escuridão sobre a tela, feito uma cortina que vai caindo lentamente. De repente um emaranhado de galhos? Não. Cabelos, escuros e cheios de nós. Em close. Uma curva de pele clara. Um olho fechado e uma franja de cílios. É um rosto deitado de lado. O rosto de alguém dormindo. O meu rosto. A imagem se expande, a metade inferior já completamente formada. E lá estou eu.
Minha cabeça de cima a baixo com uma mecha de cabelo atravessando a testa. Os olhos fechados, a boca entreaberta. A outra face enterrada no travesseiro. De um pulo fico de pé e derrubo a cadeira. Jane enviou uma foto em que estou dormindo. A ideia vai baixando aos poucos na minha mente, assim como a própria foto, linha por linha. Jane esteve na minha casa à noite. Jane esteve no meu quarto. Jane me viu dormindo. Fico ali sem saber o que fazer naquele silêncio ensurdecedor. E só então vejo os dígitos fantasmagóricos no canto inferior da imagem. A data de hoje, seguida do horário. 2:02. A foto foi tirada nesta última madrugada. Como? Confiro o endereço de e-mail que aparece entre os colchetes ao lado do nome do remetente. Adivinhe quem é Ana@gmail.com. 69. Então não pode ser a Jane, mas alguém se escondendo por trás do nome dela. Alguém querendo brincar comigo. Meus pensamentos apontam com a precisão de uma flecha para a porta do porão. David. Abraço a mim mesma. Pense, Ana. Não entre em pânico. Mantenha a calma. Será que ele arrombou a porta? Não. A escada continua lá, no mesmo lugar onde deixei. Mas também é possível que ele... Minhas mãos tremem. Me inclino para a frente, espalmo as duas sobre a mesa. Também é possível que ele tenha feito uma cópia da minha chave. Lembro de ter ouvido passos na escada durante a noite em que dormimos juntos. Nada impede que ele tenha descido até a cozinha e roubado essa chave. Só que acabei de vê-la 1 hora atrás, pendurada no gancho de sempre, e eu me lembro de ter travado a porta do porão logo depois que David saiu. Então não tinha como ele entrar de volta. A menos que... Claro que tinha como entrar. Poderia ter usado uma cópia e devolvido a original para o gancho. Mas ele viajou ontem, para Connecticut. Pelo menos foi o que disse. Olho mais uma vez para minha imagem no computador. A meia-lua dos cílios, os dentes entrevistos sob o lábio inferior. Eu ali, completamente desarmada, sem ter ideia de que estava sendo fotografada. Adivinhe quem é Ana, diz o remetente no endereço que escolheu. Quem mais poderia ser senão David? E por que entregar o ouro dessa maneira? Alguém não apenas havia invadido minha casa, entrado em meu quarto e tirado uma foto minha, como também queria que eu soubesse. Alguém que sabe de Jane. Pego minha taça com ambas as mãos, bebo um gole grande de vinho. Volto com a taça para a mesa, pego o celular. Little atende com uma voz rouca, amarrotada como uma fronha de travesseiro. Provavelmente estava dormindo. Paciência. Alguém entrou na minha casa. Vou logo dizendo. Agora estou na cozinha, telefone numa das mãos, vinho na outra, olhando para a porta do porão. Quando digo em voz alta essas palavras, elas me parecem vazias, pouco convincentes, falsas. Doutora Fox? Pergunta ele, mais alerta. É você? Alguém entrou na minha casa às 2 da manhã. Só 1 minuto. Ouço ele passar o telefone para outra orelha. Alguém entrou na sua casa? Às 2 da madrugada. E por que você não ligou antes? Porque na hora eu estava dormindo. Então como você sabe que alguém entrou na sua casa? Pergunta ele, convicto de que me pegou. Porque a pessoa tirou uma foto e me mandou no e-mail. Silêncio. Foto do quê? De mim, dormindo. Tem certeza de que não se confundiu? Diz ele. Agora parecia bem mais próxima do que antes. Tenho. E olha, não quero que você fique assustada, mas... Já estou assustada. Tem certeza de que essa pessoa já foi embora? Preciso pensar. Não havia cogitado essa possibilidade. Doutora Fox? Ana? Claro que não tem ninguém em casa além de mim. Se tivesse a esta altura, eu já saberia. Tenho. Você acha que conseguiria sair um pouquinho? Quase dou uma risada. Em vez disso, respiro fundo. Não. Tudo bem. Então fique aí. Não tente, apenas fique aí. Quer que eu continue na linha com você? Quero que você venha para cá. Estamos indo.
Estamos, no plural. O que significa que Norelle vem também. Perfeito. Quero que ela veja com os próprios olhos, porque não estou ficando louca. Agora tenho uma prova irrefutável. Little ainda está falando, respirando ruidosamente do outro lado da linha. Preste atenção, Ana. Quero que você faça o seguinte. Vá para a porta da frente da sua casa e fique lá, caso precise sair. Em 2 minutinhos estamos chegando aí, não se preocupe. Mas se você precisar sair... Olho para a porta do corredor, vou caminhando na direção dela. Já estamos no carro. 2 minutinhos. Mexo a cabeça lentamente, mas sem tirar os olhos da porta. Tem visto muitos filmes ultimamente, Doutora Fox? Não encontro forças para abri-la. Não quero pisar nesse limbo. Faço que não com a cabeça. Meu cabelo roça meu rosto. Algum daqueles policiais velhos que você tanto gosta? Quando abro a boca para dizer que não, percebo que continuo com minha taça na mão. Não importa se tem ou não um intruso na casa. Não posso atender a porta desse jeito. Preciso me livrar dessa taça. Mas as minhas mãos estão tão trêmulas que acabo derramando um pouco de vinho no roupão, deixando uma mancha cor de sangue na altura do coração. Até parece que fui ferida. Little ainda está tagarelando no meu ouvido quando volto para a cozinha. Ana, tudo bem por aí? Deixo a taça na pia. Tudo bem por aí, Ana? Tudo. Abro a torneira, tiro o roupão, coloco a mancha sob a água. Agora estou apenas com a camiseta e a calça de moletom. O vermelho da mancha vai sumindo aos poucos, desbotando até um rosa bem clarinho. Esfrego o tecido com força, os dedos ficando brancos por causa do frio. Você conseguiu chegar até a porta da frente? Consegui. Fecho a torneira. Ergo o roupão, dou uma torcida na parte molhada. Ok, então não saia daí. Só então percebo que o papel toalha acabou, restando apenas o rolo do suporte. Abro a gaveta onde ficam as boas toalhas de mesa e me vejo dentro dela, em cima de uma pilha de guardanapos dobrados. Mas agora não estou dormindo de lado, semi-enterrada num travesseiro, mas completamente desperta, impertigada, os cabelos puxados para trás, os olhos vivos e brilhantes. Um retrato meu, desenhado a caneta no guardanapo. Estou impressionada, falei na ocasião. Um original Jane Russell, disse ela, e assinou embaixo. 70. O guardanapo treme na minha mão. Olho para a assinatura rabiscada no canto. Eu quase duvidei da minha própria lucidez. Quase duvidei da existência de Jane. Mas aqui está este guardanapo que prova que não estou mentindo. Um souvenir daquela noite desaparecida. Uma lembrancinha. Um memento mori. Lembre-se. Um dia você vai morrer. Lembrar. É isso que tento fazer. Lembro do xadrez que jogamos, do chocolate que comemos. Lembro dos cigarros, do vinho, do tour que fizemos pela casa. Acima de tudo, lembro de Jane, ao vivo e em cores. O pilequinho, as gargalhadas, os dentes. A seriedade com que, olhando pela janela do escritório, ela disse sobre sua própria casa. É linda, você não acha? Ela esteve aqui. Estamos quase chegando, avisa Little ao telefone. Encontrei. Limpo a garganta. Encontrei um. Ele me interrompe. Já estamos virando na... Mas não escuto o que ele diz, pois nesse mesmo instante vejo Ethan saindo para a rua. Ele devia estar em casa esse tempo todo. Por mais de 1 hora eu havia ficado atenta à casa dele, volta e meia espiando a sala, a cozinha, o quarto. Como se explica que eu não o tivesse visto antes? Ana? A voz de Little me parece distante, abafada. Olho para baixo. O telefone está na minha mão, junto da perna. O roupão está embolado no chão, junto dos pés. Então deixo o aparelho e o guardanapo na bancada da pia e bato no vidro da janela. Ana? Little chamando de novo. Finjo que não estou ouvindo. Bato mais forte na janela. Ethan agora vem pela calçada, rumo à minha casa. Ótimo. Sei perfeitamente o que preciso fazer.
A janela é de guilhotina, difícil de abrir. Mesmo assim, encaixo os dedos nas alças e, reunindo todas as forças do corpo, fecho os olhos e balanço até conseguir desemperrá-la. Imediatamente sou atropelada pelo ar gelado que vem de fora, tão gelado que meu coração parece esmorecer. O vento uiva ao invadir as minhas roupas, fazendo com que elas tremulem contra o corpo. Tenho a impressão de que o frio está entrando pelos meus ouvidos, preenchendo as entranhas até fazê-las transbordar. Apesar disso, grito o nome dele com a força de um canhão, cuspindo as 2 sílabas para o outro lado do mundo. Ethan! Posso ouvir a rachadura que abro no silêncio. Imagino pássaros fugindo em revoada, pedestres parando assustados. Depois, ao mesmo tempo que reabasteço os pulmões, acrescento: eu sei que sua mãe é quem estou dizendo que ela é. Sei que ela esteve aqui. Sei que você está mentindo. Fecho a janela novamente, encosto a testa na vidraça. Abro os olhos. Ele está lá na calçada, cabelos ao vento. Parece que está morrendo de frio sob o casaco acolchoado, grande demais em relação à calça jeans apertada. Olha para mim, soprando vapor diante do rosto. Eu olho de volta, o peito arfando, o coração a 1000 por hora. Ele balança a cabeça, segue caminhando. 71. Continuo à janela até perdê-lo de vista, desanimada, ombros caídos, abraçada pelo frio da cozinha. Perdi minha grande chance de falar com o garoto. Mas pelo menos ele não voltou correndo para casa. Mesmo assim... Bem, os detetives vão chegar a qualquer momento. Agora eu tenho o desenho de Jane para mostrar a eles. O vento soprou o guardanapo para o chão. Me abaixo para pegá-lo. E para pegar o roupão também, ainda úmido. A campainha toca. Little. Ergo o tronco, pego o celular e o guardo no bolso. Corro para o saguão, aperto o botão do interfone com um soquinho leve, abro a porta do corredor. Fico observando a porta da frente até que um vulto surge do outro lado do vidro. O guardanapo treme na minha mão. Mal posso esperar para mostrá-lo. Pouso a mão na maçaneta, giro, abro a porta. É Ethan. Estou surpresa demais para cumprimentá-lo. Fico parada onde estou, guardanapo em punho, o roupão pingando água nos pés. As bochechas dele estão vermelhas de frio. Os cabelos, compridos demais, acortinam a testa para se enroscar atrás das orelhas. Os olhos estão arregalados. Ele me encara. Eu o encaro de volta. Você não pode ficar gritando o meu nome pela janela, diz ele baixinho. Não é exatamente isso que eu esperava ouvir. Sem pensar antes, vou logo dizendo: eu precisava falar com você, não sabia mais o que fazer. Pingos d'água caem em meus pés. No chão. Reacomodo o roupão sob a axila. Punch vem trotando da escada. Vai direto para as canelas de Ethan. O que você quer? Pergunta o garoto olhando para o chão. Difícil dizer se ele está falando comigo ou com o gato. Sei que sua mãe esteve aqui. Declaro. Ele suspira, balança a cabeça. Você está delirando. A palavra sai de sua boca como se não fizesse parte do seu vocabulário normal. Não preciso pensar 2 vezes para saber onde ele a ouviu. Nem a respeito de quem. Agora sou eu quem balança a cabeça. Não estou, digo, e sinto um sorriso brotando nos lábios. Encontrei isto aqui. Mostro o desenho, ele o examina. A casa está silenciosa. Só o que se ouve é o ronronar do gato entre as pernas de Ethan. Fico olhando para o garoto, observando a perplexidade dele. O que é isto? Pergunta. Um retrato meu. Quem foi que desenhou? Inclino a cabeça, dou um passo adiante. Está assinado, é só você ler. Ele pega o guardanapo, aperta as pálpebras para enxergar melhor. Mas... Nós 2 nos assustamos quando a campainha toca. Ambos olhamos para a porta. Punch foge para o sofá. Sob o olhar de Ethan, vou para o interfone e aperto o botão. Passos se fazem ouvir no corredor, e logo Little entra na sala, um tsunami de homens, seguido por Norelli. Eles veem Ethan primeiro. O que está acontecendo aqui?
Questiona Norelli, escorregando os olhos na minha direção. Você falou que alguém tinha entrado na sua casa, diz Little. Ethan olha para mim, depois fita sorrateiramente a porta. Você não vai a lugar algum, digo. Pode ir, contradiz Norelli. Fique, grito e ele obedece. Você já deu uma olhada pela casa? Pergunta Little. Não. Little sinaliza para Norelli. Ela se encaminha para a cozinha e para ao ver a porta do porão travada com a escada. Então olha para mim de modo interrogativo. Inquilino. Respondo. Ela segue em silêncio para a escada. Volto minha atenção para Little. Ele está com as duas mãos nos bolsos, os dois olhos grudados em mim. Respiro fundo, depois falo. Tanta coisa aconteceu. Primeiro recebi essa mensagem. Tiro o celular do bolso do roupão que cai novamente no chão. Abro o e-mail, expando a foto e entrego o aparelho a Little. Ele o recebe com a mão enorme, examina. Eu fico ali, mal agasalhada, tremendo de frio enquanto espero. O cabelo está todo bagunçado, amassado por causa da cama, o que me deixa incomodada. Ao que parece, Ethan também está incomodado com alguma coisa e irrequieto. Ao lado de Little, ele fica absurdamente pequeno, frágil, quase quebrável. Minha vontade é abraçá-lo. O detetive corre o polegar sobre a tela do celular. Jane Russell, diz. Só que não. Retruco. Olha o endereço. Little estreita os olhos, lê em voz alta. Adivinhe quem é Ana@gmail.com. Pois é. Você já recebeu alguma outra mensagem com esse mesmo endereço? Não. Será que você consegue, sei lá, rastrear o remetente? Atrás de mim, Ethan pergunta. O que é isso? Uma foto que... Respondo, mas Little não me deixa terminar. Como é que alguém consegue entrar aqui sem ser notado? Não tem alarme na casa? Não. Estou sempre aqui. Por que eu precisaria de... Não há necessidade de completar a pergunta. A resposta está na mão de Little. Não tem alarme na casa. Foto do quê? Insiste Ethan. Só então Little se dirige a ele, fulminando o garoto com o olhar. Você está perguntando demais, diz. Espere ali. Assustado, Ethan vai para o sofá e se senta ao lado de Punch. Little se dirige à cozinha, para diante da porta lateral. Você acha então que alguém pode ter entrado na sua casa? Fala, quase ríspido. Destranca e abre a porta. Fecha de novo. Acho não. Alguém entrou aqui. Sem disparar nenhum alarme, foi o que quis dizer. Sim. Levaram alguma coisa? Eu ainda não havia pensado nisso. Não sei. Admito. Não levaram nem o computador, nem o celular, mas talvez... Bom, eu não verifiquei. Fiquei apavorada. Ele agora me encara com uma expressão bem mais amena. Imagino. E de um jeito mais brando, pergunta. Você tem alguma ideia de quem possa ter tirado essa foto? Reflito um instante. A única pessoa com uma chave? A única pessoa que pode ter conseguido uma chave é o meu inquilino. David. E onde ele está? Não sei. Falou que ia sair da cidade, mas... Mas ele tem ou poderia ter uma chave da casa? Cruzo os braços. Poderia ter. A chave do apartamento do porão é outra. Mas ele poderia ter roubado a minha. Sei. Por acaso você andou tendo algum tipo de aborrecimento com David? Não. Bem, não. Mais alguma coisa? Teve um dia que ele pediu emprestado um estilete. Desses de abrir caixa de papelão. Depois guardou no mesmo lugar sem me avisar. Além dele, há mais alguém que poderia entrar aqui? Ninguém. Estou pensando em voz alta, só isso. Ele inspira profundamente e grita tão alto que os meus nervos trepidam. Ei, Val! Ainda estou aqui em cima, responde Norelli. Alguma coisa interessante por aí? Silêncio. Ficamos esperando. Nada!
Berra ela de volta. Nenhum objeto revirado? Nenhum objeto revirado. Ninguém no closet? Ninguém no closet. Informa ela enquanto vem descendo a escada. Little se dirige a mim de novo. Então é isso. Alguém entra na sua casa, ainda não sabemos como, depois tira uma foto de você dormindo e vai embora sem levar nada. Exato. Será que ele está duvidando de mim? Aponto para o celular em sua mão como se o aparelho pudesse esclarecer todas as suas dúvidas. Eu posso esclarecer as suas dúvidas. Desculpe, diz, devolvendo o telefone. Norelli irrompe na cozinha. E por aqui, tudo bem? Pergunta ao colega. Tudo, declara ele, depois sorri para mim. Nenhuma nuvem no horizonte. Continuo muda. Norelli se aproxima e pergunta. E essa suposta invasão, do que se trata? Ofereço o celular para que ela veja com os próprios olhos. Ela não o segura, mas inspeciona a foto. Jenny Russell? Pergunta. Aponto para o endereço de e-mail ao lado do nome de Jane. A mulher fica visivelmente irritada. Já mandaram outras mensagens antes? Não. Como eu acabei de... Não mandaram. É o endereço do Gmail. Observa ela, trocando olhares com Little. Sim, digo, abraçando a mim mesma. Será que vocês conseguem rastrear? Descobrir quem mandou? Bem, fala Norelli, recuando um pouco. Isso é um problema. Por quê? Ela inclina a cabeça na direção de Little. Porque é um endereço do Gmail, informa ele. Sim, e daí? E daí que o Gmail esconde os endereços de IP. Não sei o que isso significa. Significa que não é possível rastrear uma conta do Gmail, explica ele. Não digo nada, mas Norelli, cruzando os braços, intervém. Nada impede que você tenha mandado essa mensagem para si mesma. Não me contendo, dou uma risada. O quê? Pergunto. O que mais eu poderia dizer? Você pode muito bem ter enviado a mensagem com este celular aí. E a gente nunca vai poder provar. E por que eu faria uma coisa dessas? Por quê? Pergunto, espumando de raiva. Norelli olha para o roupão molhado no chão. Abaixo para pegá-lo, só para não ficar parada. Só para restabelecer um mínimo de ordem. Essa foto mais parece uma selfie noturna. Como é que alguém pode tirar uma selfie dormindo? Seus olhos estão fechados. Porque estou dormindo. Ou porque finge que dorme. Olho desesperada para Little. Veja a coisa por outro ângulo, doutora Fox. Não encontramos nenhum sinal de arrombamento ou invasão. Pelo visto, nada foi roubado da casa. A porta da frente está ok. Esta aqui também, diz o policial, apontando para a porta lateral. E você falou que ninguém mais tem a chave da casa. Não. Falei que meu inquilino poderia ter uma chave. Falei ou não falei? Minha cabeça está rodando. Volto a tremer. O frio parece ter o efeito de uma droga. Apontando para a escadinha, Norelli pergunta. Por que você travou esta porta? Uma discussão com o inquilino, responde Little, antes que eu possa dizer qualquer coisa. Você perguntou a ela sobre o marido? Algo na voz dela me soa estranho. Um acorde em tom menor. Ela ergue uma das sobrancelhas, depois me encara. Senhora Fox, diz. E dessa vez não me dou o trabalho de corrigi-la. Mais uma vez estamos perdendo o nosso tempo. Acho que já adverti a senhora sobre as... Quem está perdendo o tempo aqui sou eu. Eu! Alguém entrou na minha casa, tenho provas disso. E vocês ficam aí dizendo que tudo não passa de uma invenção. Exatamente como fizeram da outra vez. Falei que vi uma pessoa sendo esfaqueada e vocês não deram a menor bola. O que mais eu posso fazer para que vocês... O desenho. Olho para trás, Ethan continua no sofá. Agora com o gato no colo. Ethan, traz o desenho aqui, por favor. Vamos deixar o menino de fora, fala Norelli. Mas Ethan já está vindo para a cozinha com o gato debaixo do braço. Ele entrega o guardanapo de um jeito quase solene. Um coroinha entregando a hóstia na comunhão. Está vendo isso aqui?
Digo, empurrando o papel para cima de Norelle, fazendo com que ela recue um passo. Está assinado, olhe bem. Ela franze a testa. E pela terceira vez no dia de hoje, a campainha toca. 72. Little olha para mim, se dirige ao interfone, analisa o aparelho por um segundo, depois aperta o botão. Quem é? Pergunto, mas a porta já está aberta, passos firmes vindo pelo corredor. É Alistair Russell quem surge na sala, embrulhado num cardigan, o rosto vermelho de frio. Parece mais velho que da última vez que o vi. Como uma águia, ele olha em volta e avista o filho. Pra casa já! Ordena. Ethan permanece onde está. Largue esse gato e vá pra casa imediatamente. Quero que você veja isto aqui. Digo, erguendo o celular com a foto. Mas ele me ignora completamente. Fico feliz em vê-lo aqui, diz a Little, embora não pareça muito feliz. Minha mulher contou que ouviu essa aí gritar o nome do meu filho pela janela. Depois vi vocês chegando de carro. Em sua última visita, se bem me lembro, ele se mostrou muito mais cordial, dando a impressão de que estava até se divertindo com a história toda. Agora não. Little se aproxima. Sr. Russell, essa mulher tem ligado para minha casa. Vocês sabiam disso? Informa ele, mas Little não responde. Ligou inclusive para a empresa onde eu trabalhava. Para a empresa! Então Alex realmente me entregou. Por que você foi despedido? Pergunto. Mas a esta altura ele já está cuspindo fogo pelas ventas, furioso, emendando uma coisa na outra. Ontem ela seguiu minha mulher na rua. Ela contou isso para vocês? Imagino que não. Seguiu minha mulher até a cafeteria ali da esquina. Nós sabemos. Tentou confrontá-la. Olho de relance para Ethan. Pelo visto, ele não contou ao pai que esteve aqui ontem, após o episódio da cafeteria. É a segunda vez que nos encontramos aqui. Prossegue Alistair. Duro. Primeiro, ela alega ter visto uma pessoa sendo esfaqueada na minha casa. Agora trouxe meu filho para dentro da casa dela. Isso não pode continuar assim. Senão... Ele olha imediatamente para mim. Ela é perigosa. Apontando para a foto do celular, digo. Eu conheço a sua mulher. Você não conhece a minha mulher! Berra ele de volta. E eu me calo. Você não conhece ninguém. Fica aqui trancafiada nesta casa, bisbilhotando a vida dos outros. Sinto um calor subir pelo pescoço. Deixo o braço cair para o lado, junto com o telefone. Alistair ainda não se deu por satisfeito. Você inventou esses encontros aí com essa pessoa que não é a minha mulher. E que de repente nem é. Fico esperando pelo que está por vir com a aflição de alguém que antecipa um murro. Que de repente nem é uma pessoa real. Completa. Depois resolveu infernizar a vida do meu filho. Infernizar a vida de todos nós. Um silêncio se instala à nossa volta. Até que Little diz. Ok. Esta mulher está delirando. Arremata Alistair. Pronto. Como eu imaginava. Olho para Ethan, que está fitando o chão. Ok. Repete Little. Ethan, acho que você já pode voltar para casa. Sr. Russell, se puder ficar mais um pouquinho. Mas agora é minha vez de falar. Por favor, fique. Talvez possa explicar isto aqui. Com o guardanapo em punho, ergo o braço muito acima da cabeça, quase na altura dos olhos de Alistair. Ele pega o papel dizendo: O que é isto? Um retrato meu, desenhado por sua mulher. Ele fica lívido. Quando ela esteve aqui, naquela mesa. O que é isto? Pergunta Little, aproximando-se de Alistair. Jane desenhou para mim. Explico. É você. Diz Little. Sim, sou eu. Ela esteve aqui. Este desenho é a prova. Isso não prova nada. Declara Alistair, um pouco mais calmo. Mas depois dispara. Bem, prova que você é tão doente que chegou a ponto de fabricar provas. Dá um risinho irônico. Enlouqueceu de vez. Você capou. Enlouqueceu de vez. O bebê de Rosemary, acho.
Sinto minha testa franzir. Como assim fabricar provas? Foi você mesma quem fez esse desenho. Norelle sussurra ao meu lado. Do mesmo modo que tirou aquela foto e mandou para você mesma. Chego a recuar um passo, como se tivesse acabado de levar um soco na boca do estômago. Tudo bem, doutora Fox? Pergunta Little, aproximando-se. Deixo o roupão cair mais uma vez. Estou tonta. A cozinha gira ao meu redor feito um carrossel. Alistair lança um olhar feroz na minha direção. O rosto da detetive Norelle é um borrão. A mão de Little paira sobre o meu ombro. Ethan acompanha tudo de longe, ainda com o gato nos braços. Eles giram ao meu redor, todos eles. Ninguém que me sirva de âncora. Ninguém que me sirva de chão. Não fui eu quem fez esse desenho. Foi Jane. Bem aqui, nesta... Aponto vagamente para a mesa da cozinha. E não fui eu quem tirou essa foto. Não poderia ter tirado, Tem alguma coisa acontecendo e vocês não estão ajudando. Não sei como dizer de outra forma. Tento fazer o mundo parar de rodar, mas ele escorrega das minhas mãos. Vou cambaleando na direção de Ethan, agarro os ombros dele com as mãos trêmulas. Fique longe do meu filho! Explode, Alistair. Mas olhando diretamente nos olhos do garoto, digo: tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo aqui? Todos viramos ao mesmo tempo. A porta da frente estava aberta. Diz David. 73. Emoldurado pela porta, com as mãos escondidas nos bolsos e uma mochila velha pendurada no ombro, ele pergunta outra vez: o que está acontecendo aqui? Norelle descruza os braços e diz: quem é você? David cruza os seus e responde: moro lá embaixo. Então você é o famoso David. Fala Little. Disso eu já não sei. Você tem um sobrenome, David? Quase todo mundo tem. Winters. Respondo por ele, tirando a informação das profundezas do cérebro. David não me dá atenção. Quem são vocês? Polícia. Sou a detetive Norelle e este é o detetive Little. David aponta o queixo na direção de Alistair. Esse aí eu conheço. Alistair assente com a cabeça e declara: talvez você possa explicar qual é o problema com essa mulher. Quem disse que ela tem algum problema? A gratidão me aquece por dentro. Meus pulmões se enchem. Alguém está do meu lado. Mas de repente relembro quem é esse alguém. Onde o senhor estava ontem à noite, Sr. Winters? Pergunta Little. Connecticut. Trabalhando. Por que você quer saber? Alguém tirou uma foto da doutora Fox enquanto ela estava dormindo. Por volta das 2 da madrugada. Depois mandaram a foto por e-mail. Os olhos de David faíscam. Alguém invadiu a casa? Questiona ele. Que droga! Little não me deixa responder. Alguém pode confirmar que você realmente estava em Connecticut ontem? David cruza um pé sobre o outro. A garota com quem eu fiquei. E qual seria o nome dela? Não peguei o sobrenome. Pegou o telefone? É isso que todo mundo faz, não é? Vamos precisar do número. Diz Little. Ele é a única pessoa que poderia ter tirado essa foto. Insisto. Uma fração de segundo. David franze a testa. Hein? Olhando para ele, chego a vacilar. Foi você quem tirou a foto? Ele dá um risinho. Você está achando que eu entrei aqui? Ninguém está achando nada. Interrompe Norelle. Eu estou. Digo a ela. Não sei que viagem é essa sua. Fala David, quase entediado. Oferece o celular para Norelle, dizendo: aqui. Pode ligar. O nome dela é Elizabeth. Norelle sai com o telefone em direção à sala. Não vou conseguir ouvir ou dizer mais nada se não beber alguma coisa. Sigo para a cozinha, ouço a voz de Little às minhas costas. A doutora Fox disse que uma mulher foi esfaqueada na casa do outro lado do parque. A casa do Sr. Russell. Você sabe alguma coisa a esse respeito? Não. Então foi por isso que ela me perguntou no outro dia se eu tinha ouvido alguém gritando por lá. Falei que não tinha ouvido nada.
Nem me dou o trabalho de virar para trás para olhar os dois. Já estou despejando vinho no copo. Claro que não ouviu, diz Alistair. Agora sim, virando para trás, digo. Mas o Ethan falou... Ethan, sai daqui! Grita Alistair. Quantas vezes preciso Calma, Sr. Russell. Doutora Fox, realmente não recomendo isso agora. Adverte Little, dedo em riste. Coloco o copo na bancada, mas mantenho os dedos em volta dele. Sinto dentro de mim um espírito desafiador. Ele volta a atenção para David. Por acaso você chegou a ver algo estranho do outro lado do parque? Na casa dele? Pergunta David, olhando para Alistair, que revira os olhos. Isto é Começa a dizer o pai de Ethan. Não vi nada. A mochila de David vai escorregando ombro abaixo. Ele endireita o tronco, voltando com ela para o lugar. Também não andei olhando. Sei. E você conhece a Sra. Russell? Não. Como é que conhece o Sr. Russell? Contratei ele para... Tenta Alistair, mas Little o silencia com um gesto da mão. Ele me contratou para fazer uns concertos na casa. Explica David. Mas não cheguei a conhecer a Sra. Russell. Mas o brinco dela estava no seu quarto. Todos os olhos se voltam para mim. Vi um brinco no seu quarto. Digo, apertando meu copo. Na mesa de cabeceira, 3 pérolas. O brinco de Jane Russell. David suspira e declara. Aquele brinco é de Catherine. Catherine? Uma mulher que namorei. Na verdade, nem chegou a ser um namoro. Ela dormiu aqui algumas vezes. Quando? Pergunta Little. Semana passada. Que diferença faz? Nenhuma. Intervém Norelli, voltando para o lado de David. Devolve o celular dele e diz. Elizabeth Hughes falou que passou a noite de ontem com ele em Darien. Ficaram juntos da meia-noite até as 10 da manhã. Depois vim direto para cá. Informa David. Norelli agora se dirige a mim. Afinal de contas, o que você estava fazendo no quarto dele? Estava bisbilhotando. Responde David. Vermelha de raiva, disparo. Você pegou o meu estilete. Ele dá um passo adiante. Little redobra a atenção. Você me emprestou o estilete. Mas depois você o devolveu para a caixa de ferramentas sem falar nada comigo. Ele estava no meu bolso quando fui ao banheiro, então guardei no lugar. Não precisa agradecer. Acontece que isso foi logo depois que Jane... Chega! Rosna Norelli. Leva o copo à boca, o vinho balançando dentro dele. Sob o olhar de todos, dou meu gole sem nenhuma pressa. O desenho, a fotografia, o brinco, o estilete. Todos os meus argumentos repelidos como insetos, não sobrou nada. Ou quase nada. Respiro fundo. Ele já foi preso uma vez, sabiam? Mal acredito no que acabei de dizer. Já foi preso. Repito. Sinto como se estivesse fora do meu próprio corpo. Por agressão. David fica visivelmente irritado. Alistair parece fuzilá-lo com o olhar. Norelli e Ethan estão olhando para mim. E Little parece muito triste. Então, continuo, por que vocês não estão dando uma dura nele? Vejo uma mulher ser assassinada, digo, brandindo o celular. E vocês dizem que estou imaginando coisas, que estou mentindo. Bato com o celular na ilha da cozinha. Mostro um desenho que ela fez e assinou. Aponto para Alistair, que ainda está com o guardanapo na mão. E vocês dizem que fui eu quem desenhou. Tem uma mulher naquela casa que não é quem ela diz ser. Mas vocês nem se deram o trabalho de averiguar. Nem pensaram em averiguar. Dou um passo adiante. Um passinho de nada. Mas todos recuam como se eu fosse uma tempestade chegando. Como se eu fosse uma predadora. Melhor assim. Alguém entra na minha casa enquanto estou dormindo. Tira uma foto minha, depois me manda por e-mail. E de novo, vocês me acusam de ter feito tudo isso. A voz embarga. As lágrimas caem. Mas isso não me detém. Não estou ficando doida.
Não estou inventando nada. Também não estou delirando. Aponto um dedo trêmulo para Alistair e Ethan. Tudo começou quando vi a mulher desse aí. Mãe desse outro. Com alguma coisa espetada no peito. Isso é o que vocês deveriam estar investigando. Essas são as perguntas que vocês deveriam estar fazendo. E não venham me dizer o que eu vi ou deixei de ver. Eu sei muito bem o que vi. Silêncio. Todos estão imóveis. Até o gato está imóvel. O rabo virado numa interrogação. Seco as lágrimas com o dorso da mão. Limpo o nariz. Little volta à vida e dá um passo na minha direção. Um passo enorme, decidido, atravessando boa parte da cozinha. Os olhos pregados nos meus. Deixo o copo vazio na bancada. Continuamos olhando um para o outro. Eu do lado de cada ilha, ele do lado de lá. Little afasta meu copo para o lado como se estivesse afastando uma arma. Depois diz bem baixinho. O negócio é o seguinte, Ana. Conversei com o seu médico ontem. Depois que a gente se falou por telefone. Minha boca seca imediatamente. O Dr. Fielding. Prossegue. Você citou o nome dele lá no hospital. Eu só queria dar uma palavrinha com alguém que a conhecesse bem. Meu coração enfraquece. Pelo que vi, ele gosta muito de você. Falei que estava preocupado com as coisas que você andava dizendo. Falei também que estava preocupado com você sozinha aqui neste casarão. Pois você tinha dito que sua família morava longe e por isso não tinha com quem conversar e... Sei muito bem o que ele está para dizer. E fico grata por ser ele quem vai dizê-lo. Porque Little é um homem gentil. Fala de um jeito delicado e eu não suportaria se fosse de outra forma. Não suportaria se... Mas Norelli o interrompe, dizendo: Acontece que seu marido e sua filha estão mortos. 74. Ninguém nunca disse isso assim, com essas palavras, nessa ordem. Nem mesmo o médico do pronto-socorro que, enquanto avaliava os danos na minha coluna e na minha traqueia, falou. Seu marido, infelizmente, não resistiu. Nem mesmo o chefe da enfermaria, que 40 minutos depois revelou. Sinto muito, Sra. Fox. Nem sequer terminou a frase. Não precisava. Nem mesmo os nossos amigos, ou melhor, os amigos de Ed. Constatei da pior maneira possível que Liv e eu não tínhamos nenhum amigo estritamente nosso. Que no velório, no enterro, nas visitas ou telefonemas de pêsames, diziam apenas: pois é, eles se foram. Ou já não estão mais com a gente. Ou os insensíveis morreram. Nem mesmo Bina. Nem mesmo o Dr. Fielding. Mas Norelli, sim, Norelli não pensou duas vezes antes de quebrar o feitiço, dizendo o indizível: Seu marido e sua filha estão mortos. E realmente estão. Não resistiram. Não estão mais com a gente. Se foram, morreram. Não vou negar. Mas você não vê, Ana. Agora é o Dr. Fielding quem está falando na minha cabeça, quase em tom de súplica. É isto que está acontecendo. Você está em negação. A mais pura verdade. Mesmo assim, como explicar uma coisa dessas? Como explicar a essas pessoas, seja Little ou Norelli, Alistair ou Ethan, David ou até mesmo Jane? Eu ouço os dois. A voz de ambos ainda ecoa dentro de mim, fora de mim. Sobretudo quando estou triste demais com a ausência deles, com o buraco que ficou dentro de mim, com... Acho que agora eu consigo dizer. Com a morte deles. Ouço a voz dos dois quando preciso conversar, ou às vezes, quando menos espero. Adivinha quem é? Dizem eles, e para mim é uma grande alegria, meu coração chega a cantar. Ouço e respondo de volta. 75. As palavras pairam no ar, flutuando feito fumaça. Por cima dos ombros de Little, vejo Alistair e Ethan, ambos com os olhos arregalados. Vejo David de queixo caído,
Norelle, por algum motivo, agora olha para o chão. Doutora Fox! É Liro, do outro lado da ilha. Ajusto meu foco na figura dele, no rosto agora banhado pela luz do entardecer. Ana? Insiste ele. Continuo imóvel. Não consigo me mexer. Ele enche os pulmões, espera alguns segundos, expira. O Dr. Fielding me contou toda a história. Fecho os olhos. Não vejo nada que não seja escuridão. Não ouço nada que não seja a voz de Little. Ele contou que um agente da polícia rodoviária encontrou o carro de vocês num penhasco. Isso. Ainda me lembro da voz do policial, dos gritos que ele dava ao descer de rapel pela encosta da montanha. Àquela altura, vocês já tinham passado 2 noites ali, ao relento. Em pleno inverno, durante uma tempestade de neve. 33 horas desde o momento em que derrapamos na pista até a chegada do helicóptero. As hélices girando acima de nossas cabeças como um tufão. Ele contou que Olivia ainda estava viva quando finalmente conseguiram tirar vocês de lá. Mamãe, sussurrou minha filha, ao ser colocada na maca, o corpinho envolto num cobertor. Mas o seu marido já tinha partido. Não, ele não tinha partido. Estava lá, estava muito lá. Estava lá até demais, o corpo embalado pela neve. Hemorragia interna, disseram. E hipotermia. Você fez tudo o que poderia ter feito. Tanta coisa que eu poderia ter feito. Foi então que esse seu problema começou. A dificuldade para sair de casa. Estresse pós-traumático. Imagino que... Bem, acho que nem posso imaginar. Caramba. Quanto pavor naquele leito de hospital. Quanto pavor naquele carro da polícia. Quanto pavor naquelas primeiras vezes que tentei sair para a rua. Quantas vezes caí antes de conseguir me arrastar de volta para casa. E trancar todas as portas. E fechar todas as janelas. E jurar que ficaria escondida pelo resto da vida. Você precisa de um lugar onde se sinta segura. O que é perfeitamente compreensível. Estava quase congelada quando foi encontrada. Tinha passado por todo aquele pesadelo, um pesadelo infernal. Minhas unhas estão fincadas nas palmas das mãos. Segundo o Dr. Fielding, tem momentos em que você ouve a voz deles. Aperto os olhos o mais que posso. Quanto maior a escuridão, melhor. Ainda lembro da minha conversa com Fielding. Não são alucinações. Expliquei a ele. De vez em quando gosto de fingir que eles ainda estão por aqui, só isso. Um artifício para me ajudar a seguir em frente. Sei que não é muito saudável, mas... É que você, às vezes, conversa com eles. Sinto o sol na minha nuca. Sugiro que você não se entregue a esse tipo de fantasia com muita frequência. Alertou ele. Você precisa aprender a andar sem essa muleta. Então, fiquei meio confuso, porque do jeito que você falava era como se eles estivessem apenas em outro lugar. O que tecnicamente é verdade, mas não digo nada. Não tenho mais forças. Me sinto vazia como uma garrafa. Você falou que era separada? Que sua filha estava com seu marido? Outra verdade. Estou exausta. Falou a mesma coisa para mim. Abro os olhos. A luz agora encharca a cozinha, sugando as sombras. Os 5 estão perfilados à minha frente como peças de xadrez. Olho para Alistair. Você falou que eles moravam em outro lugar. Diz ele com uma careta de repulsa. Mas isso eu nunca disse. Nunca falei que eles moravam em outro lugar. Paciência. Isso agora já não tem importância. Nada tem importância. Little estica o braço sobre a ilha, pousa a mão sobre a minha. Você passou por maus bocados. Acho que realmente acredita que esteve com a tal mulher. Do mesmo modo que acredita estar falando com Olivia e Ed. Faz uma pausa minúscula antes do nome de Ed. Como se não tivesse certeza dele, mas também é possível que esteja apenas medindo as palavras. Olho dentro dos seus olhos, 2 poços sem fundo.
Mas tudo isso que você está alegando simplesmente não é verdade. Declara ele, a voz macia feito neve. Ana, você precisa esquecer essa história. De repente me vejo concordando com a cabeça, porque ele tem razão. Fui longe demais. Isso precisa parar, como disse Alistair. Olhe, tem um monte de gente que gosta de você. Prossegue Lyra, apertando os dedos da minha mão, estalando os ossos dela. O Dr. Fielding, a sua fisioterapeuta. Minha vontade é perguntar, quem mais? Quem mais? E Meu coração dispara no peito. eles querem ajudar você. Baixo os olhos para a mão enorme que aperta meus dedos, para a aliança de ouro já um tanto encardida que ele traz no anular. Como a minha. De forma ainda mais delicada, ele diz: O médico contou que os remédios que você toma podem causar alucinações. E depressão, e insônia, e combustão espontânea. Mas nada disso é alucinação. E talvez você não se importe com isso. No seu lugar, eu não importaria. Norelli intervém, Jane Russell. mas sem tirar os olhos de mim, Lyra ergue a outra mão para silenciá-la. Norelli obedece. Fomos lá conferir. Continua ele. A mulher, ela é quem diz ser. E essa outra pessoa que você pensa ter conhecido? Bem, é isso. Você pensa que conheceu. Não pergunto como ele pode ter tanta certeza. Não ligo mais. Estou cansada, estou exausta. Mas para minha grande surpresa, novamente concordo com a cabeça. No entanto, como se explica que Lyra está um passo à minha frente? Você contou que ela a ajudou na rua. Mas é possível que essa história também tenha sido coisa da sua cabeça. Sei lá, ou talvez você tenha sonhado com tudo isso. Se eu sonho coisas quando estou acordada. Onde foi que já ouvi isso? E posso imaginar a cena como se estivesse diante de um filme em cores. Eu, escalando os degraus da entrada feito uma alpinista num paredão, atravessando o corredor, entrando em casa. Quase consigo lembrar. Você contou também que ela entrou e ficou aqui por um tempo, jogando xadrez com você, desenhando. Mas de novo. Pois é, de novo. Santo Deus, de novo consigo enxergar as garrafas, os frascos de comprimido, os peões, as rainhas, o preto e branco dos dois exércitos, minha mão pairando sobre o tabuleiro como um helicóptero. Os dedos sujos de tinta, a caneta apertada entre eles. Eu havia treinado aquela assinatura, não havia? Durante o banho, rabiscando o nome dela no vidro embaçado do box, as letras sangrando para o chão, sumindo diante dos meus olhos. Seu médico falou que não sabia de nada disso. Lyra se cala por alguns segundos. Imagino que você não tenha contado a ele porque não queria que ele tentasse trazê-la de volta à realidade. Faço que sim, com a cabeça trêmula. Não sei o que pode ter sido aquele grito que você ouviu. Eu sei. Ethan. Ele nunca contestou. E naquela tarde eu o vi com a mulher na sala. O garoto não estava nem olhando para ela, estava olhando para o próprio colo e não para o assento vazio a seu lado. Olho para ele agora. E ele olha de volta, mesmo enquanto deposita o gato no chão. Quanto a esse e-mail com a foto, não sei direito o que pensar. O Dr. Fielding disse que às vezes você encena coisas, talvez como um pedido de ajuda. Será que fiz isso mesmo? Acho que fiz, não fiz? Sim. Claro. Aquele adivinha quem é no endereço de e-mail. É assim que eu sempre cumprimento Ed e Liv. Cumprimentava. Mas quanto àquilo que você viu naquela noite? Sei muito bem o que vi naquela noite. Vi um filme. Um filme antigo, ressuscitado em Technicolor. Vi Janela Indiscreta. Vi dublê de corpo. Vi Blow Up. Vi uma montagem com centenas de imagens de arquivo de filmes
em que sempre havia alguém bisbilhotando a vida dos outros. Vi um assassinato sem assassino e sem vítima. Vi uma sala vazia, um sofá vazio. Vi o que quis ver, o que precisava ver. Você não se sente muito sozinha aqui? Foi o que Humphrey Bogart perguntou a Lauren Bacall. A ela ou a mim? Já nasci sozinha, respondeu ela. Eu não. Eu me tornei sozinha. Se deliro o suficiente para conversar com Ed e Liv, nada impede que eu tenha fabricado esse assassinato na minha cabeça. Principalmente com tantos remédios ajudando. Aliás, não é isso que venho fazendo esse tempo todo? Lutando contra a realidade? Distorcendo, criando e adulterando os fatos? Jane. A Jane verdadeira. A Jane de carne e osso. Claro que ela é quem diz ser. E claro que o brinco na cabeceira de David é de Catherine, seja ela quem for. E claro que ninguém entrou na minha casa ontem à noite. A constatação parece quebrar feito uma onda sobre o meu corpo, limpando e purificando tudo, deixando para trás apenas alguns dedos de lodo que apontam para o mar. Eu estava enganada. Mais que isso, estava delirando. Mais que isso, fui responsável por tudo. Sou responsável. Se eu sonho coisas quando estou acordada, então estou ficando louca. Exatamente. A Meia-Luz, de George Cukor. Silêncio. Nem sequer consigo ouvir a respiração de Little. Então é isso que está acontecendo. Alistair balança a cabeça com a boca entreaberta. Eu? Uau! Caramba! Ele me encara com seu olhar duro. Caramba! Engulo em seco. Ele me encara mais um pouco, abre a boca para dizer algo, fecha, balança a cabeça outra vez. Depois sinaliza para o filho e se encaminha para a porta. Estamos indo. Ethan vai ao encontro dele, mas antes de sair para o corredor, fala baixinho. Eu sinto muito. Vejo que os olhos dele estão molhados. Preciso me conter para não chorar também. Os dois vão embora. A porta bate atrás deles. Agora somos apenas 4. David dá um passo adiante. Como se estivesse falando com os próprios pés, diz. Quer dizer então que aquela menina do porta-retratos lá embaixo, ela morreu? Não respondo. E... Ele aponta para a escadinha que trava a porta do porão. Não digo nada. Ele assente com a cabeça, como se eu tivesse dito algo, então me dá as costas e vai embora também. Não é o caso de interrogá-lo? Pergunta Norélia a Little. Que pergunta a mim? David está constrangendo você de alguma forma? Respondo que não. Ok, Diz ele, soltando minha mão. Bem, não sou qualificado para lidar com o que vem agora. Meu trabalho é colocar um ponto final nisso tudo e garantir que todos possam tocar a vida adiante com segurança. Você inclusive, Ana. Imagino que não tenha sido fácil enfrentar tudo o que aconteceu aqui hoje. Então sugiro que você dê uma ligada para o seu médico, o Dr. Fielding. Acho que é importante. Eu não disse uma única palavra desde o anúncio da detetive Norélia. O seu marido e sua filha estão mortos. Não consigo imaginar como será minha voz neste novo mundo. Um mundo em que essa frase foi dita e ouvida. Little ainda está falando. Sei que você não está bem e... Ele reflete um instante, mas não completa o pensamento. Sei que você não está bem. Meneio a cabeça. Ele faz o mesmo. Parece que pergunto a mesma coisa toda vez que venho aqui, mas... Você acha que vai ficar bem sozinha? Novamente respondo com um gesto lento de cabeça. Vou. Ana? Ele busca meu olhar. Doutora Fox? Voltamos para a Doutora Fox. Abro a boca. Sim. Minha voz parece distante, abafada. É como se eu estivesse ouvindo a mim mesma com um par de fones de ouvido. Em vista do que... Começa Norélia, e é mais uma vez silenciada por Little. Fico me perguntando o que ela tinha a dizer. Você tem o meu número. Fala Little. Mas, por favor, ligue para o Dr. Fielding. Ele deve estar querendo notícias suas.
Não dê motivos para que a gente fique ainda mais preocupado. Eu e ela aqui, diz ele, apontando para a colega. No fundo, Val também tem um coração mole. Norelli me observa de longe. Little agora está recuando na cozinha, como se não quisesse me dar as costas. E como eu já disse antes, tem um pessoal bem bacana lá no nosso departamento, caso você queira conversar com alguém. Norelli sai para o corredor. Ouço os passos dela na cerâmica do piso. Ouço a porta da frente bater. Agora somos apenas eu e Little. Ele olha através da janela às minhas costas. Olha, nem sei o que eu faria se alguma coisa acontecesse com as minhas meninas. Ele volta a me encarar. Nem sei o que eu faria. Limpa a garganta, depois acena com a mão. Tchau. E vai embora. Abandonada na cozinha, fico olhando para as pequenas galáxias de poeira que vão se formando e desmanchando contra a luz do sol. Automaticamente pego o copo de vinho que havia deixado na bancada. Aperto os dedos em torno dele, levo até os lábios. E arremesso a porra do copo contra a parede, dando o grito mais alto que já dei em toda a minha vida. 76. Sentada na beira da cama, observo a dança das sombras na parede à minha frente. Acendi uma vela diptyque, dessas perfumadas que vem no copinho. Um presente de Natal que ganhei de Liv 2 anos atrás e que continuava na caixa até agora há pouco. Figure. Ela adora figos. Adorava. Uma corrente de ar atravessa o quarto como um fantasma, fazendo a chama tombar no pavio. Passa-se 1 hora. Depois outra. A vela queima rápido, o pavio já quase submerso na poça de cera derretida. Continuo no mesmo lugar, os ombros caídos, as mãos cruzadas sobre as pernas. O celular se ilumina e trepida. Julian Fielding, avisa o identificador de chamadas. Nossa consulta é amanhã. Não vai ter consulta nenhuma. A noite desce feito uma cortina. Foi então que este seu problema começou, disse Little. A dificuldade para sair de casa. No hospital disseram que eu estava em choque. Depois, esse choque se transformou em medo. O medo se transformou também, dando lugar ao pânico. E quando o Dr. Fielding finalmente entrou em cena, o meu caso já era, como ele mesmo detectou. Um caso grave de agorafobia. Simples assim. Preciso dos limites conhecidos da minha casa, porque passei 2 noites no espaço desconhecido de um penhasco, sob um céu sem nenhum limite. Preciso de um ambiente que eu consiga controlar, porque não pude fazer nada enquanto via minha família morrer aos poucos. Você já deve ter percebido que em nenhum momento perguntei o que deixou você desse jeito, disse ela para mim. Ou melhor, eu disse a mim mesma. A vida me fez assim. Adivinha quem é? Balanço a cabeça, não quero falar com Ed agora. E aí, campeã, como está? Eu me recuso a falar. Não quero. Não vou falar. Mãe? Não. Mamãe? Hesito. Não. Lá pelas tantas, deixo o corpo cair para o lado e adormeço. Quando acordo, meu pescoço está duro. O fogo da vela já se reduziu a uma reles faísca azulada, tremeluzindo na corrente fria. O quarto está escuro. Me sento na cama. Rangendo, feito uma escada enferrujada, fico de pé e vou para o banheiro. Ao voltar, vejo a casa dos Russells iluminada feito uma casinha de boneca. Ethan está no quarto, debruçado sobre o computador. Na cozinha, Alistair corta algo na bancada. Cenouras que parecem fluorescentes sob a luz forte das lâmpadas. Uma taça de vinho espera ao lado delas. Minha boca fica seca. E na sala, sentada no sofazinho listrado, está aquela mulher. Acho que devo começar a chamá-la de Jane. Jane está concentrada no celular, talvez vendo fotos, talvez jogando uma partida de paciência ou de qualquer outro jogo desses mais modernos. Ou talvez esteja colocando alguma amiga a par dos últimos acontecimentos. Lembra daquela minha vizinha esquisita? Sinto a garganta doer. Vou até a janela e fecho as cortinas. E fico ali na escuridão do quarto,
sozinha até a medula dos ossos, sentindo frio, sentindo medo, ansiando por alguma coisa que não sei muito bem o que é. Terça-feira, 9 de novembro. 77. Passo a manhã inteira na cama. Em algum momento antes do meio-dia, morrendo de sono, digito uma mensagem para Dr. Fielding. Hoje não. Em 5 minutos ele liga de volta e deixa um recado que não escuto. A tarde vai se arrastando. Lá pelas 3, sinto o estômago roncar. Desço até a cozinha e tiro da geladeira um tomate já meio amassado. Dou uma primeira mordida, a polpa escorre queixo abaixo. Ed tenta falar comigo. Depois Olivia. Não dou atenção a nenhum dos dois. Dou comida para o gato. Tomo um temazepam. Depois outro. Depois outro. Volto para a cama e deixo o sono chegar. Isso é tudo o que quero. Dormir. Quarta-feira, 10 de novembro. 78. A fome me acorda. Na cozinha, despejo um pouco de grape nuts numa tigela e completo com o leite que vence hoje. Nem gosto tanto assim de grape nuts. Quem gosta é Ed. Gostava. O cereal tem uma textura de cascalho, arranha a garganta. Nem sei direito por que continuo comprando. Claro que sei. Minha vontade é subir novamente para o quarto. Em vez disso, sigo para a sala, caminho lentamente até o console da televisão e abro a gaveta de DVDs. Um corpo que cai. Uma mulher que é confundida com outra, ou melhor, uma mulher que se faz passar por outra. Conheço os diálogos de cor. Por mais estranho que pareça, acho que é desse filme que precisa agora. O que foi que deu em você? Grita o policial para Jimmy Stewart. Ou para mim. Me dê a sua mão! Então escorrega telhado abaixo e despenca do alto do prédio. Por mais estranho que pareça, isso me consola. Lá pelo meio do filme, pego uma segunda tigela de cereal. Ed resmunga alguma coisa quando fecho a porta da geladeira. Olivia também diz algo que não consigo entender. Volto para o sofá, aumento o volume da televisão. A esposa dele? Pergunta a mulher no Jaguar verde. Coitada, não cheguei a conhecê-la. Mas me diz uma coisa, será que ela realmente acreditava que... Afundo ainda mais nas almofadas do sofá. Sou vencida pelo sono. Um tempo depois, durante a cena da loja, não quero me vestir como uma morta. Meu celular trepida sobre a mesa, como se estivesse sofrendo uma convulsão. Deve ser o Dr. Fielding, imagino, e pego o aparelho. Foi para isso que você me trouxe aqui? Esbraveja Kim Novak. Para se sentir na companhia de outra mulher que já morreu? Na tela do celular. Wesley Brill. Por um segundo fico sem saber o que fazer. Então tiro o som da TV, desbloqueio o celular e levo ao ouvido. Constato que não consigo falar. Mas nem preciso. Após um breve silêncio, ele enfim se manifesta. Estou ouvindo a sua respiração, Fox. Quase 11 meses já se passaram. Mas a voz de Wesley continua tão trovejante quanto antes. Phoebe me disse que você ligou. Prossegue ele. Queria ter ligado ontem, mas tive um dia cheio. Muito cheio. Não digo nada. E por um minuto ele também não. Você está aí, não está, Fox? Estou. Faz dias que não ouço a minha voz, que soa estranha, como se um ventríloco estivesse falando por mim. Ótimo. Eu imaginava que sim. Diz ele, parecendo mastigar as palavras. Provavelmente está com um cigarro entre os dentes. Minha hipótese estava correta. Fala, e sopra a fumaça contra o bocal do telefone. Eu queria falar com você. Wesley se cala um instante para trocar de marcha no carro. Quase posso ouvi-lo trocando de marcha. Algo no seu jeito de respirar. Ele agora está no modo psicólogo. Queria dizer que... Segue-se um longo silêncio. Wesley limpa a garganta. Parece nervoso, o que para mim é um choque. Wesley Brill, nervoso. Não tenho andado muito bem. Pronto, falei. Alguma coisa em particular? Pergunta ele. Não estou conseguindo lidar com a morte do meu marido e da minha filha.
É o que eu quero gritar. É que... Sim? Será que ele está tentando ganhar tempo? Ou apenas esperando que eu continue? Naquela noite, não sei como completar a frase. Fico me sentindo como a agulha de uma bússola, batendo de um lado para outro, procurando onde parar. No que você está pensando, Fox? Típico de Wesley, o brilhante. Destravar a língua dos seus pacientes. Quando ainda estava nativa, eu preferia deixar que os meus se abrissem aos poucos, do modo que mais lhes conviesse. Wesley não. Wesley prefere pisar no acelerador. Naquela noite pouco antes do acidente, você me ligou. Não estou culpando você de nada. Não estou querendo envolvê-lo nessa história. Só quero que você saiba. Naquela noite já estava tudo acabado. 4 meses de mentiras. Para Phoebe, que poderia ter descoberto sobre a gente. Para Ed, que acabou descobrindo em dezembro, naquela tarde em que acidentalmente enviei para ele uma mensagem escrita para você. Naquela noite eu me arrependi de todos os momentos que passamos juntos. As manhãs no hotel da esquina, a luz entrando um tanto tímida pelas frestas da cortina, as noites que passávamos em claro, trocando mensagens pelo telefone. O dia em que tudo começou, com aquela taça de vinho no seu consultório. Naquela noite, já fazia 1 semana que tínhamos colocado nossa casa à venda. O corretor já vinha agendado visitas para os possíveis compradores. Mesmo assim, eu continuava suplicando a Ed, mas ele nem sequer me olhava. Eu via você como uma pessoa meiga. Naquela noite. Mas Wesley me interrompe. Para ser sincero, Ana, diz, e eu fico tensa, porque embora ele seja sempre sincero, raras foram as vezes em que me chamou pelo meu primeiro nome. Tenho tentado virar essa página. Pausa. Tentado e, em grande medida, conseguido. Ah. Você não quis me ver depois. No hospital, eu queria... Me dispus a falar com você na sua casa, lembra? Mas você não quis. Não retornou às minhas ligações. Ele está escorregando nas palavras, tropeçando nelas, como alguém que chapinha na neve. Como eu, em torno daquele carro capotado. Eu não sabia. Bem, ainda não sei se você está vendo alguém, um terapeuta. Posso recomendar alguns nomes se você quiser. Pausa. Mas se já estiver, nesse caso, ótimo. Outra pausa, agora mais longa. E finalmente. Não sei muito bem o que você quer comigo. Eu estava enganada. Wesley não está dando uma de psicólogo. Não está querendo me ajudar. Afinal, levou 2 dias para me ligar de volta. Ele está tentando escapar. Mas o que eu realmente quero com ele? Boa pergunta. Não o culpo por nada. Juro que não. Não tenho ódio dele. Não tenho saudades. Quando liguei para o consultório dele, faz mesmo só 2 dias? Sem dúvida queria alguma coisa. Mas depois que a detetive Norelli pronunciou aquelas palavras mágicas, tudo mudou na minha vida. E agora pouco importa. Devo ter dito isso em voz alta. O que é que pouco importa? Pergunta ele. Você, eu acho. É o que penso, mas não falo. Em vez disso, desligo. Quinta-feira, 11 de novembro. 79. Às 11 em ponto, a campainha toca. Com muito esforço, levanto da cama e espio pela janela da frente. É Bina quem está à porta, os cabelos negros brilhando sob a luz forte da manhã. Eu já tinha esquecido que ela vinha hoje. Já tinha esquecido dela como um todo. Recuo um passo, examino as casas do outro lado da rua, da esquerda para a direita. As Gray Sisters, os Millers, os Taquedas, a geminada sem moradores. A metade sul do meu império. A campainha outra vez. Desço para a sala, chego à porta do corredor e vejo Bina no monitor do interfone. Aperto o botão para falar com ela. Hoje não estou muito bem. Ela diz da rua. Não quer que eu entre? Não precisa, obrigada. Posso entrar? Hoje não, Bina.
Preciso ficar sozinha. Ela morde o lábio inferior. Tem certeza? Preciso ficar sozinha. Repito. Ok. Fico esperando, mas ela não vai embora. O Dr. Fielding me contou o que aconteceu. A polícia falou com ele. Não digo nada, apenas fecho os olhos. Um longo silêncio. Bom, então a gente se vê na semana que vem, diz ela. Na quarta, como sempre. Talvez não. Claro. Você vai me ligar se precisar de alguma coisa, não vai? Não. Vou. Abro os olhos, vejo que ela está descendo para a calçada. Pronto. Primeiro Dr. Fielding, agora Bina. Mais alguém? Oui. Amanhã tem o Yves. Vou mandar uma mensagem para cancelar. Je ne peux pas. Acho que vou cancelar em inglês mesmo. Antes de voltar para cima, encho as vasilhas de água e de ração de punch. Ele vem trotando para a cozinha, dá uma primeira lambida na comida, mas ergue a cabeça ao se assustar com algo. O barulho do encanamento. É David, usando o banheiro lá de baixo. Eu já tinha me esquecido dele também. Vou até a porta do porão, tiro a escadinha, bato na porta e chamo o nome dele. Nada. Chamo de novo. Agora ouço passos. Destravo a porta. A porta está aberta, pode subir. Grito. Se quiser. Acrescento. Antes que eu possa dizer mais alguma coisa, a porta se abre à minha frente e lá está ele, 2 degraus abaixo na escada, vestindo uma camiseta justa e uma calça jeans bem surrada. Por um momento ficamos apenas olhando um para o outro. Sou eu quem quebra o silêncio. Estou indo embora. Interrompe ele. Arregalo os olhos. As coisas ficaram esquisitas. Faço que sim com a cabeça. Ele tira um papel do bolso traseiro da calça e me entrega. Desdobro para ler. Muda. Não está legal. Desculpe qualquer coisa. Deixei a chave debaixo da porta. De novo meneio a cabeça. Ouço o tic-tac do relógio da sala. Aqui está a chave, diz ele. Vou bater a porta quando sair. Recebo a chave. Mais silêncio. David me encara e diz: aquele brinco... Não, você não precisa. Aquele brinco era de uma mulher chamada Catherine. Como eu disse, não conheço a mulher desse Alistair Russell. Eu sei, desculpe. Agora é ele quem responde com a cabeça e fecha a porta, que deixo destrancada. De volta ao meu quarto, envio uma mensagem sucinta para Dr. Fielding. Estou bem. Vejo você na terça. Ele me liga imediatamente. Deixo o telefone tocar. Bina, David, Fielding. Estou fazendo uma limpeza geral. Paro diante da porta do banheiro e olho para o chuveiro como se estivesse avaliando um quadro numa galeria de arte. Não vou levar. Pelo menos não hoje. Escolho um roupão. Preciso lavar o outro que sujou, mas a esta altura a mancha de vinho já deve ter sido promovida à tatuagem. E depois desço para o escritório. Faz 3 dias que não entro no computador. Agito o mouse, a tela pede minha senha. Digito. E deparo com a foto em que estou dormindo. Recosto na cadeira. Esta foto ficou aí o tempo todo, escondida sob o protetor da tela, feito um segredo cabeludo. Arrasto o cursor e clico para fechá-la. Agora estou diante do e-mail ao qual ela veio anexada. Adivinhe quem é Ana. Adivinhe quem é. Não me lembro de ter feito essa... Como foi mesmo que Norelli disse? Essa selfie noturna. Juro por Deus que não lembro. E, no entanto, esse adivinhe quem é uma coisa só minha, ou só nossa. Além disso, David tem um álibi. Antes dessa história toda, nunca conheci alguém com ou sem álibi. E ninguém além dele poderia ter acesso ao meu quarto. Não tem ninguém tentando me enlouquecer. Ninguém dando uma de Charles Boyer em A Meia-Luz. No entanto, se fui eu mesma quem tirou essa foto, ela não deveria estar no rolo da câmera? Deveria sim. A menos que eu tenha tido a presença de espírito de apagá-la. Mas
A Nikon está empoleirada na beira da mesa, a alça caindo para o lado. Puxo-a para perto, ligo, inspeciono as fotos guardadas na memória. Na mais recente delas, Alistair Russell aparece embrulhado num casaco de inverno, escalando os degraus da sua porta. A data é sábado, 6 de novembro. Depois disso, nada. Desligo a câmera. Coloco de volta na mesa. Mas pensando bem, a Nikon é pesada demais para fazer uma selfie. Tiro o celular do bolso do roupão, digito a minha senha, abro as fotos. E lá está ela, a mais recente de todas, reduzida na tela do iPhone. A boca entreaberta, os cabelos soltos, o travesseiro gordo. E a hora? 2h02. Além de mim, ninguém tem a senha deste celular. Há mais um teste que eu posso fazer, mas sei o resultado de antemão. Abro o navegador, entro na página do Gmail. Meus dados de login aparecem automaticamente nos devidos campos. Nome de usuário. Adivinhe quem é Ana. Fui eu mesma que fiz tudo. Adivinhe quem é? Anna Fox. Só pode ser. Ninguém mais tem a senha deste computador. Mesmo que alguém tenha entrado aqui, mesmo que David tenha tentado usar este computador, sou a única pessoa que sabe a senha. Minha cabeça cai sobre os ombros. Juro que não lembro de nada disso. 80. Volto com o celular para o bolso do roupão. Respiro fundo, entro no Ágora. Várias mensagens esperam por mim. Dou uma olhada rápida nelas. Quase todas são dos meus interlocutores mais frequentes, dando um oi. Disco Mickey, o boliviano Pedro, Thalia de São Francisco e também Sally Forth, que anuncia: grávida. Parto previsto para abril. Por um instante não faço mais do que ficar olhando para a tela. Meu coração dói. Em seguida passo para os novatos, que são 4 pedindo minha ajuda. Meus dedos pairam acima do teclado, depois caem sobre o colo. Quem sou eu para dizer a alguém como lidar com suas doenças? Seleciono todas as mensagens. Deleto. Estou prestes a fazer um logout quando uma caixa de diálogo aparece na tela. Granny Lizzie. Como vai, doutora Ana? Por que não? Já me despedi de todos os outros. The doctor is in. Oi, Lizzie. Seus filhos ainda estão com você? William, sim. Ótimo. E os seus progressos como andam? Cada vez maiores. Tenho conseguido sair com regularidade. E com você? Como vão as coisas? Tudo ótimo. Hoje é meu aniversário. Caramba, penso com meus botões. Realmente é meu aniversário. Eu tinha me esquecido completamente. Não me lembrei dele em nenhum momento desta última semana. Feliz aniversário! É um daqueles mais importantes? Que nada. A menos que você ache que 39 é importante. O que eu não daria para... Alguma notícia de sua família? Aperto o mouse. Preciso ser honesta com você. Interrogações. Minha família morreu em dezembro. O cursor pisca. Num acidente de carro. Tive um caso. Eu e meu marido estávamos tendo uma discussão quando o carro derrapou e a gente saiu da estrada. Eu estava dirigindo. Estou fazendo terapia com um psiquiatra para ver se consigo me livrar da culpa e da agorafobia. Queria que você soubesse a verdade. Preciso dar um fim nisto. Agora preciso ir. Fico feliz em saber que você está bem. Puxa, eu sinto muito. Vejo que ela está digitando mais alguma coisa, mas não espero. Fecho a caixa de diálogo, faço o logout. Basta de Ágora. 81. Faz 3 dias que não bebo. Estou escovando os dentes quando me dou conta disso. Posso até ficar sem banho, mas nunca sem escovar os dentes. 3 dias.
Nem me lembro da última vez que consegui ficar tanto tempo longe do vinho. Nem sequer pensei em beber. Baixo a cabeça, cuspo na pia. Frascos e mais frascos abarrotam o armarinho dos remédios. Retiro 4. Sigo para a escada e vou descendo rumo à sala. A tarde cinzenta entrando pela clarabóia lá no alto. Depois de me acomodar no sofá, escolho um dos frascos e viro seu conteúdo sobre a mesa, espalhando os comprimidos como se estivesse fazendo um caminho de migalhas de pão. Fico olhando para eles. Conto quantos são. Junto todos na palma da mão. Espalho novamente sobre a mesa. Levo um deles à boca. Não. Ainda não. A noite cai. Ergo os olhos na direção das janelas, encaro demoradamente a casa do outro lado do parque. Aquela casa. Um teatro para minha mente perturbada. Muito poético da minha parte, penso. Todas as luzes estão acesas por lá, fortes como as faíscas de uma vela de aniversário. Os cômodos estão vazios. Tenho a sensação de que a loucura veio para me libertar. Estremeço. Subo para o quarto. Amanhã vou rever alguns dos meus filmes prediletos. A Teia de Renda Negra. Correspondente estrangeiro. Pelo menos a cena do moinho de vento. Há 23 passos da rua Baker. Talvez um corpo que cai. Da última vez dormi no meio. E no dia seguinte, deitada na cama, o sono chegando aos poucos, fico ouvindo a pulsação da casa. O relógio lá de baixo, batendo às 9 horas, as tábuas estalando no piso. Feliz aniversário! Dizem Ed e Liv em uníssono. Viro para o lado, procuro não pensar neles. Lembro que hoje também é aniversário de Jane. O aniversário que eu dei a ela. 11/11. A noite já vai longe quando desperto um instante e ouço o gato zanzando pela escuridão da escada. Sexta-feira, 12 de novembro. 82. O sol atravessa a clarabóia e cai feito uma cascata de luz sobre os degraus da escada, formando um poço no patamar junto à cozinha. Quando piso nela, tenho a impressão de que estou sob um holofote. Fora isso, a casa está escura. Fechei todas as cortinas e persianas. A escuridão tem a espessura de uma bruma. Quase posso cheirá-la. Na televisão está a cena final de Festim Diabólico. 2 rapazes muito bonitos, um ex-colega assassinado, um cadáver escondido num baú antigo no centro da sala, e de novo Jimmy Stewart, tudo muito bem ensaiado para o que parece ser um plano sequência. Na realidade, são 8 segmentos de 10 minutos costurados juntos. Mesmo assim, o efeito é impressionante, sobretudo para um filme de 1948. Gato e rato! Gato e rato! Espuma Farley Granger, o cerco se fechando cada vez mais à sua volta. Mas qual é o gato e qual é o rato? Repito as palavras em voz alta. Meu próprio gato está empoleirado no encosto do sofá, o rabo se movimentando como a serpente de um encantador hindu. Machucou uma das patinhas traseiras. Estava mancando muito quando o encontrei mais cedo. Enchi a vasilha dele com comida suficiente para uns 5 dias, de modo que ele não... A campainha toca. O susto me faz afundar nas almofadas. Viro a cabeça na direção da porta. Diabo, quem pode ser? David não é. Bina também não. Muito menos o Dr. Fielding. Ele já deixou um monte de recados, mas não apareceria por aqui sem avisar antes. A menos que tenha avisado num dos recados que ignorei. A campainha toca outra vez. Dou pausa no filme, planto os 2 pés no chão, levanto. Caminho para um interfone. É Ethan. Mãos escondidas nos bolsos, cachecol no pescoço, cabelo em chamas sob o sol. Pelo interfone pergunto: seus pais sabem que você está aqui? Tudo certo. Reflito. Está frio pra caramba. Acrescenta ele. Aperto o botão para deixá-lo entrar. Logo ele surge na sala, seguido por uma corrente de ar gélida. Valeu, diz ofegante. Puxa, está gelado lá fora. Corre os olhos pela sala.
E aqui está tudo escuro. Por causa da claridade da rua. Só isso. Explico. Mas ele tem razão. Acendo um abajur. Não quer que eu abra as persianas? Claro. Mas na verdade está bem assim, não está? Ok. Sento na chaise. Posso sentar aqui? Pergunta ele apontando para o sofá. Educado como sempre. Bem mais do que a média dos adolescentes. Claro. Ele se acomoda. Punch pula para o chão, corre para debaixo do sofá. Ethan olha a seu redor. Aquela lareira, ela funciona? Funciona, mas é a gás. Quer que eu ligue? Não, só queria saber. Silêncio. E estes comprimidos, para que são? Olho rapidamente para a mesa de centro. Comprimidos para todo lado. 4 frascos, um deles vazio, se agrupam num pequeno bosque de plástico. Só estou contando. Explico. Para fazer o refil. Ah, ok. Mais silêncio. Vim aqui porque... Começa ele. Mas eu digo ao mesmo tempo, Ethan, eu sinto muito. Ele inclina a cabeça. Sinto muito de verdade. Agora está olhando para as próprias pernas. Sinto muito por essa chateação toda, por ter envolvido você nessa história. É que eu tinha tanta certeza. Podia jurar que tinha alguma coisa acontecendo lá na sua casa. Sabe, tive um ano muito difícil. Revelo e fecho os olhos. Ao reabri-los, deparo com o olhar dele, luminoso, inquisitivo. Perdi meu marido e minha filha. Engulo em seco. Vai, Ana. Coragem. Eles morreram. Estão mortos, os 2. Respiro. 1, 2, 3, 4. Depois comecei a beber, mais que de costume. E também a me automedicar, o que é uma péssima ideia, muito perigoso. Ele continua a me encarar. Não cheguei ao ponto de acreditar que eles estavam falando comigo lá do outro lado. Completa ele baixinho. Isso. Reacomodo o peso do corpo na chaise, me inclino para a frente. Eu sabia que eles já tinham partido, que tinham morrido. Mas gostava de ouvir a voz deles, de me sentir... É difícil explicar. Tipo, conectada? Isso. Concordo, espantada com o garoto. Um adolescente realmente fora do comum. Quanto ao resto, eu não... Olha, para falar a verdade, nem lembro direito. Acho que queria me conectar com outras pessoas, ou precisava, sei lá. Não entendo muito bem o que deu em mim, mas... De qualquer modo, sinto muito. Limpo a garganta, endireito o tronco. Sustentando o olhar dele, falo. Mas você não veio aqui para ver uma mulher adulta chorar. Já chorei na sua frente. Observa ele. É verdade. Digo, sorrindo. Peguei aquele DVD emprestado, lembra? Ele tira a caixa do bolso do casaco, deixa em cima da mesa. À noite tudo encobre. Já tinha até esquecido. E aí? Conseguiu ver? Pergunto. Consegui. O que achou? Sinistro demais. Aquele cara. Robert Montgomery. É o que faz o Danny? É. Muito sinistro. Gosto daquela parte em que ele pergunta à garota. Rosalind Russell. A Olivia? Sim. Aquela parte em que ele pergunta se ela gosta dele. E ela diz que não. E ele manda de volta. Mas todo mundo gosta. Ele ri, e eu também. Que bom que você gostou. Sim. Esses filmes antigos são bem melhores do que vocês, jovens, imaginam. É? Eu realmente gostei. Pode levar outros se quiser. Obrigado. Mas não quero criar nenhum problema com os seus pais. Digo. E ele vira o rosto. Fica olhando para a lareira. Sei que eles estão furiosos comigo. Ethan deixa escapar um risinho irônico. Depois volta a me encarar. Eles têm lá os problemas deles também. Sabe,
É difícil conviver com os dois. Tipo, muito difícil. Imagino que muitos adolescentes pensem a mesma coisa a respeito dos pais. Eu sei, mas eles são difíceis de verdade. Concordo com a cabeça. Não vejo a hora de ir para a faculdade. Prossegue Ethan. Só mais 2 anos. Menos que isso. Você já sabe onde quer estudar? Ainda não. Só sei de uma coisa. Quanto mais longe, melhor. Ele contorce o braço, coça as costas. Até porque não tenho nenhum amigo aqui. Nem uma namorada? Pergunto. Ele faz que não com a cabeça. Namorado? Ele olha para mim, surpreso. Dando de ombros, explica. Ainda não sei direito qual é a minha. Entendi. Digo, imaginando se os pais dele sabem. O relógio bate 1, 2, 3, 4 vezes. Olha, o apartamento lá de baixo vagou. O porão. Ah, é? E aquele cara, o que aconteceu com ele? Foi embora. Novamente limpo a garganta. Mas você pode usar quando quiser. Para ter um espaço só seu. Já passei por isso. Sei como é importante a gente ter um espaço só nosso. Será que estou tentando me vingar de Alistair e Jane? Acho que não. Acho que não. Mas talvez fosse... Bem, seria muito bom ter alguém por perto outra vez. Principalmente alguém mais novo, ainda que seja um adolescente solitário. Continuo falando como se estivesse vendendo um produto. Talvez mais para mim mesma. Não tem televisão, mas posso dar a senha do Wi-Fi para você. Tem um sofá. Você pode fugir para cá sempre que as coisas ficarem esquisitas lá na sua casa. Uau! Isso seria o máximo! Diz Ethan, arregalando os olhos. Antes que ele possa mudar de ideia, fico de pé, pego a chave de David que deixei na bancada da cozinha e volto para entregá-la ao garoto, que se levanta para recebê-la. Isso é o máximo! Repete ele, já guardando a chave no bolso. Venha quando quiser. Ele olha para a porta. Agora é melhor eu ir embora. Claro. Obrigado por... Ele bate no bolso. E pelo filme também. De nada. Vou com ele em direção ao corredor. Antes de sair, Ethan vira para trás e aponta para o gato debaixo do sofá. Nosso amigo hoje está meio tímido, diz. E depois orgulhoso. Ganhei um telefone. Parabéns. Quer ver? Claro. Ele saca do bolso um iPhone já meio surrado. É de segunda mão, mas melhor do que nada. É o máximo. O seu é de que geração? Não faço a menor ideia. E o seu? É um iPhone 6. Quase o mais recente. Que ótimo. Que bom que agora você tem um telefone. Já adicionei o seu número aos contatos. Quer o meu? Seu número? Sim. Claro. Ele digita alguma coisa e segundos depois, meu celular estremece nas profundezas do roupão. Agora você já tem. Obrigada. Ethan guarda o celular e segura a maçaneta da porta. Então a solta e olha para mim, subitamente sério. Sinto muito por tudo o que aconteceu com você. Declara, de forma tão carinhosa que me deixa comovida. Obrigada. Digo com um nó na garganta. Ele vai embora. Tranco a porta, flutuo de volta para o sofá e olho para a mesinha de centro enfeitada com os comprimidos. Pego o controle remoto, volto a assistir meu filme. Para falar a verdade, diz Jimmy Stewart, isso realmente me assusta um pouco. Sábado, 13 de novembro, 83. 10h30 e eu me sinto diferente. Talvez porque tenha dormido. 2 temazepães, 12 horas. Talvez porque tenha comido. Depois que Ethan saiu e que terminei de ver meu filme, fiz um sanduíche. O mais próximo de uma refeição de verdade que consegui comer durante toda a semana. Qualquer que seja a razão,
Eu me sinto diferente. Me sinto melhor. Tomo um banho. A ducha forte encharca os meus cabelos, massageia os ombros. 15 minutos se passam. 20. Meia hora. Quando saio, já bem limpa e sem nenhum shampoo na cabeça, tenho a impressão de que troquei de pele. Visto uma calça jeans e um suéter. Jeans! Qual foi a última vez que usei jeans? Atravesso o quarto em direção à janela, abro as cortinas. A luz invade o cômodo. Fecho os olhos e deixo que ela me aqueça. Sinto que estou pronta para a luta, pronta para enfrentar o dia, pronta para uma taça de vinho. Só uma. Começo meu périplo escada abaixo, entrando em cada um dos cômodos, subindo persianas, abrindo cortinas. A casa se inunda de luz. Na cozinha, sirvo 2 dedos de merlot. Só o uísque é que a gente mede com os dedos. Posso ouvir Ed dizer. Mando ele embora e sirvo outro dedo. Agora, um corpo que cai. Segundo round. Deito no sofá e volto o filme para o começo, para aquela sequência letal, a da perseguição nos telhados. Jimmy Stewart já está subindo sua escada. Tenho passado muito tempo com ele ultimamente. 1 hora depois, já na minha 3ª taça. Ele estava disposto a internar a mulher num hospital psiquiátrico, diz o oficial de justiça no comando do inquérito, onde a saúde mental dela estaria nas mãos de profissionais habilitados. Inquieta, levanto para buscar mais vinho. Resolvi que hoje à tarde vou jogar um pouquinho de xadrez, dar uma passada no meu site de clássicos do cinema e talvez limpar a casa. Os cômodos lá de cima estão nadando em poeira. Mas em hipótese alguma vou bisbilhotar os meus vizinhos. Nem mesmo os Russells. Muito menos os Russells. Parada à janela da cozinha, nem olho para a casa deles. Volto para o sofá, deito de novo. Dali a pouco. É uma pena que, sabendo das tendências suicidas dela, olho de relance para a quantidade de comprimidos na mesinha à minha frente. Então me sento no sofá, finco os pés no tapete e varro todos eles para a palma da mão, fazendo um montículo. O júri decide que Madeleine Elster cometeu suicídio num momento de desvario. O júri está errado, penso. Não foi isso que aconteceu. Coloco os comprimidos de volta nos frascos, fecho bem as tampas. Recostando no sofá, percebo que estou pensando em Ethan, imaginando se ele vai aparecer. Talvez queira conversar mais um pouquinho. Mas cheguei no meu limite. Lamenta Jimmy Stewart. E eu repito. Mas cheguei no meu limite. Passa-se mais 1 hora. A luz do entardecer invade a cozinha. A esta altura já estou bastante alterada. O gato vem mancando sala dentro e reclama quando examino sua patinha machucada. Só então me dou conta de uma coisa. Será que levei este gato ao veterinário pelo menos uma vez este ano? Quanta irresponsabilidade, digo a ele. Punch pisca os olhinhos, se aninhando entre as minhas pernas. No filme, Jimmy Stewart obriga Kim Novak a subir pela escadaria do campanário. Não consegui alcançá-la. Deus sabe que tentei, grita ele, sacudindo Kim pelos ombros. Não é sempre que a gente tem uma segunda chance. Preciso ficar livre dessa culpa. Preciso ficar livre dessa culpa. Repito. De olhos fechados, repito uma segunda vez. Faço um carinho no gato. Pego minha taça. E foi ela, a esposa verdadeira quem morreu. Não foi você. Grita Jimmy, as mãos na garganta dela. Você era uma cópia, uma impostora. Algo começa a apitar baixinho no meu cérebro, como os sinais de um radar. Um ruído suave e distante que me desconcentra. Mas não por muito tempo. Recosto no sofá e bebo mais vinho. Um grito, uma freira, o repique de um sino. O filme acaba. É assim que quero morrer, informo ao gato. Eu me levanto do sofá, coloco Punch no chão. Ele reclama. Levo minha taça para a pia da cozinha. Preciso deixar a casa mais arrumada. É possível que Ethan queira passar alguns minutinhos por aqui.
Não posso virar uma Miss Havisham, de grandes esperanças, mais um livro escolhido pelo clube da leitura de Christine Gray. Preciso saber o que eles têm lido ultimamente. Que mal pode haver nisso? Nenhum, claro. Subo para usar o computador, entro no fórum de xadrez. Após 2 horas de jogo, percebo que já é noite. Venço 3 partidas seguidas. Acho que já posso festejar. Pego um merlot na cozinha. Jogo melhor quando estou com o tanque cheio. E vou enchendo a taça enquanto subo de volta. Derramo um pouco de vinho no carpete da escada. Prometo a mim mesma que voltarei depois para limpar a sujeira com uma esponja. Mais 2 horas de jogo. Mais 2 vitórias. Hoje estou impossível. Entorno na taça o que ainda sobrou do vinho. Bebi muito mais do que pretendia. Amanhã volto a me comportar. Ainda estou no início da 6ª partida quando me vejo pensando nas 2 últimas semanas, na febre que se apoderou de mim. Foi como se eu estivesse hipnotizada. Feito Jim Tierney, em A Ladra. Ou como se estivesse louca, feito Ingrid Bergman, em A Meia Luz. Fiz coisas das quais não consigo lembrar. Não fiz coisas das quais consigo lembrar. A médica que existe dentro de mim esfrega as mãos uma na outra. O que temos aqui? Um caso legítimo de amnésia dissociativa? O Dr. Fielding vai... Droga. Acidentalmente sacrifiquei minha rainha, confundi com o bispo. Berro um palavrão bem cabeludo. Faz dias que não falo palavrão. Então saboreio este último, tentando prolongar o gostinho dele na minha língua. No entanto, a rainha. Rook and roll. Meu adversário dá o bote rapidamente e escreve. Que foi que deu em você? Péssima jogada. Pensei que fosse outra peça. Explico. Quando de repente me vem uma luz. 84. E se... Pense, Ana. Pense. A ideia se dilui na minha cabeça, feito sangue na água. Levo minha taça à boca. E se... Não. Sim. E se Jane, a mulher que conheci como Jane, não fosse Jane? Não. Sim. E se ela fosse outra pessoa completamente diferente? Foi o que Little disse. Não. Isso foi apenas parte do que Little disse. Segundo ele, a mulher da casa do outro lado do parque, a dos cabelos bem cortados e quadris estreitos, era definitiva e comprovadamente Jane Russell. Até aí tudo bem. Aceito. Mas e se a mulher que esteve aqui, ou que penso ter estado aqui, fosse uma pessoa fingindo ser Jane? Um gato tomado por lebre. Um bispo tomado por rainha. E se ela for a cópia? A que realmente morreu? E se ela for a impostora? A taça escorrega dos meus lábios. Volto com ela para a mesa, empurro para longe. Mas por quê? Preciso pensar. Digamos que ela fosse real. Sim, deixemos Little de lado, deixemos a lógica de lado e partamos do princípio de que eu estava certa desde o início. Ou quase certa. Ela era uma pessoa real. E de fato esteve aqui. Que motivo teriam os Russells para negar a existência dela? Poderiam simplesmente ter dito que ela não era Jane. Mas não. Foram além. E como ela poderia saber tanta coisa a respeito deles? Por que fingiu ser outra pessoa? Por que se fez passar por Jane? Quem poderia ser essa mulher? Pergunta Ed. Não, pare com isso. Fico de pé, ando até a janela. Olho para a casa dos Russells. Aquela casa. Alistair e Jane conversam na cozinha. Ele está com um laptop na mão, ela com os braços cruzados sobre o peito. Eles que olhem para cá se quiserem. Não vão me ver na escuridão do escritório. Aqui estou segura. Aqui estou invisível. Percebo um movimento no andar de cima. É Ethan, que surgiu na janela do seu quarto. Apenas um vulto comprido na contraluz do abajur às suas costas. Está com as 2 mãos espalmadas na vidraça, como se tivesse com dificuldade para enxergar através dela.
De repente, ergue uma delas e acena para mim. Meu coração dispara. Aceno de volta, devagar. Próxima jogada. 85. Bina atende ao primeiro toque. Você está bem? Seu médico me ligou, está muito preocupado com você. Eu sei. Estou sentada na escada, o luar entrando de mansinho pela claraboia. Vejo sob meus pés a mancha do vinho que derramei mais cedo. Preciso passar uma esponja nela. Ele disse que tem tentado falar com você. Pois é, mas estou bem. Pode dizer isso a ele. Olhe, você tem bebido? Não. Mas parece que você está enrolando um pouquinho a língua. Estava dormindo, só isso. Escute, eu estava pensando. Pensei que estivesse dormindo. Finjo que não ouvi. Estava pensando nessas coisas todas. Que coisas? Pergunta ela, desconfiada. Nessa gente aí da casa do outro lado do parque. Naquela mulher. Bina suspira e diz: Puxa, Ana. Era exatamente sobre isso que eu queria conversar com você na quinta. Mas você nem me deixou entrar. Eu sei. Desculpa, mas aquela mulher nunca existiu. Não é bem assim. Não posso provar que ela existe. Ou existiu. Ana, isso é uma loucura. Acho melhor você virar essa página. Fico quieta. Não tem nada para provar. Diz ela, impositiva, quase com raiva. Nunca tinha falado assim comigo antes. Não sei o que você estava pensando. Não sei o que estava acontecendo com você, mas já passou. Você está arruinando sua vida. Quanto mais insistir nessa história, mais tempo vai levar para se curar. Silêncio. Posso ouvir a respiração dela no outro lado da linha. Tem razão. Está falando sério? Dou um suspiro. Estou. Promete que não vai fazer nenhuma besteira? Não vou fazer nenhuma besteira. Preciso que você prometa. Prometo. Então diz que imaginou aquilo tudo. Imaginei aquilo tudo. Outro silêncio. Bina, você tem toda a razão, desculpe. Aquilo foi só uma ressaca psicológica. Tipo esses neurônios que continuam trabalhando depois que a gente morre. Nunca ouvi falar de neurônio que continua trabalhando depois que a gente morre. Diz ela, menos dura do que antes. Desculpe, só estou querendo dizer que não vou fazer nenhuma besteira. Prometeu que não vai. Prometi. Quer dizer então que na nossa sessão da semana que vem não vou ouvir nenhuma dessas suas maluquices. Ou vou? Não. Vai ouvir apenas os meus gemidos toda vez que me apertar. Ela ri e fala. O Dr. Fielding contou que você conseguiu sair de casa outra vez. Que foi até a cafeteria da esquina. Séculos atrás. Pois é, consegui. E aí? Como foi? Ah, foi horrível. Mesmo assim, foi um progresso. Pois é. Pausa. Pela última vez, diz ela. Eu prometo. Imaginei aquilo tudo. Nós nos despedimos e desligamos. Minha mão está esfregando minha nuca, como sempre faz quando minto. 86. Preciso pensar antes de seguir em frente. Não há margem para erros. Não tenho nenhum aliado. Ou talvez tenha um, mas por enquanto não vou fazer uso dele. Não posso. Preciso pensar. Mas antes preciso dormir. Bateu um cansaço repentino, talvez por causa do vinho. Certamente por causa do vinho. Confiro as horas no celular. Quase 10:30. O tempo voa. Volto para a sala, desligo o abajur. Subo para o escritório, desligo o computador. Mensagem de Rock'n'Roll. Cadê você? Sigo para o quarto. Punch vem mancando atrás de mim. Preciso resolver o problema da patinha dele. Talvez Ethan possa levá-lo ao veterinário.
Dou uma espiada rápida no banheiro. Estou cansada demais para lavar o rosto e escovar os dentes. Além disso, fiz as duas coisas hoje cedo. Amanhã eu compenso de alguma forma. Tiro a roupa, pego o gato, deito na cama. Punch faz um tour das cobertas e escolhe um canto mais afastado para se aninhar. Fico ouvindo sua respiração. Não consigo dormir. De novo, talvez seja o vinho. Muito provavelmente é o vinho. Deito de costas, fico olhando para os frisos do gesso no teto. Viro de lado, observo a escuridão do corredor. Viro de bruços e enterro a cabeça no travesseiro. O temazepam ainda está no frasco na mesinha da sala. Eu deveria me levantar e descer para buscá-lo. Em vez disso, viro para o outro lado. Agora posso ver a casa dos Russells pela janela. Ela dorme. A cozinha está escura, as cortinas da sala estão fechadas, o quarto de Ethan se ilumina apenas com o brilho fantasmagórico do computador. Fico olhando para esse brilho até a vista não aguentar mais. O que você vai fazer, mamãe? Aperto os olhos e mais uma vez afundo o rosto no travesseiro. Não, agora não. Pense em outra coisa, Ana. Qualquer outra coisa. Pense em Jane. Um filme vai passando de trás para frente na minha cabeça. A conversa combina. Ethan com as mãos espalmadas na janela, iluminado pelo abajur atrás dele. Jimmy Stewart e Kim Novak na televisão. A visita de Ethan. As muitas horas de solidão na minha semana. Depois aquela gente toda na cozinha. Primeiro os dois detetives, depois Alistair e Ethan. As imagens se aceleram numa sucessão de borrões. A cafeteria da esquina, o hospital, a noite em que vi a mulher esfaqueada na janela, a câmera pulando do chão para as minhas mãos. Mais uns tantos borrões, até o momento em que ela, de pé diante da pia, vira para trás e olha para mim. Pausa no filme. Viro de costas, abro os olhos. O teto do quarto se transforma num telão de cinema. E lá está ela, preenchendo todo o fotograma. Jane. Ou a mulher que conheci como Jane. Está junto da janela da cozinha, a trança caindo entre os ombros. A cena se repete em câmera lenta. Jane vira para trás e dou um zoom no rosto dela. Naqueles olhos elétricos, no relicário de prata. Desfaço o zoom. Numa das mãos um copo d'água, na outra um copo de conhaque. Nem sei se conhaque realmente funciona. Diz ela alegremente, em som surround. Congelo a imagem. O que diria Wesley? Vamos refinar nossa investigação, Fox. Pergunta número 1. Por que ela se apresentou como Jane Russell? Pergunta número 1, com adendo. Será que ela realmente se apresentou como Jane? Ou será que fui eu mesma quem a chamou por esse nome? Volto o filme mais um pouco, até o momento em que ouço sua voz pela primeira vez. Junto da pia, ela vira na minha direção. Play. Eu estava indo para casa aí do lado. Isso. Exatamente. Foi neste momento que decidi quem era ela. Foi neste momento que me atrapalhei na leitura do tabuleiro. Portanto, segunda pergunta. Como ela reage? Adianto o filme, olho para o telão do teto, observo a boca dela enquanto ouço minha própria voz dizer: Você é a mulher do outro lado do parque. Você é Jane Russell. Ela enrubesce. Os lábios se entreabrem. Ela diz: E agora ouço algo diferente, algo que não pertence ao meu filme. Algo lá embaixo. Vidro se quebrando. 87. Se eu ligar para o serviço de emergência, quanto tempo eles vão levar para chegar? Se eu ligar para Little, será que ele vai atender? Apalpo o colchão ao meu lado. Não encontro o celular. Apalpo o travesseiro, as cobertas. Nada. O celular não está aqui. Pense, Ana. Pense. Quando foi a última vez que você usou o celular? Na escada, quando eu estava falando com Bina. O que fez com o aparelho? Levou para o escritório? Deixou por lá? Logo me dou conta, não importa. Aqui é que ele não está. O silêncio é interrompido pelo mesmo barulho de antes. Vidro quebrando.
Arrastando uma perna de cada vez, firmo o pé no carpete e me levanto. Pego o roupão que deixei jogado na cadeira e visto. Caminho até a porta do quarto. A clarabóia deixa entrar uma luz cinzenta. Passo para o corredor, recosto na parede. Mal consigo respirar enquanto vou descendo pela espiral da escada. Meu coração está aos saltos. Aterriço no patamar seguinte. Tudo é silêncio lá embaixo. Pé ante pé, deixo o sisal da escada, passo para o carpete do corredor e sigo para o escritório. À porta, corro os olhos pela mesa. O celular não está lá. Volto pelo corredor. Apenas um lance de escada me separa do primeiro andar. Estou desarmada. Não adianta gritar por ajuda. Mais vidro quebrando lá embaixo. Sinto um frio na barriga quando esbarro o quadril numa maçaneta. A porta do depósito. Pouso a mão na maçaneta. Giro. Ouço a lingueta metálica. Puxo a porta. Um breu se descortina à minha frente. Dou um passo adiante. Tateando no escuro, encontro as prateleiras da direita. A cordinha da lâmpada bate na minha testa. Será que posso arriscar? Não. A lâmpada é forte demais. A luz vazaria para a escada. Sigo adiante. Ambas as mãos à minha frente como numa brincadeira de cabra cega. Até que uma delas encontra o metal da caixa de ferramentas. Abro a tampa, vasculho o interior da caixa. O estilete. Com ele em punho, volto para a escada e empurro a lâmina para fora. Ela reflete os fiapos de luar que chegam da clarabóia. Vou para o centro do patamar, o cotovelo apertado contra o corpo, o estilete apontado para a frente. Com a mão esquerda, me apoio no corrimão. Levo um pé adiante. Só então me lembro do telefone da biblioteca. O telefone fixo. Apenas a alguns metros de distância. Já começo a caminhar na direção do aparelho quando ouço. Senhora Fox? Estou na cozinha. Desça, por favor. 88. Reconheço a voz. O estilete treme na minha mão enquanto desço pela escada, cautelosamente sem largar o corrimão. Ouço a minha própria respiração. Ouço os meus passos. Isso. Mais rápido, por favor. Enfim chego ao primeiro andar e fico ali, parada junto da porta. Inspiro tão profundamente que chego a tossir. Tento abafar o barulho, mesmo que eles saibam onde estou. Venha. Entre. Obedeço. O luar inunda a cozinha, pintando de prata as bancadas, preenchendo as garrafas vazias que deixei perto da janela. As torneiras brilham. A pia é uma grande cuba iluminada. Até o piso de madeira reluz. Ele está recostado na ilha, apenas uma silhueta contra a luz, uma sombra chapada. Estilhaços de vidro também cintilam no chão à sua volta. Na bancada, a seu lado, há todo um relevo de garrafas, copos e taças. Desculpe a bagunça, diz Alistair. Não respondo, mas aperto o estilete entre os dedos. Tenho sido muito paciente, Sra. Fox. Ele suspira, virando de perfil, deixando à mostra a testa alta, o nariz afilado. Ou Doutora Fox, como preferir. Está arrastando a língua. Bêbado. Muito bêbado. Tenho sido muito paciente. Repete. Já engoli muita coisa. Funga. Pega um copo e começa a girá-lo entre as mãos. Todos nós engolimos, mas eu principalmente. Agora posso vê-lo com mais nitidez. O zíper da jaqueta está fechado até em cima. Ele está usando luvas pretas. Sinto um nó na garganta. Ainda em silêncio, ergo o braço na direção do interruptor mais próximo, mas dou um salto para trás quando algo de vidro explode a poucos centímetros da minha mão. Alistair rosna. Deixa essa luz apagada, porra! Volto com a mão para o batente da porta. Fico imóvel. Alguém devia ter alertado a gente sobre você. Ele movimenta a cabeça, rindo. Engulo em seco. A risada morre aos poucos. Você deu uma chave do seu porão ao meu filho, diz Alistair, mostrando-a. Vim devolver.
Ela tilinta quando ele a deixa cair sobre a ilha. Mesmo que você não fosse doida de pedra, eu jamais ia deixar meu filho frequentar a casa de uma mulher assim, com chave e tudo. Vou chamar a polícia, balbucio. Isso. Chame. Ironiza ele. Aqui está seu telefone. Pega o aparelho da bancada e brinca com ele, jogando-o para o alto, 1, 2 vezes. Isso mesmo. Foi na cozinha que deixei a porcaria do celular. Fico esperando que a qualquer momento ele jogue o telefone no chão ou arremesse contra a parede. Mas ele o coloca na ilha também, ao lado da chave. A polícia não leva você a sério, declara, e dá um passo na minha direção. Ergo o estilete. Uau! Um estilete! O que você pretende fazer com ele? Alistair dá mais um passo à frente. Dessa vez eu também dou. Saia da minha casa. Digo. Meu braço está mole e minha mão treme. A lâmina cintila, uma pequena faixa prateada no escuro. Alistair agora está imóvel. Nem sequer respira. Quem era aquela mulher? Pergunto. De repente ele avança e aperta meu pescoço com uma das mãos, fazendo com que eu bata com as costas e a cabeça na parede. Dou um grito. Sem largar minha garganta, ele diz: Você é completamente maluca! O bafo de álcool queima meu rosto, fere meus olhos. Fique longe do meu filho. Fique longe da minha mulher. Estou sufocando. Mal consigo falar. Com a mão livre, tento puxar os dedos dele. Arranho o antebraço com as unhas. Com a outra, tento usar o estilete a meu favor, mas erro a pontaria e ele acaba indo para o chão. A essa altura já estou grasnando como um corvo. Fique longe da minha família inteira! Passam-se alguns segundos. Mais outros. Minha visão turva. As lágrimas começam a rolar. Estou perdendo a Ele larga meu pescoço. Escorrego para o chão tossindo. Alistair agora é uma torre alta ao meu lado. Rapidamente ele recua um dos pés, chuta o estilete para longe. E ameaça. Não esqueça o que eu disse. Está ofegante, cuspindo as palavras. E cospe mais algumas, agora quase sussurrando. Por favor. Silêncio. Não vejo mais que os sapatos dele, a barra da calça. E vejo quando ele me dá as costas para ir embora. Ao passar pela ilha, ele usa o braço para varrer tudo o que está em cima dela, jogando copos e garrafas no chão, vidros se espatifando para todo lado. Tento gritar, mas da minha garganta sai apenas um chiado. Alistair abre a porta do corredor. Ouço quando ele sai para a rua, batendo a segunda porta. Aos prantos, abraço a mim mesma. Uma mão no pescoço, outra no abdômen. Choro ainda mais quando Punch vem mancando ao meu encontro e delicadamente lambe a minha mão. Domingo, 14 de novembro. 89. Examino minha garganta no espelho do banheiro. 5 hematomas bem escuros, um vermelhão em torno do pescoço. Enroscado aos meus pés, Punch lambe a patinha machucada. Que dupla. Não vou denunciar Alistair para a polícia. Não vou porque não posso. Provas aqui não faltam, claro. O homem deixou impressões digitais em todo canto, inclusive na minha pele. Mas eles vão querer saber o que ele veio fazer aqui. E a verdade é que... Bem, a verdade é que convidei um adolescente para usar meu porão quando quisesse. Um adolescente cuja família veio bisbilhotando e importunando há algum tempo. Acho que não pegaria bem. Não pegaria nada bem, digo, apenas para testar a voz, que está fraquinha, murcha. Saio do banheiro e vou descendo a escada, o celular batendo contra a coxa, jogado no bolso do roupão. Pego uma vassoura e varro os cacos e estilhaços do chão da cozinha, jogando tudo num saco de lixo. Tento não pensar na noite passada, naquele homem me imobilizando contra a parede, me enforcando, me olhando do alto. Pisando nestes mesmos cacos e estilhaços ao sair da minha casa. Sob os meus chinelos, o piso reluz como a areia de uma praia. Sento à mesa e fico brincando com o estilete, abrindo e fechando a lâmina.
Olho para o outro lado do parque. A casa dos Russells olha de volta com as suas janelas vazias. Onde será que eles se meteram? Onde será que ele se meteu? Eu devia ter caprichado mais na pontaria. Devia ter golpeado com mais força. Fico imaginando a lâmina furando a jaqueta dele, rasgando a pele. E aí você teria em casa um homem retalhado. Penso. Largo o estilete, levo uma caneca à boca. Não tem chá nos armários. Ed nunca gostou de chá e eu sempre preferi outras coisas. Então bebo um pouco de água quente com umas pitadas de sal. Minha garganta queima. Dói. Olho para a casa dos Russells mais uma vez. Depois me levanto, fecho as persianas da janela. Os acontecimentos de ontem à noite parecem os delírios de uma febre, uma nuvem de fumaça. O filme no teto do quarto. O barulho de vidro quebrando. O breu do depósito. A espiral da escada. E ele ali, chamando por mim, esperando por mim. Levo a mão à garganta. Não vai dizer que eu estava sonhando, que ele nunca esteve aqui. Onde foi que eu vi isso? Ah, sim. De novo. À meia luz. Porque não foi sonho. Isto não é sonho. Realmente está acontecendo. Mia Farrow, em O Bebê de Rosemary. Minha casa foi invadida. Foi vandalizada, eu fui ameaçada. Fui agredida. E não há nada que eu possa fazer a respeito. Não há nada que eu possa fazer a respeito de nada. Agora sei que Alistair é um homem violento. Sei do que é capaz. Mas ele tem razão. A polícia não vai me dar ouvidos. E o Dr. Fielding acha que estou delirando. E eu prometi a Bina que esqueceria toda essa história. E não tenho como falar com Ethan. E Wesley sumiu do mapa. Não tenho mais ninguém. Adivinhe quem é? Agora é ela. Parece distante, mas sei que é ela. Faço que não com a cabeça. Quem era aquela mulher? Perguntei a Alistair. Se é que realmente há uma mulher. Não sei. Nunca vou saber. 90. Passo o resto da manhã na cama. E também à tarde. Tentando não chorar, tentando não pensar sobre a noite de ontem. Nem sobre o dia de hoje, nem sobre o de amanhã, nem sobre Jane. Lá fora as nuvens estão pesadas, barrigudas e escuras. Pego o celular, abro o aplicativo de previsão do tempo. Uma tempestade deve chegar logo mais. A noite vai caindo aos poucos, sombria. Fecho as cortinas, abro o laptop e coloco ao meu lado na cama. A máquina aquece os lençóis à medida que assisto ao filme Charada. O que eu preciso fazer para deixar você feliz? Pergunta Cary Grant. Me tornar a próxima vítima? Sinto um calafrio na espinha. Já estou quase dormindo quando entra a música dos créditos finais. Fecho o computador. Adormeço. E logo sou acordada por uma mensagem no celular. Alerta de emergência. Risco de alagamento nesta região até às 3 horas da madrugada. Evite sair de casa neste período. Mantenha-se informado pelos noticiários locais. NWS. Sempre vigilante esse National Weather Service, nosso serviço de meteorologia. Não tenho a menor intenção de sair de casa neste período. Deixo escapar um bocejo, levanto da cama, me arrasto até a janela. Tudo escuro na rua. Ainda não está chovendo, mas o céu continua carregado, as nuvens cada vez mais baixas. Posso ouvir o vento que balança a copa dos plátanos. Minha mão direita procura o ombro esquerdo. Na casa dos Russells, uma luz se acende na cozinha. Alistair. Ele vai até a geladeira e de dentro dela tira uma garrafa. Cerveja, eu acho. Será que está enchendo a cara outra vez? Apalpo meu pescoço. Os hematomas doem. Fecho as cortinas e volto para a cama. Apago a mensagem do celular. Confiro as horas. 21h29. Quem sabe não vejo mais um filme? Quem sabe não bebo mais um vinhozinho? Meus dedos correm de forma displicente sobre o telefone. Um vinho, acho. Só uma taça. Até porque a garganta está machucada. Dói quando engulo. Percebo um movimento de cores sob os dedos. Olho para o celular, por acidente abri a galeria de imagens da câmera. Meu coração esmorece quando vejo a tal foto, aquela em que estou dormindo. Supostamente tirada por mim mesma.
Deixo o celular de lado, mas logo pego de volta e apago a foto. A foto anterior aparece automaticamente. Por um instante fico confusa. Não sei o que é. E então me lembro. Uma foto que tirei da janela da cozinha. Um crepúsculo, laranja sorbet, entrecortado pela silhueta dos prédios distantes, que parecem mordê-lo. A rua brilha sob a luz dourada. No centro de tudo, a imagem congelada de um passarinho em pleno voo, as asinhas escancaradas. E refletida na vidraça, a imagem da mulher que conheci como Jane. 91. Translúcida, difusa nos contornos, mas não há dúvida de que é Jane quem está ali. Um fantasma espreitando no canto direito da foto. Ela fita a câmera com um olhar firme, os lábios entreabertos. O braço direito extravasa da borda da foto, apagando um cigarro na tigela. Lembro direitinho. Acima dela ainda paira uma espessa rodela de fumaça. A foto foi tirada às 18h04, como revela o horário fixado na imagem. A data é de quase 2 semanas atrás. Jane. Não consigo tirar os olhos da foto. Mal consigo respirar. Jane. O mundo pode ser um lugar bonito, disse ela. Não se esqueça disso, disse ela. É isso aí, garota, disse ela. Ela realmente disse essas coisas, todas elas, porque era uma pessoa real. Jane. Salto da cama com os lençóis embolados no corpo, o laptop escorregando para o chão. Corro para a janela, afasto as cortinas. Agora a luz está acesa na sala dos Russells, a sala onde tudo começou. E lá estão os dois, Alistair e a mulher, sentados no sofazinho listrado, ele esparramado com a cerveja na mão, ela sentada sobre as próprias pernas, ajeitando os cabelos. Os mentirosos. Olho para o telefone na minha mão. E agora, o que fazer? Sei muito bem o que Little iria dizer. Esta foto não prova nada, além da sua própria existência. E da existência de uma desconhecida. Fielding também não vai lhe dar ouvidos. Adverte Ed. Calha a boca. Mas ele tem razão. Pense, Ana, pense. E a Bina, mamãe? Pare com isso. Pense, Ana. Meus olhos viajam da sala para o quarto no andar de cima. Só me resta uma única jogada. Capturar o peão. Alô? Uma voz de passarinho no ninho, frágil, distante. Olho através da escuridão para sua janela. Nenhum sinal dele. Aqui é a Ana. Eu sei. Quase um sussurro. Onde você está? No meu quarto. Não estou vendo você. Segundos depois ele aparece na janela feito um fantasma, magrinho e pálido numa camiseta branca. Espalmo uma das mãos na vidraça à minha frente. Está me vendo? Pergunto. Estou. Preciso que você venha aqui. Não vai dar, diz ele, balançando a cabeça. Fui proibido. Baixo os olhos para a sala. Alistair e Jane continuam no mesmo lugar. Eu sei, mas é importante. Muito importante. Papai ficou com a chave que você me deu. Eu sei. Pausa. Se eu consigo ver você... Balbucia ele. O quê? Se eu consigo ver você, eles também conseguem. Imediatamente me afasto da janela e puxo as cortinas, deixando apenas uma fresta entre elas. De novo confiro a sala. Tudo igual. Venha, Ethan. Por favor. Você não... O quê? Você não... Quando acha que vai poder sair? Outra pausa. Ele inspeciona o celular. Volta com ele para a orelha. Eles costumam assistir a The Good Wife às 10. Ou talvez eu consiga sair nesse momento. Agora sou eu quem inspeciona o telefone. 20 para as 10. Ótimo. Perfeito. Está tudo bem com você? Tudo. Não quero assustar o garoto, dizendo que ele não está seguro.
Mas tem uma coisa sobre a qual eu queria conversar com você. Para mim seria mais fácil passar aí amanhã. Não dá para esperar. Juro que... Na sala, Jane está olhando para o próprio colo, segurando uma garrafa de cerveja. Alistair saiu para algum lugar. Rápido, desligue o telefone. Aviso, o coração a 1000. Hein? Desligue o telefone. Ethan abre a boca para dizer algo, mas a luz do quarto se acende de repente. Alistair ainda está com a mão no interruptor quando o garoto baixa o telefone e vira para trás. A ligação cai. Continua acompanhando a cena através da fresta entre as cortinas. Parado à porta do quarto, Alistair está dizendo algo. Ethan dá um passo à frente, mostra o telefone. Ambos permanecem imóveis por alguns segundos. Alistair se adianta e pega o telefone. Olha para o aparelho, olha para o filho. Visivelmente irritado, vai para a janela do quarto. Dou um salto para trás. Mas vejo quando Alistair fecha as venezianas de madeira sobre a vidraça de Ethan. Agora não vejo mais nada. Checkmate. 92. Dou as costas para as cortinas e corro os olhos pelo quarto. Nem consigo imaginar o que está acontecendo por lá. Por minha causa. Arrastando os pés, vou para a escada. A cada passo penso em Ethan do outro lado daquela janela, sozinho com o pai. Um degrau de cada vez. Na cozinha me encaminho para a pia e ainda estou lavando minha taça, quando um trovão ribomba do lado de fora. Espio através das persianas. As nuvens agora correm mais rápidas, tocadas pelo mesmo vento que verga as árvores. É a tempestade chegando. Sento à mesa com a minha taça de Merlot. No rótulo da garrafa, sob o desenho de um barco sacudido pelas ondas, está escrito Silver Bay, New Zealand. Talvez seja uma boa ideia. Mudar para Nova Zelândia, começar uma vida nova por lá. Silver Bay. Gosto deste nome. Adoraria velejar novamente. Se um dia conseguir sair desta casa. Volto para a janela, ergo uma das lâminas da persiana. A chuva já está batendo na vidraça. Olho para o outro lado do parque. A janela de Ethan continua fechada. Assim que me sento à mesa, a campainha toca, rompendo o silêncio com a estridência de um alarme. Quase derramo o vinho, tamanho o susto. Olho para a porta. É ele. Alistair. Fico apavorada. Levo a mão ao bolso, aperto o celular entre os dedos, com a outra pego o estilete. Fico de pé e lentamente atravesso a cozinha. Paro diante do interfone e, preparando-me para o pior, baixo os olhos para o monitor. Ethan. Meus pulmões relaxam. Ethan, balançando o corpo sobre os calcanhares, abraçando o próprio tronco. Aperto o botão para abrir a porta da frente, destranco a porta do corredor e ele surge à minha frente, os cabelos molhados de chuva. O que está fazendo aqui? Ué? Foi você quem chamou, não foi? Pensei que o seu pai... Ele fecha a porta, passa por mim e vai para a sala. Falei que era um amigo da natação. Ele não conferiu seu telefone? Pergunto, indo atrás do garoto. Talvez seu número com um nome diferente. E se ele tivesse ligado de volta? Ethan dá de ombros. Mas não ligou. Ele vê o estilete na minha mão e pergunta. Pra que isso aí? Pra nada, digo, já guardando o objeto no bolso. Posso usar o seu banheiro? Claro. Enquanto ele está no lavabo vermelho, pego o celular e preparo minha jogada. Ouço quando ele dá descarga e lava as mãos. Cadê o punch? Pergunta ao sair. Não sei. E a patinha dele? Melhorou? Melhorou. Neste exato momento, não quero nem saber. Preciso mostrar uma coisa para você. Coloco o celular nas mãos dele e digo. Abra a galeria de fotos. Ele olha para mim, surpreso. Pode abrir. Fico observando seu rosto enquanto ele examina a foto. O relógio começa a bater às 10 horas. O suspense é grande. Num primeiro momento, nada. Impassível, ele diz. É a nossa rua.
Ao amanhecer, bem, o sol está no oeste. Então está à noite. Ele para. Certamente viu. Passam-se alguns segundos. Ele arregala os olhos na minha direção. 6 badaladas. 7. Ethan abre a boca. 8. 9. O que... Começa ele. 10. Acho que já é hora de você contar a verdade. Digo. 93. Ethan permanece imóvel enquanto ecoa a última badalada. Nem parece respirar. Até que, conduzindo-o pelos ombros, leva o garoto para o sofá da sala. Sentamos. Ele ainda está com o telefone na mão. Não digo nada, apenas olho para ele. Meu coração está desgovernado. Parece uma mosca presa numa jarra. Cruzo as mãos sobre as pernas para conter o tremor. Ele fala alguma coisa. Hein? Limpa a garganta e repete. Quando foi que você encontrou essa foto? Hoje. Pouco antes de ligar para você. Uhum. Quem é? É a minha mãe. Não pode ser. O detetive falou que a sua mãe... Minha mãe verdadeira. Minha mãe biológica. Por essa eu não esperava. Você é... adotado? Ele não diz nada. Apenas faz que sim com a cabeça e olha para o chão. Então... Inclino o tronco para frente. Passo a mão pelos cabelos. Então... Ela... Puxa, nem sei como começar. Fecho os olhos, procurando afastar minha confusão mental. O garoto precisa ser orientado. E isso eu posso fazer. Acomodo o copo para ficar de frente para ele. Ajeito o roupão sobre as pernas. Quando você foi adotado? Pergunto. Ele suspira e se recosta nas almofadas. Quando eu tinha 5 anos. Tarde assim? Por quê? Porque ela era viciada em drogas. Diz ele, hesitante como um potrinho recém-parido ao dar seus primeiros passos. Talvez seja a primeira vez que fala disso com alguém. Era viciada em drogas e muito jovem. Eu lembro de ter achado que Jane era jovem demais para ser mãe de um adolescente. Então fui morar com o papai e a mamãe. Analiso o rosto do garoto. As têmporas molhadas de chuva. A boca que ele umedece com a ponta da língua. Onde foi que você cresceu? Pergunto. Antes de Boston? Sim. São Francisco. Foi lá que eles me adotaram. Resisto ao impulso de tocá-lo. Em vez disso, tomo o telefone de suas mãos e deixo sobre a mesa. Ela me procurou uma vez. Conta ele. Quando eu tinha 12 anos. Encontrou a gente em Boston. Apareceu lá em casa e perguntou ao papai se podia me ver. Ele disse que não. Vocês nem chegaram a conversar? Não. Ele se cala um instante, respira fundo. Os olhinhos estão brilhando. Meus pais ficaram com muita raiva. Falaram que se ela tentasse falar comigo outra vez, que eu deveria contar para eles. Faço que sim com a cabeça. Recosto no sofá. Vejo que ele está mais solto, falando com mais facilidade. Depois a gente se mudou para cá. Mas seu pai perdeu o emprego. É. Diz ele, estranhamente cauteloso. Por que ele perdeu o emprego? Irrequieto, Ethan responde. Alguma coisa a ver com a mulher do chefe dele. Não sei direito. Só sei que eles viviam gritando um com o outro. Por causa disso. Tudo isso é super misterioso. Dissera Alex. Agora está explicado. Um casinho extraconjugal. Nada de muito especial. Fico me perguntando se valeu a pena. Logo depois que a gente mudou pra cá,
Minha mãe voltou a Boston para resolver umas coisas. E também para ficar longe do papai, eu acho. Então ele foi atrás. Me deixaram sozinho só por uma noite. Já tinham feito isso antes. E foi aí que ela apareceu. Sua mãe biológica? Sim. Qual é o nome dela? Ele funga, limpa o nariz com o dorso da mão. Kate. Então ela veio procurar você. Veio. Outra fungada. Quando exatamente? Não lembro. Depois. Bem, acho que foi no Halloween. A noite em que a conheci. Ela disse que estava limpa. Revela ele, pronunciando a palavra como se ela pudesse machucá-lo. Não estava mais se drogando. Sei. Disse que tinha lido na internet sobre a transferência do papai. Sabia que a gente tinha vindo para Nova York. Então veio atrás. Ainda estava pensando no que ia fazer quando os meus pais viajaram para Boston. Ele se cala. Coça uma das mãos. E o que aconteceu depois? Depois... Agora ele está de olhos fechados. Depois ela bateu lá em casa. Vocês conversaram? Sim, deixei ela entrar. No Halloween? Sim, durante o dia. Foi nesse mesmo dia, à tarde, que a gente se conheceu. Ele concorda com a cabeça, sempre olhando para baixo. Ela foi buscar um álbum de fotos no hotel. Queria me mostrar umas fotos antigas. De quando eu era bebê, essas coisas. Depois, no caminho de volta para cá, viu você na rua. Ainda lembro do braço dela na minha cintura, dos cabelos roçando meu rosto. Mas ela se apresentou como sua mãe. Como Jane Russell. De novo, ele sinaliza com a cabeça. Você sabia disso? Sabia. Mas por quê? Que motivo ela poderia ter para dar um nome falso? Finalmente, ele ergue a cabeça e me encara. Ela disse que foi você que chamou ela de Jane. E que ficou sem saber o que dizer na hora porque não podia contar o que estava fazendo por aqui, entende? Ethan para um pouquinho e coça a mão mais uma vez. Mas também acho que... Bom, acho que ela estava gostando de se fazer passar por minha mãe. Um trovão ruge na rua, como se o céu estivesse desabando. Passado o susto, puxo pela língua dele novamente. Precisava mantê-lo falando. E o que aconteceu em seguida, após ela me ajudar? Ethan olha para as mãos. Ela voltou lá para casa e a gente conversou mais um pouquinho. Ela contou como era a nossa vida quando eu era bebê. Contou tudo o que fez depois que me entregou para adoção. Me mostrou as fotos. E depois? Depois foi embora. Para o hotel onde estava hospedada? Ele balança a cabeça, dizendo que não. Então para onde ela foi? Bem, antes eu não sabia. Sinto um frio na barriga. Para onde ela foi? Ele me encara de novo. Veio pra cá. Tiques e taques no relógio. Como assim veio pra cá? Para se encontrar com aquele cara que mora no porão. Ou morava. Arregala os olhos. David? Sim, ele confirma com a cabeça. Lembro da manhã seguinte ao dia de Halloween, o barulho que ouvi na tubulação da casa enquanto David e eu lidávamos com o rato morto que Punch trouxera para a cozinha. Lembro do brinco que vi na mesa de cabeceira dele. Era de uma mulher chamada Catherine. Kate. Ela estava lá no meu porão. Só fiquei sabendo depois. Insiste, Ethan. Quanto tempo ela ficou aqui? Até... A voz do garoto treme. Até o quê?
Ele agora aperta os dedos. No dia seguinte ao Halloween, ela me procurou de novo. E a gente conversou mais um pouco. Falei que ia dizer para os meus pais que queria continuar me encontrando com ela. Tipo, oficialmente. Porque estou com quase 17 anos. Quando fizer 18, vou poder fazer o que bem entender. Então, no dia seguinte, liguei para eles e contei a história toda. Papai teve um ataque. Mamãe também não gostou, mas papai ficou furioso. Voltou direto para casa, querendo saber onde ela estava. E quando me recusei a responder, uma lágrima brota nos olhos do garoto. Ele bateu em você? Ele diz que sim com a cabeça e ficamos calados por um tempo. Ethan enche os pulmões uma vez, depois outra, e só então diz: Eu sabia que ela tinha estado aqui com você. Vi pela janela do meu quarto. Vocês duas ali na cozinha. Acabei contando a papai. Sinto muito, de verdade. Não se contendo, ele começa a chorar. Puxa. Digo, mais uma vez refreando o impulso de reconfortá-lo com um carinho. Eu precisava fazer alguma coisa para que ele me deixasse em paz. Entendo. Bem, ele corre um dedo sob o nariz. Vi quando ela saiu da sua casa. Então sabia que papai não a encontraria. Foi depois disso que ele veio aqui. Sim, veio. Eu estava acompanhando pela janela, rezando para que ele não fizesse nada com você. Não fez. Eu só queria saber se você recebeu alguma visita hoje cedo. Disse ele. E depois... Eu estava procurando por meu filho, não por minha mulher. Tudo mentira. E aí, logo depois que ele voltou para casa, ela apareceu outra vez. Não sabia que ele já tinha retornado a Nova York. Achou que meu pai só ia chegar no dia seguinte. Ela tocou a campainha e papai mandou que eu atendesse e convidasse ela para entrar. Eu fiquei apavorado. Não digo nada. Continuo escutando. A gente tentou argumentar com ele. Tanto ela quanto eu. Isso, lá na sala. Você viu? Pergunta ele, surpreso. Vi. Lembro dos três naquela sala. Ethan e Jane, ou melhor, Kate, no sofazinho listrado. Alistair numa cadeira diante deles. Quem há de saber o que se passa numa família? A conversa não deu muito certo, diz ele, soluçando. Papai ameaçou chamar a polícia se ela voltasse a me procurar. Falou que ela ia ser presa por assédio. Ainda estou pensando naquele quadro do outro lado da janela. O filho, o pai, a mãe. Quem há de saber o que se passa? De repente me lembro de algo. No dia seguinte ela apareceu de novo lá em casa. Completa ele por mim. Os olhos voltados para o chão, os dedos irrequietos sobre as pernas. Papai falou que ia matar ela. Chegou a apertar a garganta dela. Silêncio. As palavras quase ecoam. Matar ela. Apertar a garganta dela. Logo me vem à mente o dia em que Alistair fez o mesmo comigo. Em que me imobilizou contra a parede e apertou-me a garganta. E ela gritou. Relembro. Gritou. Foi aí que liguei para sua casa. Sim. Por que você não me contou o que estava acontecendo? Ele estava lá, eu fiquei com medo, diz ele, num tom bem mais agudo, as faces molhadas. Eu queria contar. Vim aqui depois que ela foi embora.
Veio sim, eu me lembro. Tentei contar. Eu sei. Então, no dia seguinte, mamãe voltou de Boston. Continua ele, fungando. E Kate apareceu de novo, achando que talvez fosse mais fácil conversar com ela. Ethan deixa a cabeça cair entre as mãos e seca o rosto. E o que aconteceu? Por um tempo ele fica calado, olhando para mim com o rabo do olho, como se desconfiasse de alguma coisa. Você não viu? Não. Vi apenas quando ela gritou alguma coisa com alguém. Depois voltou com... Minha mão vai automaticamente para o peito. Depois voltou com uma coisa no... Não consigo terminar. Não vi mais ninguém além dela. Quando Ethan volta a falar, parece mais calmo, mais firme. Os três subiram para conversar, diz ele, baixinho. Papai, mamãe e Kate. Eu estava no meu quarto, mas podia ouvir tudo o que falavam. Papai queria chamar a polícia. Ela ficava falando que eu era filho dela, que a gente devia poder falar um com o outro, que eles não deviam tentar impedir. Mamãe gritava muito, dizendo que ia fazer de tudo para que ela nunca mais voltasse a me ver. Mas, de repente, eles se calaram. Esperei um pouco, então desci e encontrei... Aqui ele contorce o rosto numa careta. Depois baixa a guarda e rompe num choro violento, os soluços brotando do fundo do peito. Ele desvia o olhar, se remexendo no sofá. Ela estava caída no chão. Mamãe tinha apunhalado ela. Agora é ele quem leva a mão ao peito. Com um abridor de cartas. Entendo. Digo. Depois. Espere um pouco. Quem você disse que apunhalou Kate? Minha mãe. Diz ele com a voz embargada. Arregalo os olhos e não digo nada. Falou que não queria que ninguém tirasse o filho dela. Ele cai para frente, as mãos escondendo os olhos. Seus ombros tremem, sacudidos pelo choro. Minha mãe. Eu estava enganada. Redondamente enganada. Ela disse que esperou muito tempo para ter filho e... Fecha os olhos. E que não ia deixar que ela aprontasse comigo outra vez. Posso ouvi-lo chorando baixinho. Por 1 ou 2 minutos não falamos nada. Fico pensando em Jane, na Jane real. No seu instinto de mãe-leoa, o mesmo que se apoderou de mim naquele penhasco. Ela esperou muito tempo para ter um filho. Ai de quem tentasse tirá-lo dela. Quando abro os olhos, vejo que Ethan já parou de chorar, mas está ofegante, como se tivesse acabado de chegar de uma corrida. Ela fez isso por mim, declara. Para me proteger. Mais 1 minuto de silêncio. Ethan limpa a garganta. Depois eles levaram o corpo para uma casa que a gente tem no norte do estado e o enterraram lá. Então é lá que ela está? Ele respira fundo. 1, 2 vezes. É. E o que aconteceu quando a polícia foi falar com os dois no dia seguinte? Foi um susto, diz Ethan. Eu estava na cozinha, mas ouvi a conversa deles na sala. Os detetives falaram que alguém tinha denunciado uma agressão na noite anterior. Meus pais simplesmente negaram. E quando ficaram sabendo que era você que tinha denunciado, era a sua palavra contra a deles. Contra a nossa. Ninguém mais tinha visto Kate. David viu. Passou... Faço as contas na minha cabeça. Passou 4 noites com ela. Só ficamos sabendo depois, quando olhamos o celular dela para saber com quem andava falando. Papai disse que não tinha importância, que ninguém ia acreditar num cara que morava num porão. Então eram eles contra você. E o papai disse que você... Que eu o quê?
Ele engole em seco e fala: que você era uma pessoa instável que bebia demais. Deixo passar. A tempestade açoita o vidro das janelas. Àquela altura, a gente não sabia nada sobre a sua família. Fecho os olhos e começo a contar. 1, 2. No 3, Ethan está falando novamente, emocionado. Essas coisas todas que eu não posso contar para ninguém, esses segredos. Não estou aguentando mais. Abro os olhos. Na penumbra da sala, sob a luz fraca do abajur, o garoto mais parece um anjo. Precisamos contar tudo isso para a polícia. Ethan se inclina para a frente, abraçando os próprios joelhos. Então reergue o tronco e me encara por alguns segundos antes de desviar o olhar. Ethan. Eu sei. Sussurra ele. Ambos levamos um susto quando Punch mia perto de nós. Está atrás do sofá, olhando para o alto com a cabeça tombada para o lado. Mia outra vez. Finalmente ele apareceu. Ethan estica o braço para pegá-lo, mas o gato foge. Acho que ele não gosta mais de mim. Ethan, preste atenção. Limpo a garganta. Tudo isso é muito sério. Muito sério. Vou ligar para o detetive Little e pedir que venha até aqui. Você vai contar a ele tudo o que acabou de me contar. Posso falar com eles primeiro? Eles quem? Seus... Com a minha mãe e com meu pai também. Melhor não. Digo com firmeza. A gente... Por favor, Ana. Por favor. Suplica ele, sua voz soando em falsete. Ethan, a gente... Por favor! Por favor! Repete, agora quase gritando. Os olhos estão esbugalhados. O rosto está manchado de vermelho. Uma crise de pânico. O que devo fazer? Esperar que ele chore tudo o que tem para chorar? Mas logo ele já está falando de novo, vomitando as palavras. Tudo que ela fez foi por mim. Por mim. Os olhos dele voltam a marejar. Não posso fazer uma coisa dessas com a minha mãe. Depois de tudo que ela fez por mim. Minha respiração está fraca. Além disso, não seria melhor se eles mesmos se entregassem? Pergunta ele. Penso nessa possibilidade. Melhor para os pais. Muito melhor para o filho. No entanto... Eles piraram desde que tudo aconteceu. Piraram de verdade. O lábio superior dele está úmido. De suor. Não de muco nasal. Ele usa o dedo para secá-lo. Papai disse à mamãe que eles deviam procurar a polícia. Eles vão me ouvir, tenho certeza. Não sei se... Vão sim. A cabeça afirma, a respiração acelera. Se eu falar para eles que estive aqui e que você falou que vai contar tudo para a polícia, se eles não contarem... Você tem certeza de que... De que pode confiar na sua mãe? De que Alistair não vai bater em você? De que os dois não vão vir atrás de mim? Será que dá para você esperar até eu conversar com eles? Não vou... Se eu deixar que a polícia venha prender os dois agora, eu não... Ele olha para as mãos. Simplesmente não dá. Nem sei como vou conseguir viver com uma coisa dessas. A voz está embargada outra vez. Ele mal consegue falar. Se eu não der uma chance a eles primeiro, uma oportunidade de ajudarem a si mesmos, ela é minha mãe. Ele está falando de Jane. Na minha experiência de vida, nada me preparou para uma situação como essa. Fico pensando em Wesley, no conselho que ele teria para me dar. Pense com sua própria cabeça, Fox. Será que eu posso mesmo deixar o garoto voltar para aquela casa?
Para aquela gente. Mas será que posso condená-lo a uma vida inteira de remorso? Sei muito bem o que é isso. A dor que não vai embora nunca. Não quero que Ethan tenha o mesmo destino que eu. Tudo bem. Digo, afinal. Ele pisca, surpreso. Juro? Juro. Pode falar com eles primeiro. Agora está boquiaberto, como se custasse a crer no que acabou de ouvir. Mas logo se recompõe. Obrigado. Por favor, Ethan. Tome muito cuidado. Vou tomar. Ele se levanta. O que você pretende dizer a eles? Senta-se novamente, exalando um suspiro. Acho que... Bom, vou dizer que você tem provas. Isso. Vou dizer a verdade. Que contei tudo o que aconteceu e que você disse que a gente tem que procurar a polícia. A voz está trêmula. Antes que você procure. Ele esfrega os olhos. O que acha que vai acontecer com eles? Penso um instante. Rumino uma resposta. Não sei. Acho que... A polícia vai entender que seus pais estavam sendo assediados, que Kate estava, em última análise, perseguindo você, provavelmente violando alguma cláusula do acordo de adoção. Também vão levar em conta que tudo aconteceu durante uma discussão. Ele morde o lábio inferior. Não vai ser fácil, Ethan. Não. Não vai. Diz ele, baixando os olhos. Então ergue a cabeça e me encara com uma intensidade que chega a assustar. Obrigado. Bem, obrigado mesmo. Você tem meu telefone, não tem? Ele apalpa o celular no bolso do casaco. Tenho. Me ligue depois. Só para avisar que está tudo bem. Ok. Ele fica de pé e vai caminhando na direção da porta. Ethan. Falo, me levantando também. Ele vira para trás. Eu preciso saber. O seu pai. Você sabe se ele esteve aqui à noite? Ontem à noite? Pergunta ele, surpreso. Esteve? Achei que... Não. Na semana passada. Ethan não diz nada. Porque me falaram que eu tinha imaginado tudo o que aconteceu na sua casa. E agora sei que não era imaginação coisa nenhuma. Falaram também que fui eu quem fez aquele desenho, quando não foi. Então agora quero, ou melhor, preciso saber quem foi que tirou aquela foto no meu quarto enquanto eu dormia. Porque... Digo, tropeçando na emoção. Porque eu quero muito que não tenha sido eu. Silêncio. Não sei. Diz Ethan, afinal. Como é que ele conseguiria entrar aqui? Isso eu não sei. Vamos juntos até a porta. Antes que ele saia, puxo o garoto para um abraço e repito baixinho. Tome muito cuidado, Ethan. Assim ficamos por um tempo. A chuva cuspindo nas janelas, o vento uivando na rua. Ele desfaz o abraço, dando um sorriso triste. E vai embora. 94. Abro uma fresta na persiana e fico espiando enquanto ele sobe os degraus da frente de casa, destranca a porta e some lá dentro. Será que fiz a coisa certa? Será que deveria ter avisado Little antes de deixar o garoto sair? Não teria sido melhor chamar Alistair e Jane para conversar aqui em casa? Tarde demais. Fico observando a casa do outro lado do parque. As janelas escuras, os cômodos vazios. Em algum lugar das entranhas dela, Ethan está conversando com os pais, destroçando o mundo deles. E de repente me vejo rezando pela segurança dele, exatamente como fazia todos os dias quando Olivia estava viva.
Se tem uma coisa que aprendi na minha experiência clínica com crianças e adolescentes, é que eles são extraordinariamente resilientes. São capazes de sobreviver a quase tudo. A negligência, a carência afetiva, a abusos de todo tipo. São capazes de enfrentar situações nas quais os pais desabariam feito um castelo de cartas. Por vezes saem até mais fortalecidos dessas mesmas situações. É isso que desejo a Ethan. Resiliência. Porque ele vai precisar. Que história dele. Que história horrível. Chego a sentir um calafrio enquanto retorno para a sala e apago o abajur. Aquela pobre mulher. O pobre garoto. E Jane. Não Alistair, mas Jane. Uma lágrima escorre pelo meu rosto. Eu a recolho com a ponta do dedo e, curiosa, fico olhando para a umidade colada à pele. Depois seco no roupão. Minhas pálpebras estão pesadas. Subo para o quarto. Para me preocupar, para esperar. Vou até a janela e espio a casa do outro lado do parque. Nenhum sinal de vida. Fico roendo a unha do polegar até tirar sangue dele. Ando sem parar, fazendo círculos no carpete. Olho de relance para o celular. Já se passaram 30 minutos. Preciso de algo para me distrair. Preciso acalmar os nervos. Algo familiar. Algo reconfortante. A Sombra de uma Dúvida. O filme preferido de Hitchcock. Thornton Wilder é o roteirista. A mocinha ingênua descobre que seu herói não é quem ela pensa ser. A gente até que se dá bem, mas nada acontece, reclama ela. Caímos numa rotina terrível. Comemos e dormimos, e isso é praticamente tudo. Sequer temos uma conversa de verdade. Até o dia em que seu tio Charlie aparece para uma visitinha. Na minha opinião, ela já podia ter descoberto tudo muito antes, sinceramente. Vejo o filme no laptop e continuo mordiscando o polegar machucado. O gato vem deitar ao meu lado. Aperto a patinha dele, ele reclama. À medida que a trama vai se desenrolando, algo também se desenrola dentro do meu peito. Uma certa perturbação que não consigo explicar. Fico me perguntando o que está acontecendo do outro lado do parque. Meu telefone vibra e vai escorregando sobre o travesseiro à minha esquerda. Pego antes que ele caia. Uma mensagem. Indo para a polícia. 23h33. Acho que cochilei. Levanto da cama, afasto as cortinas para o lado. A chuva castiga as vidraças com a força de uma artilharia. Do outro lado do parque e da tempestade, a casa está escura. Tanta coisa que você não sabe, tanta coisa. Atrás de mim, o filme segue adiante. Você vive num sonho, ironiza tio Charlie. É uma sonâmbula, uma cega. Como pode saber o que é o mundo? O mundo é uma pocilga. Se você arrancar a fachada das casas, sabe o que vai encontrar atrás delas? Porcos. Use os seus miolos, menina. Aprenda alguma coisa. Vou caminhando na direção do banheiro, seguindo no carpete o traço desenhado pela luz que vem da janela. Preciso de algo para me ajudar a dormir. Melatonina, talvez. Hoje vou precisar. Tomo um comprimido. Na tela do computador, o corpo cai, o trem guincha, aparecem os créditos. Adivinhe quem é? Dessa vez não vai dar para ignorá-lo, pois apesar de consciente, estou dormindo. Um sonho lúcido. Mesmo assim, eu tento. Vá embora, Ed. Ah, converse comigo. Não, vá embora. Escuridão. Silêncio. Tem alguma coisa errada. Não. Mas ele tem razão. Realmente tem algo errado nessa história. Por isso aquela perturbação de antes. Caramba! O tal de Alistair se revelou o esquisitão da semana. Foi ou não foi? Não quero falar sobre isso. Ah, eu já ia me esquecendo. Liv tem uma pergunta para fazer a você. Não quero ouvir. Só uma. Um sorrisinho sedutor. Nada muito complicado. Não.
Venha, meu anjo. Pergunte à mamãe. Eu disse que... Porém, a sua boquinha já está encostada no meu ouvido, soprando o calor das suas palavras para dentro da minha cabeça, falando com a mesma vozinha rouca que costuma usar toda vez que precisa compartilhar um segredo. Como está a patinha do Punch? Pergunta. Estou acordada, completamente ligada, como se tivesse levado um balde d'água na cara. Os olhos estão escancarados. Um risco de luz atravessa o teto do quarto. Levanto, vou até a janela, abro as cortinas. O breu dá lugar a uma penumbra cinzenta. Através da vidraça, através da chuva, vejo a casa dos Russells, que parece carregar nas costas o céu pesado. Um raio estoura por perto. O trovão vem logo depois. Volto para a cama e Punch me é baixinho quando me acomodo nela. Como está a patinha do Punch? Foi isso que me perturbou. 2 dias atrás, quando Ethan passou por aqui, o gato se escondeu debaixo do sofá. Procurando me concentrar, repasso a cena por todos os ângulos possíveis. Não. Ethan não viu a patinha machucada. Não poderia ter visto. Ou poderia. Tateando a cama, encontro o rabo do gato e fecho os dedos em torno dele. Punch vem para mais perto, esfrega-se em mim. Confiro as horas no celular. 1h10. A luz digital fere meus olhos. Aperto as pálpebras para aliviá-los, depois olho para o teto. Como ele sabia da sua pata machucada? Pergunto a Punch no escuro. Por que eu entro na sua casa à noite? Responde Ethan. Segunda-feira, 15 de novembro. 95. Meu corpo estremece com susto. Minha cabeça gira automaticamente na direção da porta. Um raio incendeia o quarto com seu clarão repentino. Ele está recostado à porta. Um halo de chuva nos cabelos. Um cachecol pendurado ao pescoço. As palavras escorregam da minha língua. Pensei que você tivesse ido para casa. Fui. Diz ele baixinho, mas com firmeza. Dei boa noite e esperei que eles fossem dormir. Um esboço de sorriso. Então voltei para cá. Tenho vindo muito aqui. Acrescenta. Hein? Não estou entendendo nada. Preciso dizer uma coisa. Já passei por um monte de psicólogos, mas você foi a primeira que não diagnosticou meu transtorno de personalidade. Ele ergue as sobrancelhas. Imagino que não seja das mais competentes. Minha boca abre e fecha sem saber o que dizer. Por pouco, não range como uma porta defeituosa. Mas você me interessa. Interessa muito. Por isso continuei a vir aqui, mesmo sabendo que não devia. Mulheres mais velhas me interessam. Desculpe se ofendi você. Franzindo a testa. Ofendi? Não consigo me mexer. Espero que não. Fala ele, e dá um suspiro de impaciência antes de continuar. O chefe do meu pai tinha uma mulher que me interessava também. Jennifer. Eu gostava dela. E ela meio que gostava de mim também. Só que... Ele mexe o corpo magricela, recostando no outro lado da porta. Rolou um mal-entendido. Pouco antes da nossa mudança pra cá, entrei na casa dela à noite e ela não gostou. Ou falou que não gostou. Irritado. Ela sabia o que estava fazendo. Só então vejo o que ele tem na mão. Um metal prateado cintilando. É uma lâmina. Um abridor de cartas. Seus olhos viajam do meu rosto para sua mão. Voltam para o mesmo lugar. Minha garganta se fecha. Foi isso aqui que usei na Kate.
Explica ele, empolgado. Porque ela não me deixava em paz. Eu disse a ela, mais de uma vez, falei 1 milhão de vezes. Ele balança a cabeça. Mas ela continuou insistindo. Funga. Mais ou menos como você. Mas... balbucio. Agora há pouco, você... A voz seca. Morre. Eu o quê? Molho os lábios. Você contou que... Contei o que precisava contar para... Desculpe. Para calar a sua boca. Desculpe falar desse jeito, porque... Você é realmente muito bacana, mas eu precisava calar a sua boca. Até que eu desse um jeito nas coisas. Ele agora está irrequieto. Você queria chamar a polícia? E eu precisava de um tempinho para... me preparar. De rabo de olho, percebo um movimento ao meu lado. O gato espichando-se para o pé da cama. Ele olha para Ethan e Mia. Gato danado. Quando criança eu adorava o filme Aquele Gato Danado. Sorrindo, Ethan aponta para Punch com um abridor de cartas e declara. Acho que quebrei a pata dele. Desculpe. Ele ficava andando atrás de mim quando eu entrava aqui e perdia a cabeça. Além do mais, sou alérgico, como já disse. Não queria acordar você com os meus espirros. Aliás, desculpe por ter acordado você agora. Você entra aqui à noite? Ele dá um passo na minha direção, a lâmina rebrilhando na penumbra. Quase toda noite. Responde. Ouço o susto da minha própria respiração. Como? Ele sorri de novo. Peguei sua chave. Naquele dia, enquanto você anotava o seu número de telefone. Na primeira vez que estive aqui, vi que ela ficava pendurada no gancho lá de baixo. Depois pensei, ela nem vai dar falta. Nunca sai de casa. Vai precisar da chave pra quê? Fiz uma cópia e devolvi a original. Mais um sorriso. Fácil. Ele agora dá um risinho. Tapa a boca com a mão. Desculpe. É que eu podia jurar que você tinha descoberto tudo quando me chamou aqui hoje. Fiquei... sei lá. Não sabia direito o que fazer. Para falar a verdade, isto estava no meu bolso o tempo todo. Ele balança o abridor de cartas. Só por garantia. Eu enrolei você com as histórias mais malucas. Papai tem pavio curto, morro de medo dele. Eles não me deixam ter um telefone. E você caiu direitinho. Como eu disse antes, não é das psicólogas mais competentes. Pensa um pouquinho, depois diz. Tive uma ideia. Por que você não me analisa? Aposto que quer saber da minha infância, não quer? Todo mundo quer saber da minha infância. Completamente aturdida, respondo que sim com a cabeça. Você vai adorar. Minha infância é tipo o sonho de qualquer terapeuta. Kate. Ele praticamente cospe o nome da mãe, enojado. Era uma drogada sinistra. O lance dela era heroína. Dava pra qualquer um. Só para descolar a grana que precisava para se picar. Nunca quis dizer quem era meu pai. Não deveria ser mãe de ninguém aquela lá. Ele se cala um instante. Baixa os olhos para a lâmina e então continua. Pelo que meus pais contaram, eu tinha 1 ano quando ela começou a se drogar. Estava com 5 quando me tiraram dela, então não lembro de muita coisa. Mas lembro das seringas, das agulhas. Lembro dos namorados dela que me cobriam de porrada quando dava na telha deles.
Silêncio. Aposto que meu pai de verdade nunca faria uma coisa dessas. Não digo nada. Lembro também de uma amiga dela que morreu de overdose bem na minha frente. Essa é a minha lembrança mais antiga. Eu tinha 4 anos. Mais silêncio. Ele suspira baixinho. Comecei a aprontar. Ela tentava me ajudar ou dar um basta naquilo, mas estava sempre drogada demais para conseguir fazer alguma coisa. Então fui parar no orfanato, depois fui adotado pelos meus pais. Ele dá de ombros. Eles me deram muita coisa. Outro suspiro. Dou muito trabalho para eles, eu sei. Foi por isso que me tiraram da escola. E o papai perdeu o emprego porque eu queria conhecer a Jennifer. Ficou furioso comigo, mas sabe como é? Uma sombra encobre seu olhar. Problema dele. Outro raio ilumina o quarto. Troveja. Pois bem, a Kate. Ele agora olha pela janela para sua casa do outro lado do parque. Como você já sabe, ela nos descobriu em Boston, mas mamãe não deixou que a gente se falasse. Depois ela veio para Nova York e apareceu aqui um dia, quando eu estava sozinho. Mostrou aquele pingente com meu retrato dentro. E eu conversei com ela porque estava interessado em saber mais. Principalmente porque queria que me dissesse quem é o meu pai. Ele volta a me encarar. Você sabe o que é isso? Ficar imaginando o tempo todo se o seu pai é tão ferrado quanto a sua mãe. E rezando para que não seja. Mas ela disse que não fazia diferença. No álbum não havia nenhuma foto do cara. Mas ela tinha fotos dele. Tudo o que eu contei a você era verdade, sabia? Ele reflete um instante. Depois, timidamente, se corrige. Bem, nem tudo. Aquele grito que você ouviu era eu apertando o pescoço dela. Nem foi com tanta força assim, mas àquela altura eu já estava de saco cheio da mulher. Só queria que ela fosse embora. Mas ela pirou, começou a falar sem parar. Antes disso, papai nem sabia que ela estava lá. Aí ele também pirou. E falou pra ela, vá embora antes que ele faça alguma merda. Nesse momento você ligou e eu precisei fingir que estava com medo. Depois você ligou de novo. E aí foi o papai que precisou fingir que estava tudo bem. Ele balança a cabeça. Mas a vagabunda ainda voltou no dia seguinte. Pausa. Mas eu já estava de saco cheio dela, não aguentava mais. Não queria saber de foto, não estava nem aí se ela tinha aprendido a velejar, se estava aprendendo a linguagem de sinais, porra nenhuma. E ainda por cima, ela se recusava a falar do meu pai. Provavelmente porque não podia. Provavelmente nem sabia quem era o cara. Risinho irônico. Então, ela voltou. Eu estava no meu quarto e eu vi quando ela começou a discutir com o papai. Eu não aguentava mais aquilo. Queria mais era que ela desaparecesse. Não estava nem aí para aquele papo meloso dela. Odiava a filha da puta pelo que ela tinha feito comigo. Por não me dizer quem era meu pai. Queria que ela sumisse da minha vida. Foi aí que peguei este abridor na minha mesa. Voltei correndo para a sala e ele golpeia o ar. Foi tudo muito rápido. Ela nem chegou a gritar. Lembro da nossa conversa na sala, do momento em que ele contou que Jane matara Kate. Lembro perfeitamente que ele desviou o olhar. Mas é com os olhos bem firmes e brilhantes, plantados sobre mim, que ele diz:
Foi meio que uma sensação de alívio, sabe? E foi pura sorte você não ter visto o que aconteceu. Ou não ter visto tudo que aconteceu. Os olhos continuam fincados em mim. Mas viu o suficiente. Ele dá um passo lento na direção da cama. Depois outro. Mamãe nem faz ideia. De nada. Não estava em casa na hora. Só chegou na manhã seguinte. Papai me fez prometer que não ia contar nada. Pra poupar ela, pra proteger. Fico até com pena dele. É uma parada muito séria pra esconder da pessoa com quem você tá casado. Ele dá um terceiro passo. Ela continua pensando que você é uma maluca. Mais um passo. E ele agora está ao meu lado. A lâmina na altura da minha garganta. E aí? Pergunta ele. Dou um gemido de terror. Ele se senta na beira da cama, recosta nos meus joelhos. Me analise, diz. Inclina a cabeça. Me conserte. Recuo até onde é possível recuar, apavorada. Não vou conseguir. Vai sim, mamãe. Não. Acabou. Força, Ana. Ele tem uma arma. Você tem a sua inteligência. Ok. 1, 2, 3, 4. Sei muito bem quem eu sou. Diz Ethan, baixinho, quase carinhosamente. Isso ajuda em alguma coisa? Psicopata. O charme superficial, a personalidade volúvel, a frieza, o abridor de cartas na mão. Você já machucou muitos animais na sua vida? Digo, tentando firmar a voz. Sim, mas isso é fácil. Dei para o seu gato um rato que eu mesmo retalhei. Um rato que encontrei no nosso porão. Esta cidade é um lixão. Ele olha para a lâmina. Olha de novo para mim. Mais alguma coisa? Ora, você pode fazer melhor do que isso. Respiro fundo, boto a cabeça para funcionar. Você gosta de manipular os outros. Manipular os outros? Claro que eu gosto de manipular os outros. Ele coça a nuca. Porque é muito divertido. Divertido e fácil. Você, por exemplo, é muito fácil. Declara, piscando para mim. O celular escorrega do travesseiro ao meu lado. Pousa junto do cotovelo. Peguei pesado com a Jennifer. Diz ele, pensativo. Ela ficou... Era muita coisa para a cabeça dela. Eu devia ter ido mais devagar. Coloca o abridor sobre uma das pernas, começa a alisá-lo contra o jeans como se estivesse afiando a lâmina. Então não quis que você me visse como algum tipo de ameaça. Por isso eu falei que tinha saudade dos meus amigos. Por isso fingi que podia ser gay. Porra, até chorei não sei quantas vezes. Tudo para que você ficasse com peninha de mim. Que me visse como um... Ele não termina. E também porque, como eu já disse, me divirto a beça com você. Fecho os olhos. Mentalmente vejo o celular como se ele estivesse iluminado. Ah, você viu quando tirei a roupa perto da janela? Fiz isso mais de uma vez. Numa delas tenho certeza de que você viu. Engulo em seco. Lentamente volto o cotovelo para cima do travesseiro, o celular escorregando contra a pele do antebraço. Que mais? Problemas com o papai, talvez? Mais um risinho irônico. Sei que volta e meia eu falo dele. Do meu pai biológico, não do Alistair. Alistair é um bundão, só isso.
Sinto contra o pulso a superfície fria do celular. Você não... Não o quê? Você não respeita o espaço dos outros. Estou aqui, não estou? Respondo com a cabeça. Roço o polegar no telefone. Já disse. Fiquei interessada em você. Aquela velha amarga aí da rua, ela me contou tudo a seu respeito. Bem, nem tudo, claro. Descobri um monte de coisas desde então. Mas foi por isso que vim trazer a vela aquele dia. Mamãe nem sonha com isso, jamais teria permitido. Ele para um instante. Analisa meu rosto. Você deve ter sido bonita um dia, aposto. Diz. Depois uso o abridor para afastar uma mecha dos meus cabelos, tocando de leve a minha face. Sinto um frio na barriga, deixo escapar um gemido de pânico. A velha contou que você nunca saía de casa. Achei interessante. Uma maluca que nunca sai de casa. Uma aberração. Fecho a mão em torno do celular. Minha intenção é desbloqueá-lo discretamente. Deixar que os dedos digitem por conta própria os 4 dígitos da senha. Já fizeram isso 1 milhão de vezes. Podem fazê-lo às cegas. Podem fazê-lo sem que Ethan perceba. Eu sabia que precisava conhecer você. É agora. Apalpo o botão do telefone, aperto. Tuço para abafar o clique. Meus pais... Começa Ethan a dizer, virando-se para a janela. Deixa a frase no ar. Olho na mesma direção, vejo o que ele está vendo. A luz do celular refletida na vidraça. Ele se assusta, eu me assusto também. Eu o encaro, ele me encara de volta. Depois ri e diz: Brincadeirinha. Apontando para o telefone com o abridor, explica: Já troquei a senha. Pouco antes de você acordar. Não sou burro. Não ia dar esse mole. Deixar um telefone ao alcance da sua mão. Não consigo respirar. Também tirei as pilhas daquele outro lá da biblioteca, caso você esteja pensando em usá-lo. Meu sangue congela nas veias. Ele aponta para a porta. Já faz um tempo que venho à sua casa. Fico andando por aí, observando você. Gosto daqui. Gosto do silêncio, da escuridão. Ele reflete um instante. E acho interessante esse seu jeito de viver. É como se eu estivesse pesquisando você, tipo... para um documentário. Rindo. Cheguei ao ponto de tirar uma foto sua com seu próprio telefone. Faz uma careta. Será que exagerei? Sei lá, acho que sim. Ah! Você não quer saber como foi que desbloqueei seu telefone? Não digo nada. Pode perguntar. O tom é de ameaça. Como foi que você desbloqueou meu telefone? Sussurro. Ele abre um sorriso largo, o sorriso de uma criança ciente de que está prestes a dizer algo muito inteligente. Foi você mesma que me ensinou. Eu? Ele revira os olhos, dizendo: Tudo bem. Não foi exatamente pra mim que você ensinou. Foi pra aquela velha gagá de Montana. Lizzie? Ela mesma. Você estava espionando a gente? Ele bufa. Porra, como você é burra. Ah, e só pra deixar bem claro, nunca dei aulas de natação para criancinhas com síndrome de Down. Preferiria 1000 vezes dar um tiro na testa. Ana, eu sou a Lizzie. Meu queixo despenca. Ou era.
Continua ele. Porque agora ela está bem melhor. Tem conseguido sair de casa. Graças aos filhos. Como eles se chamam mesmo, hein? Bo e William. Respondo mecanicamente. Ele ri. Puta merda! Nem acredito que você lembra de uma coisa dessas. Mais risos. Bo! Juro que inventei ali, na hora. Não consigo fazer outra coisa além de encará-lo. No primeiro dia que eu estive aqui, vi que o seu computador estava aberto naquele site de maluco. Criei uma conta assim que cheguei em casa e fiquei conhecendo um monte de idiotas. Entre eles um tal de Disco Mickey. Ele balança a cabeça. É muito triste. Mas foi ele que me colocou em contato com você. Eu não queria escrever para você assim, a queima-roupa. Eu não queria que você ficasse com a pulga atrás da orelha. Bem, você ensinou a Lizzie como criar as senhas dela. Trocando letras por números, por exemplo. Olha, nem a NASA ia conseguir criar uma senha tão difícil de descobrir. Tento molhar a garganta. Não consigo. Ou usando a data de aniversário. Foi isso que você disse. E disse também que sua filha nasceu no dia de São Valentim. Fevereiro, dia 14. 0214. Foi assim que desbloqueei o seu telefone e tirei uma foto sua roncando. Depois troquei a senha. Só para me divertir um pouquinho com você. Ele ri, apontando para minha cara. Depois desci até o escritório e entrei no seu computador. Chega mais perto. Fala bem devagar. Claro que a sua senha era o nome da sua filha, Olivia. Tanto a do computador quanto a do e-mail. E claro que você trocou as letras por números. Exatamente como ensinou a Lizzie. Ele me encara e pergunta. Você bateu a cabeça ou já nasceu burra assim? Fico muda. Fiz uma pergunta. Esbraveja ele. Você bateu com a cabeça ou já nasceu burra assim? Nasci. Nasceu o quê? Burra. Pouco burra ou muito burra? Muito. Isso. É assim que eu gosto. A chuva golpeia a janela. Então criei aquela conta do Gmail no seu próprio computador. Você contou a Lizzie essa parada do adivinhe quem é, que vocês costumavam usar em família. Era bom demais para deixar passar. Adivinhe quem é, Ana. Ele ri. Depois mandei a foto para seu e-mail. Queria muito ter visto a sua cara. Mais um risinho. O quarto é um grande vácuo. Não consigo respirar. E eu tinha que colocar minha mãe como remetente. Aposto que isso deixou você com os cabelos em pé. Ironiza ele. Mas você contou outras coisas a Lizzie também. Inclina-se outra vez com o abridor apontado para o meu peito. Você traiu seu marido, sua vagabunda. Matou a sua família. Não consigo falar. Não há nada que eu possa falar. Depois você ficou tão pirada com o que aconteceu com a Kate. Coisa de maluco. Quer dizer, você é maluca. Pensando bem, até entendo. Matei a mulher na frente de papai e ele também pirou. Se bem que... acho até que ele ficou aliviado ao se ver livre dela. Eu fiquei. Ela enchia o meu saco. Ele escorrega a cama acima. Chega mais perto. Chega pra lá. Dobro as minhas pernas que encostam na coxa dele.
Eu devia ter fechado as janelas, mas tudo aconteceu muito rápido. De qualquer modo, foi tão fácil negar tudo. Mais fácil do que mentir. Ele balança a cabeça. Olha, sinto até pena dele. Ele só queria me proteger. Seu pai tentou proteger você de mim. Digo. Mesmo sabendo que... Não. Interrompe ele, seco. Ele tentou proteger você de mim. Eu jamais ia deixar meu filho frequentar a casa de uma mulher assim, com chave e tudo. Alistair havia dito. O problema era o filho, não a mulher. Mas... sabe como é fazer o quê? Um dos psicólogos falou para os meus pais que eu simplesmente não tinha jeito. Ele dá de ombros. Não tenho jeito? Então dane-se, porra! A revolta. Os palavrões. Ele está começando a se descontrolar. O sangue lateja nas minhas têmporas. Preciso pensar. Preciso me concentrar. Preciso lembrar. Quer saber de uma coisa? Fico com pena dos policiais também. Aquele detetive grandalhão teve uma paciência de Jó com você. É o santo. Declara, fungando. A colega dele era uma cascuda. Mal ouço o que ele está dizendo. Me fale da sua mãe. Balbucio. Ele olha para mim. Hein? Sua mãe? Me fale dela. Um momento de silêncio, quebrado pelo gemido de um trovão. Tipo... o quê? Pergunta, cauteloso. Limpo a garganta. Você falou que os namorados dela batiam em você. Falei que eles me cobriam de porrada. Corrige, bravo. Sim. Aposto que acontecia com muita frequência. Acontecia. Ainda bravo. Por quê? Você disse que... você não tinha jeito. Não fui eu que disse, foi um dos psicólogos. Não acredito nisso. Que você não tenha jeito. Ele inclina a cabeça. Ah, você não acredita. Não. Tento regularizar a respiração. Não acredito que as pessoas nasçam boas ou ruins. Recosto no travesseiro, arrumo o lençol sobre as pernas. Você não nasceu nem bom, nem ruim. Não? Questiona Ethan, o abridor de cartas ainda na mão, mas sem a convicção de antes. Coisas aconteceram na sua infância. Coisas que você viu. Coisas fora do seu controle. Aos poucos, minha voz vai ganhando força. Coisas que marcaram você. Ele estremece. Kate não foi uma boa mãe. Você está coberto de razão. Engulo em seco, ele também. E acho que, quando você finalmente foi adotado, já estava bastante ferido. Acho também que... será que arrisco? Os seus pais gostam muito de você. Mesmo que não sejam perfeitos. Ethan olha fundo nos meus olhos, franzindo a testa de modo quase imperceptível. Eles têm medo de mim. Afirma. Foi você mesmo quem disse. Lembro a ele. Falou que Alistair estava tentando me proteger ao manter você... ao manter a gente longe um do outro. Ele permanece imóvel. Mas acho que ele temia por você. Queria proteger você também. Estico o braço. Acho que ao adotá-lo,
Eles o salvaram. Ele me observa com atenção. Seus pais amam você, digo. Você merece ser amado. E, se conversarmos com eles, acho não, tenho certeza. Eles vão fazer de tudo para continuar protegendo você. Os dois. Sei que eles desejam se conectar com você. Minha mão busca o ombro dele e paira no ar. Tudo isso que aconteceu na sua infância, você não tem culpa de nada e... Chega desse papo idiota! Ele se afasta antes que eu possa tocá-lo. Recolho o braço. Sei que perdi a atenção do garoto. Sinto o sangue fugir do meu cérebro, a boca secar. Ethan se inclina na minha direção, planta os olhos brilhantes e sérios nos meus. Tem o cheiro de quê? Pergunta. Não sei o que responder. Cheira aí. Obedeço. Lembro daquele primeiro dia em que cheirei a vela que ele trouxe. Lavanda. Cheiro de chuva. Digo. Que mais? Mal consigo balbuciar. Perfume. Romance. De Ralph Lauren. Acrescenta ele. Queria ficar cheiroso pra você. Balanço a cabeça apavorada. Isso mesmo. Mas ainda não decidiu o que vai ser. Sei lá, uma overdose? Afinal de contas, você anda tão deprimida ultimamente. Aqueles comprimidos todos em cima da mesa. Mas uma queda também não seria mal. Uma maluca feito você. Nada mais natural do que pisar em falso naquela escada. Custo a acreditar no que está acontecendo. Olho para o gato. Ele voltou para o seu lado da cama outra vez. Está dormindo. Vou sentir sua falta. Eu e mais ninguém. Durante muitos dias ninguém nem vai notar. E depois disso ninguém vai se importar. Flexiono as pernas sob as cobertas. Talvez seu terapeuta. Mas aposto que ele já anda de saco cheio de você. Você contou a Lizzie que ele trata da sua agorafobia e da sua culpa. Puta merda, outro santo. Fecho os olhos bem fechados. Olhe pra mim quando eu estiver falando com você, sua vagabunda. Com toda a minha força, eu chuto. 96. Acerto o garoto na boca do estômago. Ele se dobra em dois. Recarrego minhas pernas, dou um segundo chute, dessa vez no rosto. Calcanhar contra nariz. Ele cai no chão. Afasto as cobertas, salto da cama, corro para a escuridão do corredor. A chuva fere a clarabóia. A certa altura, tropeço, caio de joelhos. Tateando à minha volta, encontro o corrimão ao meu lado e me apoio nele para me reerguer. O clarão de um raio ilumina subitamente os degraus. A balaustrada, os patamares da escada. A escada desce, desce, desce. Pisco e ela volta à escuridão de antes. Nada para ver, nada para me orientar, a não ser a percussão da chuva. Sem largar o corrimão, vou descendo o mais rápido que posso. Troveja. Ouço quando Ethan irrompe no corredor e tromba na balaustrada. Sua vagabunda! Grita ele com uma voz estranha. Sua vagabunda! Preciso alcançar a cozinha, alcançar o estilete que deixei na mesa, alcançar os cacos de vidro que joguei no lixo, alcançar o interfone, alcançar as portas. Mas você vai conseguir sair? Pergunta Ed. Apenas um sussurro. Preciso sair, me deixe em paz. Ele vai alcançá-la na cozinha. Você não vai conseguir chegar até a porta, e mesmo que consiga... Saltando para o andar de baixo, olho para todos os lados com a ânsia de um ponteiro de bússola, procurando me orientar. São 4 portas à minha volta. O escritório, a biblioteca, o depósito, o lavabo. Escolha uma. Espera. Escolha uma.
O lavabo. O azul êxtase celestial. Giro a maçaneta, abro a porta, entro. Fico espreitando no escuro, ofegante, e ouço os passos dele correndo escada abaixo. Nem respiro. Ele alcança o patamar e para. Está a menos de 2 metros de distância. Sinto o ar se deslocar à minha volta. Por um instante não ouço nada além do rufar da chuva. Fios de suor escorrem da nuca para as minhas costas. Ana! Chama ele. Grave. Frio. Estremeço. Apertando os dedos contra o alisar da porta, forte o bastante para despregá-lo, dou uma espiada na escuridão. Ethan é apenas um vulto entre outros tantos, mas posso discernir o contorno dos ombros dele, a pele clara das mãos. Ele está de costas para mim. Não sei dizer em qual das mãos está o abridor de cartas. Ele vai girando lentamente até ficar de perfil. Parado onde está, olha fixamente para a porta da biblioteca. Depois gira novamente, agora mais rápido, e antes que eu possa recuar de volta para o lavabo, ele olha na minha direção. Não mexo um músculo. Não consigo. Ana. Diz baixinho. Meus lábios se entreabrem. O coração dispara. Continuamos olhando um para o outro. Minha vontade é gritar. Mas ele segue girando. Não me viu. Não consegue enxergar naquele breu. Meus olhos, no entanto, já estão acostumados a pouca luz ou a luz nenhuma. Posso muito bem ver o que ele está... Ethan volta para os degraus da escada, uma das mãos segurando a lâmina, a outra enterrada no bolso. Ana! Chama novamente. Tira algo do bolso e ergue à sua frente. Uma luz forte emana de repente de sua mão. A lanterna do seu celular. Da porta do lavabo posso ver a escada iluminada, o branco das paredes. Mais um trovão ruge por perto. E mais uma vez ele gira o corpo, a lanterna girando junto, iluminando o patamar em que estamos como um farol. Primeiro ele se aproxima do depósito, escancara a porta e aponta o telefone para dentro. Depois vai para o escritório. Atravessa a porta, esquadrinha o cômodo com a lanterna, de costas para mim. Preparo o espírito para uma fuga escada abaixo. Mas ele vai alcançar você. Não tem outra saída. Tem sim. Qual? Subir em vez de descer. Balanço a cabeça. Vejo Ethan sair do escritório. Ele vai para a biblioteca e depois para o lavabo. Preciso fazer alguma coisa antes que... Meu quadril esbarra na maçaneta. Ela gira com um pequeno gemido. Ethan imediatamente vira para trás com sua lanterna. Aponta o lume para os meus olhos, ofuscando-me. O tempo para. Ah, você está aí. Então me lanço porta fora, atropelando-o, enterrando meu ombro em seu estômago. Ethan chia com o golpe. Não enxergo nada, mas empurro o garoto para o lado, na direção da escada e de repente ele não está mais lá. Ouço o corpo dele tombar escada abaixo como uma avalanche. A lanterna vai abrindo riscos desgovernados na escuridão. Suba, mamãe! Sussurra Olivia. Obedeço. Mas a visão ainda está embaralhada. Bato com o pé no primeiro degrau à minha frente, desabo no chão. Mas vou me arrastando escada acima até conseguir me reerguer e correr. Meus olhos já se reacostumaram à escuridão quando alcanço o andar de cima. Meu quarto está logo ali à minha frente. Do outro lado do corredor está o quarto de hóspedes. Suba, mamãe, suba! Mas no andar de cima só tem os 2 quartos vazios. O seu e o outro. Suba! Para o telhado? Suba. Mas como? Jamais vou conseguir. Você não tem escolha, campeã.
diz Ed. 2 andares abaixo. Ethan torna a subir a escada. Rapidamente fujo para o andar de cima, o sisal da passarela machucando meus pés. A balaustrada bamba sob a minha mão. Irrompo no patamar, corro para o canto onde imagino ficar o alçapão do terraço. Tateando no escuro, encontro a corrente da tampa, dou um puxão nela. 97. A chuva molha meu rosto enquanto o alçapão boceja. A escadinha escorrega da minha mão com um grito metálico. Ethan também grita algo lá embaixo, mas a ventania carrega as palavras dele. Fecho os olhos para protegê-los do aguaceiro e subo. 1, 2, 3, 4. Os degraus estão frios e escorregadios. A escada range sob o peso do meu corpo. Lá pelo 7º degrau, sinto minha cabeça atravessar para o terraço. E o barulho da chuva. Por muito pouco, os ruídos da chuva não me derrubam no chão de novo. A tempestade faz sons horríveis, rugindo feito um animal. O vento abocanha o ar para reduzi-lo a pedacinhos. Os pingos grossos, afiados feito dentes, mordem minha pele. A água lambe meu rosto, encharca meu cabelo. A mão dele agarra meu tornozelo. Chutando histericamente, consigo me desvencilhar e continuar subindo até rolar para o chão do terraço. Em algum lugar entre o alçapão e a claraboia. Apoio a mão no domo de vidro, fico de pé, abro os olhos. O mundo gira à minha volta. Apesar da barulheira, ouço meu próprio gemido. E apesar da escuridão, vejo que o terraço se transformou num matagal. Plantas transbordam de vasos e canteiros. Trepadeiras cobrem quase todas as paredes. A era invade a unidade de ventilação. À minha frente está a pérgola, 3 longos metros de um túnel que já começa a ruir, cedendo ao peso da folhagem. A chuva não cai, ela desaba. Parece vir em ondas que despencam feito chumbo no terraço, ricocheteando no chão. Meu roupão gruda na pele, completamente ensopado. Com os joelhos bambos, olho ao meu redor. Em 3 lados, uma queda de 4 andares. Para leste, o muro da igreja de Santa Dínfina assoma feito à encosta de uma montanha. Acima da minha cabeça, céu. À minha volta, espaços abertos. Meus dedos estão fincados na palma das mãos, as pernas estão moles. A respiração está desgovernada. O barulho é ensurdecedor. A meu lado está a boca do alçapão, um braço saindo por ela, o braço de Ethan, expondo-se à chuva. Ele agora sai para o terraço, negro como uma sombra, o abridor de cartas reluzindo na mão direita. Dou um passo cambaleante para trás. Meu pé aterrissa no domo da claraboia. Sinto o vidro ceder ligeiramente. David já havia alertado. Muito frágil. Se um galho cair em cima, pode quebrar a claraboia inteira. A sombra vai chegando mais perto. O vento rouba o grito da minha boca, levando-o embora. Ethan chega a levar um susto, mas logo se recupera e dá uma gargalhada. Ninguém vai ouvir você! Grita por cima dos uivos. A gente está num... Não consigo ouvir o resto. Não posso recuar sem pisar na claraboia. Então dou um passo para o lado, um passo minúsculo, e bato com o pé em algo metálico. Baixo o rosto para ver o que é. É o regador que David derrubou outro dia, quando subiu ao terraço. Ethan se aproxima, encharcado da cabeça aos pés, ofegante, os olhos brilhando em meio ao breu. Pego o regador e arremesso contra ele. Mas como estou tonta, perco o equilíbrio e o regador acaba escorregando dos dedos, voando para longe. Ele abaixa automaticamente para escapar. E eu corro. Corro rumo à escuridão, rumo ao desconhecido, morrendo de medo do céu que me protege, apavorada com o garoto que vem atrás de mim. Minha memória mapeia o terraço. A cerquinha viva à esquerda, os canteiros mais adiante. À direita, jardineiras vazias escoram sacos de adubo como se eles fossem bêbados.
O túnel da pérgola está bem diante de mim. Troveja. Raios clareiam as nuvens, banham o terraço com sua luz branca. Véus de água balançam e tremem. E rompo contra eles. A qualquer instante o céu pode desabar e me reduzir a pó. Mesmo assim, meu coração continua batendo, o sangue esquentando as veias enquanto corro na direção da pérgola. Uma cortina de água encobre a entrada. Jogo-me contra ela e entro no túnel, escuro como uma ponte coberta, úmido feito uma floresta tropical. Aqui o barulho é menor, galhos e lona funcionando como um isolamento acústico. Posso ouvir minha respiração arfante. De um lado está o banquinho com a inscrição Ad Astra per Aspera. Apesar das adversidades, rumo às estrelas. Na extremidade do túnel, encontro justamente o que imaginava encontrar. Corro, pego, viro para trás. Um vulto desponta do outro lado do dilúvio. Foi assim que o conheci, me recordo. Apenas uma sombra junto ao vidro jateado da porta da minha casa. Ele passa para o lado de cá. Perfeito, diz, secando o rosto com a mão, vindo ao meu encontro. O casaco está ensopado. O cachecol pesa em torno do pescoço. O abridor de cartas aposto em sua mão. Eu ia quebrar seu pescoço, mas isto é bem melhor. Ele ergue uma das sobrancelhas. Você era tão destrambelhada que pulou do telhado. Balanço a cabeça. Ele abre um sorriso. Você não acha? E o que você está segurando aí? A tesoura de podar balança nas minhas mãos trêmulas. É pesada, mas consigo apontá-la contra o peito do garoto enquanto vou caminhando na direção dele. Ethan não está mais sorrindo. Largue isso! Ordena. Balanço a cabeça novamente, chego mais perto. Ele não sabe o que fazer. Largue isso! Repete. Dou mais um passo adiante, fecho as duas lâminas da tesoura. Ele olha de relance para o seu abridor e recua através da cortina d'água que encobre a entrada da pérgola. Espera um instante. O peito inflando e desinflando com o descompasso da respiração. Não o vejo mais. Muito lentamente vou me aproximando da entrada da pérgola e paro diante dela. Respingos molham meu rosto quando espeto a cortina d'água com a ponta da tesoura. É agora. Usando a tesoura como uma espada, salto para a frente e atravesso o aguaceiro. Se Ethan estiver esperando do outro lado, será... Mas não está. Com o cabelo gotejando e o roupão encharcado, corro os olhos pelo terraço. Nenhum sinal do garoto para os lados da cerca-viva. Nem para os lados da unidade de ventilação. Nem para os lados dos canteiros. Um relâmpago ilumina o terraço, que parece deserto. Nada além de matagal e chuva. Se Ethan não está mais aqui, então... Ele me atropela pelas costas, tão subitamente e com tanta força que nem consigo gritar. Solto a tesoura e caio junto com ele, os joelhos amortecendo a queda, a cabeça batendo contra o chão. Sinto o sangue escorrer da boca. Rolamos juntos 2 ou 3 vezes até batermos na borda da clarabóia, forte o bastante para fazê-la tremer. Vagabunda! Rosna Ethan, soprando seu hálito quente na minha orelha. Depois levanta, pisa no meu pescoço. Quietinha, sua vagabunda. Porque agora você vai pular deste telhado. Se não pular por conta própria, vai ser empurrada. Então, o que você prefere? Morrer para o lado do parque ou para a rua? A chuva estala no asfalto. Fecho os olhos, depois sussurro. Sua mãe. Hein? Sua mãe. Ele relaxa um pouco o pé que aperta meu pescoço.
Minha mãe? Faço que sim com a cabeça. O que tem minha mãe? Ela me contou. Ele volta a pisar forte, quase me sufocando. Contou o quê? Meus olhos se arregalam. A boca se escancara. Engasgo. De novo ele relaxa o pé. Respiro fundo. Contou quem é seu pai. Respondo. Ethan fica imóvel. A chuva banha meu rosto. Sinto na língua o gosto forte do meu próprio sangue. Mentira. Verdade. Afirmo, tossindo. Você nem sabia quem ela era. Não sabia que era minha mãe. Nem sabia que eu era adotado. Ele aperta o pé. Então, como pode? Ela me contou. Eu não. Engulo em seco. Mal consigo falar com a pressão na garganta. Na hora eu não entendi, mas ela contou. Ele se cala. O chiado da minha respiração se mistura ao chiado da chuva batendo no asfalto. Quem? Fico muda. Quem? Ele chuta minha barriga. Sugo todo o ar que posso, dobro o tronco, mas logo ele se abaixa para me reerguer, me puxando pela camiseta até me colocar de joelhos. Antes que eu caia de bruços, ele aperta a minha garganta e grita: O que foi que ela te contou? Tento me desvencilhar, mas ele começa a me içar pelo pescoço, obrigando-me a levantar. E de repente me vejo de pé cara a cara com o garoto, os joelhos batendo um no outro de tanto tremer. Ele parece ainda mais jovem, com a pele molhada de chuva, os cabelos colados ao rosto, os lábios cheios. Um bom menino. Atrás dele está o parque. Mais adiante, sua casa é uma grande sombra. Sinto nos calcanhares o volume convexo da clarabóia. Fala! Tento responder. Não consigo. Fala! Começo a engasgar, e só então ele relaxa os dedos que apertam minha garganta. Baixando os olhos, vejo que o abridor de cartas continua na sua mão. Ele era arquiteto. Balbucio. Ethan me encara através da chuva que cai entre nós. Ele adorava chocolate amargo? Digo. Chamava sua mãe de campeã. Solta a minha garganta. Gostava muito de cinema. Os dois gostavam. Também gostavam de... Quando foi que ela disse tudo isso a você? Pergunta ele, desconfiado. Naquela noite que me visitou, falou que amava muito o seu pai. O que aconteceu com ele? Onde ele mora? Fecho os olhos. Ele morreu. Quando? Balanço a cabeça. Não faz muito tempo. Mas pouco importa, ele morreu e ela ficou péssima. Claro que importa! Grita ele, voltando a me enforcar. Quando foi que... O que importa é que ela amava você. Digo como posso. Ele paralisa um instante, solta o meu pescoço. Seu pai amava você. Repito. Sua mãe também. Sob o olhar furioso de Ethan, ainda ameaçada pela lâmina que ele tem na mão, respiro fundo, tentando me acalmar. Depois o puxo para um abraço. Num primeiro momento ele fica duro, mas depois se entrega. E assim ficamos na chuva. Eu com meus braços em torno dele, ele com os seus junto ao próprio corpo. Jogo o garoto para um lado,
jogo para o outro. Vamos girando até trocarmos de lugar. A esta altura, minhas mãos estão pousadas no peito dele, sentindo as batidas do coração. Os dois amavam muito você. Repito baixinho. E sem pensar duas vezes, jogo todo o meu peso contra ele, empurrando-o para o vidro da claraboia. 98. Ethan cai de costas. A claraboia estremece. Ele não diz nada, apenas olha para mim como se eu tivesse feito uma pergunta difícil. Deixou cair o abridor de cartas, que escorregou para longe. Ele espalma as mãos contra o vidro, começa a se reerguer. Meu coração desacelera, o tempo desacelera. E então a claraboia cede ao excesso de peso, desabando silenciosamente na tempestade. Ethan some de vista num piscar de olhos. Se gritou, não ouvi. Cambaleando, me aproximo do buraco onde antes ficava a claraboia e espio através dele. Gotas de chuva rodopiam no breu feito centelhas. Uma galáxia de estilhaços cintila lá embaixo. Não consigo enxergar nada além disso. Está escuro demais. Por alguns minutos continuo parada onde estou, aturdida, a chuva se acumulando a meus pés. Depois me afasto, cautelosamente contorno a claraboia, vou para o alçapão ainda escancarado. E vou descendo por ele. Descendo, descendo, descendo. Meus dedos escorregam nos degraus. Salto para o chão, já completamente encharcado. Atravessando a chuva que cai pelo vão da claraboia, caminho até a escada. À porta do quarto de Olivia, paro um instante e olho para dentro. Meu bebê. Meu anjinho. Desculpe. Depois volto para a escada e desço. O sisal aqui está seco e áspero. Nesse patamar, paro de novo, atravesso a cascata que cai do alto e, pingando água, paro à porta do meu próprio quarto. Olho para a cama, para as cortinas, para o espectro negro da casa dos Russells do outro lado do parque. De novo a cascata. De novo a escada. E agora estou na biblioteca. A biblioteca de Ed. A minha biblioteca. Vendo a dança do aguaceiro pela janela. O relógio da lareira bate as horas. 2 da manhã. Desvio o olhar, saio do cômodo. Daqui já posso ver os escombros do corpo dele, desarranjados no chão, um anjo caído. Sigo descendo a escada. Um halo de sangue cerca a cabeça. Uma mão está fechada em punho sobre o coração. Os olhos estão voltados para mim. Olho dentro deles. Depois sigo adiante. E entro na cozinha. E ligo o telefone fixo na tomada para chamar o detetive Little. 6 semanas depois. 99. Os últimos flocos de neve caíram há 1 hora atrás, e agora o sol do meio-dia flutua num céu que chega a doer de tão azul. Um céu não para aquecer a carne, mas exclusivamente para deleitar os olhos. Nabokov. A verdadeira vida de Sebastian Knight. Hoje tenho minha própria programação de leituras. Não preciso pegar carona no clube alheio. Pois o céu é realmente um grande deleite, assim como a rua coberta pelo branco de alta voltagem da neve. Foram mais de 35 centímetros na manhã de hoje. Fiquei horas vendo a nevasca pela janela do meu quarto, os flocos caindo espessos do alto, atapetando calçadas e soleiras, transbordando das jardineiras. Já passava das 10 quando os 4 membros da família Gray saíram de casa num pequeno rebanho de pessoas felizes. Riram das rajadas fortes, curvaram-se contra elas, seguiram adiante até sumir na esquina. E passados alguns minutos foi Rita Miller quem surgiu à porta para admirar a tempestade, embrulhada no robe, caneca na mão. O marido surgiu logo em seguida,
Abraçou-a por trás, encaixou o queixo no ombro dela, recebeu um beijinho no rosto. Aliás, descobriu o nome verdadeiro dela. Foi Lyron quem me contou, após interrogar toda a vizinhança. É Sue. Que decepção. O parque é um grande descampado reluzente de tão branco e limpo. Para além dele está a casa de janelas fechadas, tristemente encolhida sob o esplendor do céu. A casa de 4 milhões de dólares do adolescente homicida. Como dizem os jornais. Vale menos, eu sei. Mas imagino que a cifra de 3.450.000 não seja tão sexy. Faz semanas que ela está vazia. Lyron veio me ver uma segunda vez naquela manhã, depois que a polícia chegou, depois que os paramédicos levaram o corpo embora. O corpo dele. Alistair Russell foi preso, segundo contou o detetive, indiciado por cumplicidade em crime de morte. Confessou assim que foi informado sobre o filho, confirmando toda a história que o garoto havia contado na minha sala. Parece que ficou em estado de choque. Foi Jane quem se revelou a durona do casal. Fico me perguntando até onde ela sabia das coisas, se é que sabia de algo. Acho que devo um pedido de desculpas a você. Reconheceu Lyron. Quanto a Val, essa deve muito mais. Não discordei. Ele voltou no dia seguinte também. Àquela altura, os repórteres não paravam de bater à minha porta, de tocar minha campainha. Ignorei todos eles. Se tem uma coisa que aprendi nesse último ano, foi ignorar o mundo exterior. Olá, Anna Fox, como está? Imagino que este seja o famoso psiquiatra. Disse Lyron, já apertando a mão de Fielding, que acabara de descer comigo da biblioteca e agora esperava a meu lado, impressionado com o tamanho descomunal do detetive. Que bom que ela tem o senhor para ajudá-la. Também acho muito bom poder ajudá-la. Falou Fielding. E realmente ajudou. Ao longo das últimas 6 semanas consegui me estabilizar, concatenar as ideias. A clarabóia já foi consertada. Uma equipe de profissionais fez uma faxina geral na casa. Estou tomando meus remédios na dosagem certa e bebendo menos. Na verdade, não tenho bebido quase nada, e este milagre se deve a uma moça tatuada e trabalhadora chamada Pam. Já lidei com todo tipo de gente, em todos os tipos de situação. Disse ela em sua primeira visita. Talvez se surpreenda comigo, respondi. Tentei me desculpar com David. Liguei pelo menos umas 2 vezes, mas ele não atendeu. Por onde andará? Espero que esteja bem. Encontrei os fones de ouvido dele debaixo da cama do porão. Guardei numa gaveta para lhe devolver caso ele ligue de volta. E algumas semanas atrás voltei a frequentar o Ágora. Eles são minha tribo, mais ou menos como uma família. Promover a cura e o bem-estar das pessoas. Tenho evitado Ed e Liv. Não o tempo todo. Não completamente. Certas noites, quando ouço a voz deles, resmungo uma coisa ou outra. Mas não converso mais. 100. Venha! A mão de Bina está seca. A minha não. Venha logo! Ela abre a porta para o jardim. Um vento frio invade a casa. Você já saiu de dentro de casa e correu para o telhado. Num dia de chuva. Mas foi diferente. Eu estava lutando pela minha vida. Agora estamos no seu jardim. Num dia de sol. Verdade. E você está com suas botas de neve. Verdade também. Encontrei as botas lá no depósito. Não as usava desde aquela noite em Vermont. E aí? Está esperando o quê? Nada. Não mais. Fiquei esperando que minha família voltasse. Não voltou. Fiquei esperando que a depressão fosse embora. Não foi.
Nem irá se eu não ajudar. E se eu espero voltar ao mundo um dia, a hora é agora. Agora que o sol ferve lá no alto. Agora que estou perfeitamente lúcida. Agora que tenho Bina para segurar minha mão e me conduzir porta fora. Ela tem razão. Consegui subir naquele telhado debaixo de uma tempestade. Estava lutando pela minha vida. Isso significa que não quero morrer. E se não quero morrer, preciso começar a viver. Está esperando o quê? Digo a mim mesma. 1, 2, 3, 4. Ela solta minha mão, desce para o jardim e dá alguns passos na neve. Depois vira para trás e sinaliza para que eu desça também. Venha logo! Fecho os olhos. Abro os olhos. E avanço na direção da luz. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.